vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar, futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 6h21. Tem emoção na ponta da chuteira, hoje é Marcelo Corsato. Salve, salve você, grande abraço, muito boa noite. Segunda-feira fria em Campinas, 18 de maio de 2026. Noite de Campeonato Brasileiro, Série B, nona rodada, encerramento desta rodada. A bola rola daqui a pouquinho, 7 da noite no Majestoso, para Ponte Preta e Londrina. Londrina e Ponte Preta, dia importante para o futebol brasileiro. Tivemos agora há pouco a convocação da Seleção Brasileira, a lista oficial divulgada pelo Carlo Ancelotti. E, é claro, você tem todas as informações no site Futebol Interior, no nosso Instagram, nas redes sociais, aqui do Portal Futebol Interior, o Portal Futebol Interior que terá representante na Copa do Mundo, trazendo todas as informações direto do palco, dos palcos da Copa, né? Que teremos jogos nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. E, é claro, você conosco acompanhando a Copa do Mundo 2026, lá no site futebolinterior.com.br, toda a repercussão da convocação da seleção brasileira. Mas o nosso papo aqui é Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Londrina, Londrina e Ponte Preta, duas equipes que estão lá embaixo, na zona do rebaixamento. Para Rivalo, nada, ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor Hipercap Brasil. Restaurante do Dadá, diz que entregas pelo WhatsApp 19 99788 3821. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. E Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano. Casa do Perfurador, 19 25 14 1171. Já tem Ponte Preta, tem Londrina, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a coordenação de esportes do Carlos Corsato, direção comercial é do Roberto Marcondes e a sonoplastia, mesa de som, trabalhos técnicos hoje do nosso bolacha, o Eduardo Rodrigues. Muito prazer. Vamos juntos comigo nessa transmissão, Frank Francisco e o Carlos, que chega para apresentar o Intervalo FI e também o nosso fim de jogo. Bem-vindo, bem-vinda, é a Macaca em campo. Vamos que vamos, Ponte Preta. Ponte Preta que vem de 2 derrotas seguidas no campeonato, 6 gols sofreu em 2 jogos, né? E a equipe está na zona do rebaixamento. Mas se vencer hoje,
termina a rodada fora da zona, tá? Daqui a pouco a gente passa o panorama da Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte que tem muitas mudanças. O time tá escalado com o Diogo Silva, o Júlio, pela primeira vez como titular no comando aí da gestão do Rodrigo Santana, se bem que hoje é o Gabriel Remédio no banco de reservas. David Braz de volta ao time depois de algum tempo fora devido a problemas médicos. O Márcio Silva mantido na equipe e o Diego Porfírio de volta ao time titular da Ponte Preta na lateral esquerda. Meio campo com o Barcelos, hoje o capitão, André Lima e Tarik, ou seja, vamos colocar aqui 3 volantes, se a gente contar que o Danilo Barcelos é volante, ou 3 zagueiros com o Barcelos fazendo uma linha de terceiro zagueiro. O ataque, 3 atacantes, Diego Tavares, titular do time, e aí o David da hora e também o Potker que volta depois de um problema muscular. O time do Londrina, o Tubarão, que tem estreia hoje do Rogério Micali, que já foi técnico da seleção brasileira nas Olimpíadas, né? Rogério Micali é o treinador, ele que assume a equipe porque o Alan Al acabou sendo demitido. Tem Kozlinski no gol, o Maurício, né? Tô pensando seriamente de chamar de Maurício, cara. André, Caio, Gabriel Lacerda e Rafael Monteiro, André Luiz, Lucas Marques, o capitão, Thales, Vitinho, Iago Teles, esse rapaz é uma fumaça, tá voltando ao time hoje. E o Bruno Santos, jogador que a gente conhece aqui de Campinas, passou pelo Guarani. O André Luiz eu preciso confirmar, mas eu acho que é o André Luiz que jogou na Ponte, tá? Aquele volante que jogou na Ponte, alto, né? É o André Luiz, esse jogador que veio do Sampaio Correia para Ponte Preta e agora ele está no Londrina. Lembrando que o Londrina tem também o Kevin, né? Só que o Kevin tá machucado, por isso não está à disposição. Lateral esquerdo que foi campeão com a Ponte Preta na Série C na última temporada. Aliás, é jogo que decidiu a Série C, né? Jogo que decidiu a Série C, a Ponte foi campeão no passado e o Londrina ficou com o segundo lugar. Muito bem, a bola vai rolar às 7 horas da noite. Hoje tivemos chuva na região metropolitana de Campinas, né? Choveu em Campinas, nesse momento o tempo tá nublado, mas não tá chovendo, mas a temperatura vai caindo aqui em Campinas. Noite de segunda-feira, vamos fazer o seguinte então? Já trouxe aí as primeiras informações, mas eu quero a opinião, o comentário do Frank Francisco e já o seu comentário também na nossa transmissão no YouTube. Frank, vamos soltar a vinheta sua, a gente vai de carona com o Frank, mas eu quero saber o destaque do Frank Francisco, 18 e 27. Frank Francisco. Tudo bem, Frank? Grande abraço pra você, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nação Ponte Pretana. Boa noite, Bolacha. Bom, Marcelo, você quer um destaque meu? Eu vou te dizer que eu não gostei do meio-campo da Ponte Preta. Eu também não. Já vou começar por aí, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu não gostei. Muito bem, a gente falava aqui, ou por exemplo, o Elvis está no banco de reservas, né? O Elvis está no banco de reservas. Mas ele mexe mais na zaga. São 3 mudanças na zaga. O Júlio, na vaga do Justin e do Thales, né? Jogando sempre um ou outro. O Júlio, que aliás renovou o contrato com a Ponte até 2029. A Ponte tá quase perdendo esse rapaz aí. E tava todo mundo pedindo o Júlio. Treinou a semana aí, ganhou a titularidade. David Braz está de volta ao time, acho que aí dá segurança para a zaga, né? Apesar de entender que o Lucas Cunha não estava mal, ele colocou o menino lá, o Emerson, o Anderson, mas eu também não entendi o porquê. E o Diego Porfírio na lateral esquerda. A zaga muito mudada, mas pode ter o porquê também, né, o Frank? Porque a Ponte toma 6 gols em 2 jogos. Né? Aí você vai colocar a culpa na zaga? Pelo menos do que está colocado aqui, se ele mexeu no sistema defensivo. Marcelo, vamos por partes, né? Vamos fazer assim, olha. Eu vejo isso, Marcelo, de uma maneira mais prática. Tô contigo. Se eu vou mexer no time como ele mexeu aqui, e vamos lá, na defesa ele mexe 1, 3, 2, 3 posições. O Júlio, tudo bem, a gente vinha pedindo. Eu sou um que peço o Júlio pelo menos desde a 3ª partida da Ponte
na Série B, eu peço o Júlio, vocês são testemunho, o torcedor ponte pretano também. Sim, você e 90% da torcida. Dos dois laterais que tem aí, com todo respeito ao pessoal, que pode ser muita gente boa, treinar bastante, ser bacana, o Júlio joga mais. Agora, aqui na zaga, tudo bem, o David Braz, se tiver em condições, Marcelo, eu sei que muita gente não gosta dele, mas eu há muito tempo vinha falando. Estava jogando muito enquanto não estava em condições e não se machucava, não estava machucado. Para mim, era o jogador mais importante da defesa. Volta agora? Ok, vamos ver se o Márcio Silva consegue, ou, por exemplo, já no jogo de hoje, ter um pouco mais de calma. Lembra que eu comentei na última partida que eu tenho achado o Márcio Silva estava muito agitado, muito, parece que fora da casinha. Chegava meio afoito nas jogadas e, sei lá, estava estranho. Tomara que hoje ele esteja num posicionamento melhor. O que eu não consigo entender, Marcelo, é a lateral esquerda. O Diego Porfírio. Por que entrar com o Diego Porfírio? O Kevson não tem jogado mal. Agora o treinador às vezes não sabe se entra com o Danilo fazendo lateral e aí solta o Kevson. Eu acho que o Kevson joga um pouco mais à frente, mas você pode pôr ele e pôr alguém para cobrir essa lateral. Né? Seria fácil. Eu não entendo o porquê do Diego Porfírio. Mas vamos ver, né? A gente não vê o treinamento, aquela história. Eu sempre falo isso. A gente tem uma visão fora do campo e de acordo com aquilo que a gente vê do jogador em alguns jogos. O treinador, ele tá treinando, Marcelo. Durante a semana ele tá vendo o cara lá. Eu tenho uma teoria. Eu acho que, pra mim, o Porfírio defende melhor do que o Kevson. Sim, isso então, eu concordo. Pra estancar mais ainda esses gols aí, porque 6 gols em 2 jogos realmente é muito. Muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Então ele mexe no sistema defensivo. Só pra abastecer mais informação a quem tá acompanhando a gente, eu tô vendo aqui o banco de reservas, nenhum dos laterais que estavam jogando da direita estão no banco, tá? Só tem o Kevson de lateral no banco de reservas. Os outros, o Thales não tá no banco e o Justen também não tá no banco. Então, lateral no banco só tem o Kevson de lateral. Tô pra te dizer, Frank, que pra mim o Danilo Barcelos vai ser o armador do time hoje. Eu acho que o Danilo não vai jogar numa terceira linha. Eu ia falar isso, Marcelo. Terceiro zagueiro. A gente ficou com o André Lima e Tarek. Marcelo, o Tarek é um cara de pegada, pra mim um volantão das antigas, né? Ele sabe chegar bem ali, pega, tá tudo certo. O meu problema é o Tarek com bola pra frente. André Lima, mesma coisa, eu acho muito bom jogador, mas um jogador lento, muito previsível. Pelo menos nesses jogos que tem feito pela Ponte, eu digo assim, ele não tem comprometido, né? De dizer assim, foi o culpado por tal gol, foi o culpado por tal situação, mas é um jogador muito lento, muito previsível. Então, no contrapeso, a gente tem o Danilo Barcelos, que tem condições com a bola no pé de saber o que vai fazer. Então, eu também acredito que ele vai ser o meio armador aqui. E à frente, Marcelo, eu praticamente também não entendo, cara, o David da hora, por que já não sai então com o Luiz Felipe? Tá no banco. E o Luiz Felipe dos atacantes é o melhor. Não aguenta 90 minutos, Marcelo, não me importa, entra com o cara pra jogar. Depois a gente vê quem que vai entrar pra substituir, pô. Sei lá, de boa mesmo, eu teria colocado o Elvis e teria tirado o David da hora aqui. E eu quero fazer uma observação, Marcelo. Você viu quem não está no banco também? Quem? Brandão também não tá no banco de reservas, verdade. Então, Marcelo, aquelas coisas assim, muita gente recebe muita oportunidade, outros pouquíssimas e tem que entrar e ser o Pelé. Isso eu não gosto, eu acho que tudo precisa ter um critério. O Rodriguinho, que entrou bem, tá no banco de reservas. Sim, o Rodriguinho foi bem, isso é verdade. Ele tá no banco de reservas. Mas, por exemplo, o Jonathan Cafu, todas as vezes que jogou, nenhuma disse que veio. Tá no banco também, né? Tá no banco. Por que o Brandão até agora não pode entrar numa partida e jogar, Marcelo? Pra gente ver ele nos 90 minutos, o que ele joga. Você sempre coloca faltando 20 minutos, 15 minutos para acabar o jogo, naquele jogo que já tá perdido, que não tem mais, o time já tá jogando na base do estourão pra frente, e aí fica difícil. Eu não gosto desse tipo de avaliação. Mas não treinou bem durante a semana. Amigo, futebol também tem um detalhe, Marcelo. Eu joguei. E muitas vezes o cara treina bem durante a semana inteira e o outro não. No dia do jogo, o outro joga muito, o que treinou bem a semana inteira é um horror. Então a gente precisa ter um certo cuidado. Eu não gosto do critério que está sendo usado com o Brandão. Pode ser que esteja machucado, que a Ponte também não informa, a gente não está sabendo. Verdade. Mas vou deixar aqui a minha opinião, eu não gosto desse critério. Muito bem, lembrando que se a Ponte Preta então vencer hoje, ela vai a 10 pontos com 3 vitórias, né? E ela vai para a 15ª colocação.
ela passa Avaí e Cuiabá, porque o Avaí tem 10 pontos, 2 vitórias, o Avaí que já foi líder do campeonato, hein? E o Cuiabá, 10 pontos, 1 vitória. Então a Ponte Preta, se vencer, ela sai da zona do rebaixamento e vai para a 15ª colocação. E aí quem vai para a zona do rebaixamento é o Cuiabá. Já vou passar aqui a tabela aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, mas antes até do intervalo, deixa eu mandar abraço para você que já tá na live chegando com a gente. Dá o joinha, dá o curtir, o meu foi o número 11, daqui a pouco o Frank fala qual foi o dele, o Bolacha também. O Jacir Ferreira tá mandando boa noite a todos. Valeu, Jacir. Parabéns aos jogadores pelos protestos. Aliás, a rapaziada não concentrou de novo, tá? Prometido que não foi cumprido. O Carlos mandou o like número 1 aqui, valeu, vai apresentar o intervalo FI. O Jacir foi o like número 2. O Frank tá junto com a gente. Você foi o 23, Frank? A hora que eu abri já tinha 22 amigos aqui. Ah, então eu não fui o 11 não, Já tinha 22 quando eu abri, por isso que eu fui de like 22. Então tá. Apesar que muita gente não dá o like, né, Marcelo? Aí Verdade. eu não olhei pra contar, eu só li a numeração em cima e já entrei com esse like. O Marcelo, e olha só como é corretor de texto, né? Eu coloquei like 23, saiu literalmente 23. 23. Boa noite, rapaziada. Show de bola. Bola pra cima, macaquinha. O Emanuel Brito, jogo bom para cartões. Ah, é sim. Valeu. O Marcelo Borges está com a gente. Boa noite, nobres. Sempre aqui prestigiando a melhor equipe. Abraço, Marcelo. Francisco, bom jogo. A Chape não vai. Lamentável. Pô, classificou na Copa do Brasil. Eliminou nada mais, nada menos do que o Botafogo. Calma, Marcelo. Calma, tem muito campeonato ainda. O Tony, like 8. Boa noite, amigos. Corsato, Frank e toda a nação. Vamos ver o tamanho que será o sofrimento hoje. Cara, a Ponte joga é sofrimento. A gente já tem que acostumar com isso. Jogou a Ponte é sofrimento. O Jacir Ferreira, Rodrigo Santana faz falta. Hoje mais um jogo de suspensão aí pelaquela expulsão contra o Atlético de Goiás, né? E se eu não me engano é o último jogo. Então hoje o Gabriel Remédio está no banco de reservas. Valeu, o JHN também está com a gente. Pra cima, Ponte. O Aparecido Alves, like 12. Valeu, compartilha a transmissão, manda joinha pra gente. Vamos que vamos, estamos te esperando aqui no YouTube do Portal Futebol Interior. Futebol Interior Oficial, tá? Futebol Interior Oficial. Aproveita para mandar a sua mensagem pra gente. Lembrando que esse jogo fecha a 9ª rodada da competição, tá? Esse jogo fecha a 9ª rodada da competição. Ponte Preta e Londrina. Ô, Bolacha, posso chamar o intervalo? Então vamos pro intervalo, porque daqui a pouquinho aí a gente traz a ficha técnica do jogo, vou falar mais com você aqui na live, destaco a 9ª rodada da Série B, enfim, muita informação para você conectado com a gente aqui no Portal FI, na transmissão dos canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão!
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Marcelo Cossato. Muito bem, de volta, faltando 20 minutinhos para 7 horas da noite, 20 para 7. Excelente noite para você que está acompanhando a gente daqui a pouquinho. Ponte Preta e Londrina, Londrina e Ponte Preta. Macaca de Diogo Silva, Júlio, David Braz, Márcio Silva, Diego Porfírio, Danilo Barcelos, André Lima, Tarek, Diego Tavares, David da Hora e Potker. Já o Londrina de Maurício Kozlinski, André Caio, Gabriel Lacerda, Rafael Monteiro, André Luiz, Lucas Max, o capitão Itales, Vitinho, Iago Teles e Bruno Santos, o Tubarão, que tem a estreia do Rogério Micali. Bom, vamos falar aqui então da rodada da Série B, nona rodada. Tivemos no 1º de maio, sábado, São Bernardo empatando com o América pelo placar de 1-1. O primeiro colocado empatou com o último colocado. 1-1 e quase perdeu. O Operário tomou uma trauletada em casa do Náutico, 6-2. O Goiás venceu o Botafogo por 1-0. O Goiás, que há 2 rodadas atrás estava atrás da Ponte Preta na zona do rebaixamento, né? E agora é o 6º colocado. Vejam só. É o 6º colocado. O Cuiabá empatou com o Novo Horizontino 0-0. O Atlético empatou com o Juventude 1-1. O Vila venceu o Avaí 2-0. O Ceará venceu o Fortaleza de virada 2-1. O Criciúma empatou com o Atlético Goianiense 1-1 e o Sport perdeu para o CRB, que estava atrás da Ponte Preta pelo placar. Não estava atrás da Ponte. O CRB tinha 1 ponto à frente da Ponte, mas estava na zona do rebaixamento, né? Então ele foi a 11 pontos agora com a vitória surpreendente em cima do Sport, que não havia perdido no campeonato ainda, né? Era o único invicto da competição. Bom, o São Bernardo líder 17, Náutico segundo 16, o Sport terceiro 16, o Vila Nova o quarto 16, o Fortaleza o quinto com 15 e o Goiás o sexto com 13. É bom a gente lembrar, né, que nesse campeonato aqui, então é o seguinte, os 2 primeiros já sobem direto para a primeira divisão na próxima temporada, vão fazer a final. E aí teremos um duelo, um playoff envolvendo o terceiro, quarto, quinto e o sexto. O terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto, né? Então, São Bernardo e Náutico estariam na Série A. Olha o Náutico, hein? Na próxima temporada. Sport, Vila Nova, Fortaleza e Goiás nos playoffs. Novo Horizontino é o 7º, 13. O Criciúma, o 8º, 13. O Ceará, o 9º, 13. O Juventude, o 10º, 13. 11º, Atlético Goianiense, 12. 12º, Operário, também 12. O CRB, 13º, 11. O Atlético, 14º, 11. O Avaí, 15º, 10. O Cuiabá, 16º, 10. Zona do rebaixamento. Vamos lá. Botafogo, 9, 17º. Ponte Preta, 7, 18ª. O Londrina, 5, 19º. O América, 3, 20º. Se o Londrina vencer a Ponte, ele não sai da zona do rebaixamento, mas passa a Ponte. Aí joga a Ponte na vice-lanterna e ele vai para 8 pontos. O Cuiabá, que corre o risco de ir para a zona do rebaixamento caso a Ponte vença, né? Porque se a Ponte vencer, ela vai a 10 e aí ela vai ter 3 vitórias. Ela passa o Cuiabá, que tem 1 vitória, e o Avaí, que tem 2 vitórias. Os 2 times estão com 10. Aí quem iria para a zona do rebaixamento seria o Cuiabá. Lembrando que na próxima rodada, a Ponte Preta vai pegar o CRB. O jogo está marcado para 4h30 da tarde. É domingo, 4h30 da tarde, lá no Rei Pelé, né? O CRB que está melhorando no campeonato. E deixa eu ver aqui
com quem que vai jogar o Londrina, sábado, 6h30, lá no Castelão contra o Fortaleza. Jogos dificílimos para as duas equipes na sequência da competição. 6h44, muito bom ter você junto com a gente por aqui. Já a ficha técnica do jogo para você. E deixa eu pegar aqui alguns destaques do Portal Futebol Interior. Vamos lá, muito perto. Arsenal vence, pode conquistar a Premier League já nesta terça-feira. Copa do Mundo, confira. Com Neymar, Ancelotti confirma os 26 convocados para a Copa. O jogador que não defende a seleção desde 2023, camisa 10, ostenta a marca de 128 jogos, 79 gols e 59 assistências. Dorival Júnior comenta sobre sua volta ao São Paulo. Teremos também aqui Joseense e Azures. São Joséense e Azures, pré-jogo. Tem também Sul-Americana, São Paulo busca classificação nesta terça. Guilherme Alves diz sobre planejamento em seu novo cargo. O Guilherme Alves que agora voltou lá para o Atlético Mineiro. Tem também destaque aqui para a segunda passagem de Neymar no Santos. Trio de brasileiros jogam pela vida nesta terça na Copa Libertadores. Com foco no G4, jogadores do Água Santa valorizam o empate. Esses são os destaques para você no portal Futebol Interior. Bom ter você junto com a gente. Pegou no microfone, fala, Frank. Tem uma pergunta para você aqui, Marcelão, do Silvio Seico. Ó, esse goleiro do Londrina é aquele que tomou o gol do Fecim no derby? Foi, pô. É ele mesmo, então, Silvio Seico. É ele mesmo, é o Maurício Kozlinski. Né? Nome complicado, bom goleiro. Eu acho ele bom goleiro. E o goleiro reserva é ex-Ponte, o Luan. Eu ia te perguntar. É o Luan. Luan, né? Que na Ponte Preta ficou, acho que 5 anos, jogou 3 jogos, 4 no máximo. É isso mesmo. Ele pegou o banco de um monte de jogador aí. Tenho saudade dele, não. Veio do Bragantino. Mas tô pra te dizer que ele é muito mais seguro do que muito goleiro que a Ponte teve, que foi titular até na época dele, viu? Enfim, mas lá no Londrina também está no banco de reservas. Expectativa hoje não é de um público muito grande, né, Frank? No máximo aí, se bater 5 mil, eu já vou ficar contentíssimo, Frank. Eu tô com você, Marcelo. Nós estamos falando de uma segunda-feira, jogo às 19 horas. O futebol brasileiro, por essas e outras, eu me entristeço e acredito que dificilmente ganharemos alguma coisa relevante daqui para frente, tá, Marcelo? Não tem como pular aqui, Marcelo. Sei que não tem nada a ver com Ponte Preta e Londrina, mas que lambança ontem no jogo do Santos e na substituição do Neymar. Que lambança! A arbitragem brasileira. Todo dia um eita diferente, né? Um eita diferente. Muito bem, a gente falava aqui do Rogério Micali, hoje teve a convocação da seleção, né? Rogério Micali, que foi campeão olímpico, né? Com a seleção brasileira em 2006, time que tinha o Neymar. Verdade. Time que tinha o Neymar, que hoje foi convocado novamente para a seleção brasileira. Marcelo, deixa eu jogar uma pimenta, depois eu falo a minha opinião, tá? Falar em pimenta, eu fui fazer uma comida hoje, mas pimentei o bagulho, cara. Coisa boa? Exagerei. Eu não gosto de pimenta, não. Ô, Marcelo, o que você achou da convocação do Lucas Paquetá? Mas fala a verdade. Cara, o Remédio tá falando, será que a gente consegue pegar, ô Bolacha? Fala, Remédio! Uma opção deles por problemas extracampo, mas tivemos uma excelente semana de treinamento, semana muito boa, os atletas focados e preparados para fazer aquilo que tem que fazer. O trabalho foi todo feito durante a semana, enfim, não tivemos nenhum problema na preparação, né, com relação a isso, e os atletas estão totalmente focados e preparados para fazer um grande jogo hoje. E sabemos que é uma partida muito importante, né, um confronto direto de duas equipes que estão na mesma situação na tabela, e a gente sabe a importância de pontuar hoje em casa para sair dessa zona de rebaixamento, né, e começar, né, a pensar em galgar coisas maiores na competição. Tá aí o treinador da Ponte hoje, o Gabriel Remédio, ele que está no lugar do Rodrigo Santana, que está suspenso, não pode atuar. Você falou do Paquetá e eu cheguei na redação do Portal Futebol Interior e a gente estava acompanhando a convocação, né? E eu vim para cá ouvindo também, né? E eu discordo totalmente da convocação do Paquetá, mas é uma opinião que eu tenho. Aí o Roberto Marcondes me fez uma pergunta: quem você levaria? Na hora eu não consegui responder, falei, preciso dar uma analisada, mas da redação aqui para a rádio, que não dá mais de que 50 metros, eu levaria, por exemplo, o Thiago Silva para a zaga, o Matheus Pereira
meia do Cruzeiro. O próprio Gerson, pra mim, tá jogando mais do que o Paquetá, sabe? Então, assim, agora, se você me perguntar, você gostou da convocação do Neymar? Gostei, eu levaria o Neymar. Não sei se pra ser titular do time. Se bem que pela convocação aqui, eu acho que é até titular, viu? Eu acho que é até titular, tá? Mas teria levado, sim, o Neymar. É um campeonato curto. Se ele estiver bem fisicamente, tecnicamente ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. O Neymar, o Marcelo... O Micali tá falando, o Bolacha? Vamos ver se a gente consegue pegar o Micali? Especial, família, amigos, e um clube que eu tenho uma história, onde eu iniciei jogando futebol, e retornar ao Brasil depois de 5 anos fora também, sendo o Londrina, por mais que a situação é difícil, a gente acredita que a gente pode dar contribuição, que a gente pode começar a reverter essa situação, né? Eu acho que com trabalho, com dia a dia, com ideias e muito trabalho, a gente pode dar essa reviravolta. Então, motivo de alegria, estrear hoje aqui também. Sei que é um jogo extremamente difícil, pela situação da Ponte também, mas a gente veio aqui com a intenção de buscar, de pontuar, ganhar, né? E quem sabe já começar dessa arrancada aí para tirar o Londrina da situação que se encontra. Muito bem, tá aí então o Rogério Micali, estava treinando a seleção sub-23 do Egito, né? Ele mesmo fala na entrevista aí, 5 anos fora do Brasil. Eu te interrompi para pegar a palavra do Micali. Termina aí, Frank. Então, Marcelo, eu vejo assim, olha, o Neymar, ele tem que ir, tinha que ir mesmo, não tem como vai deixar o Neymar fora de que jeito. Tô com você, se é titular aí é outra história, mas ter um Neymar no banco, numa partida onde de repente você precisa resolver e você precisa de um talento, meu, é muito mais gostoso você olhar para o banco e falar, vem menino, resolve lá. Eu acho que tinha que ir. Agora vou falar sobre o Paquetá. Tem coisa no futebol brasileiro, Marcelo, que a gente às vezes não pode chegar aqui, afirmar e cravar, né? Mas eu penso assim, cara, isso é jogada de empresário, porque Paquetá na Copa do Mundo, na seleção, nem no Flamengo o cara não consegue ser unânime, amigo. Não, para. Pra mim, pode parar com esse negócio aí. E não gostei da convocação do Everton, goleiro, tá? Não? Não gostei também. Pra mim, falta de critério. Em quantas convocações ele foi chamado? O Neymar também não foi chamado nenhuma. Mas o Neymar é craque, né? E o Everton? Aí fica difícil, né, amigo? Assim... Marcelo, entre outras seleções convocadas pelo Brasil para a Copa, talvez essa seja menos polêmica. É que nem aqui, a gente discutiu 3 posições. Mas tá legal, vamos ver o que acontece. Eu cravo desde já que não acredito no Brasil. Muito bem, vamos fazer o seguinte então, faltando 8 minutinhos para 7 horas da noite, as equipes adentrando no gramado, a Ponte toda de branco, com a faixa preta no peito, o time do Londrina com seu uniforme tradicional, camisa branca, listras azul, né, na cor azul, uniforme bonito também do Tubarão, a bola vai rolar, o público é bem pequeno, viu, no Majestoso, vai chegar muita gente com a bola rolando. Vamos fazer o seguinte então, 6h52, ficha técnica, eu faço a ficha técnica, passo o próximo jogo e o Bolacha comanda toda a técnica. Vai, Bolacha! Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Escalada pronta, definida pelo Gabriel Remédio, hoje na vaga de Rodrigo Santana, que está suspenso o treinador Ponte Pretano. Tem Diogo Silva, número 12, o goleiro. Júlio, novidade na lateral direita, número 2. David Braz, de volta ao time titular, número 33, é o zagueiro central. Quarto back é o Márcio Silva, número 44. Lateral esquerda, outra novidade, Diego Porfírio, com a número 13. Meio campo da Macaca tem Danilo Barcelos, capitão do time número 14, André Lima, o segundo volante número 8, e o terceiro homem do meio campo, o terceiro volante, como queira, é o 38, Tarek. O ataque tem Diego Tavares, número 7, David da Hora, número 18, Potker, número 9. Macaca confirmada com Diogo Silva, Júlio, David Braz, Márcio Silva, Porfírio. 12, 2, 33, 44, 13. O Danilo Barcelos, André Lima, Tarek, 14, 8, 38. Diego Tavares, David da Hora e Potker. No banco de reservas, para o gol, o Vinícius, mais Lucas Cunha, Rodrigo Souza, Elvis, Luiz Felipe, o Everton, Miguel, Jonathan Cafu, Palácios,
Kevson, Gustavo Teles e Rodriguinho. A Macaca, 18ª colocada no campeonato, 7 pontos, 8 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Marcou 6, sofreu 12, 6 gols negativos, tem 29% de aproveitamento. A Ponte volta a campo no próximo domingo, dia 24, 4h30 da tarde, nas Alagoas, contra o CRB. Futebol Interior. Azul celeste da tua bandeira. É um Tubarão, um Londrina escalado, pronto, definido pelo Rogério Micali, estreante da noite. Tem Maurício Kozlinski, goleiro número 30. O André é o lateral direito número 13. Caio vai com a número 22, é o zagueiro central. O quarto zagueiro é o Gabriel Lacerda, número 15. Lateral esquerdo é o Rafael Monteiro, meia dúzia. André Luiz, ex-Ponte Preta, é o primeiro homem do meio campo, número 5. Lucas Marques é o capitão do time, veste a número 8. Thales é o armador dessa equipe, vai com a 96. O ataque tem o Vitinho, prata da casa, número 7. Iago Teles faz gol, fumaça, hein, número 11. E o Bruno Santos, número 9, ex-jogador do Guarani. Kozlinski, André, Caio, Gabriel Lacerda, Rafael Monteiro, 30, 13, 22, 15, meia dúzia. André Luiz, Lucas Marques e Thales, 5, 8, 96. O Lucas Marques é o capitão. Vitinho, Iago Teles e Bruno Santos, 7, 11 e 9. No banco de reservas, à disposição do Micali, tem ex-Ponte, Luan Ribeiro, o Everton, número 2, André Cardoso, o Paulinho Mocelin, é outro que gosta de fazer gol contra a Ponte, Fabiano, Cauê Leonardo, João Tavares, Caio Rafael, João Vitor e também Juninho, jogadores à disposição do Micali. O Londrino Tubarão é o vice-lanterna do campeonato, em 5 pontos em 8 jogos, 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas, marcou 8, sofreu 14 e também tem um saldo negativo de 6. 20% de aproveitamento o time do Paraná, que enfrenta na próxima rodada, sábado, dia 23, no Castelão, em Fortaleza, o time do Fortaleza. Arbitragem. Com o uniforme, camisa, meias vermelhas, calção preto. Tailan Azevedo Gomes, do Amapá. Também do Amapá vem os seus assistentes. Luan Patrick Pereira da Silva, é o assistente 1. Inácio Barreto da Câmara, o assistente número 2. O quarto árbitro, o Murilo Tarrega Victor Paulista. E o VAR, o homem do BO, é o Rodrigo Carvalhares, de Miranda Carioca. Ficha técnica do jogo. É isso, vai rolar a bola, nona rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Duas equipes que estão lá na ponta de baixo da tabela, correm atrás da bola. E você se liga conosco aqui no portal Futebol Interior. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Conosco, a Rádio Futebol na Canela. Um abraço para toda a turma da Rádio Futebol na Canela, retransmitindo o nosso som nesta noite fria de segunda-feira aqui em Campinas. Público pequeno, como eu disse. Frank, tudo pronto. A Ponte pode até não jogar nada, mas os 3 pontos são muito importantes, né, Frank? Ah, Marcelo, hoje é jogo de 6 pontos, né? Infelizmente, para as duas equipes que protagonizaram, né, a disputa do título da C. Mas hoje é jogo de 6 pontos. Quem vencer vai estar numa boa. Se empatar, fica ruim para os dois. E só para não passar batido aqui, hein? Tô mandando um abraço lá pro Charles de Cambé, Marcelo. Oi, ele falou que só falta o Londrina levar uma sacolada. Ponte 5-0, rapaz. Um abraço para você, Charles. Obrigado aí pela audiência, pela companhia, viu? Seja bem-vindo. É improvável que isso aconteça, porque a situação da Ponte Preta realmente não é das melhores. Mas tudo pode acontecer no futebol. Olha, poucas vezes eu vi tão pouca gente no estádio da Ponte Preta na geral, igual eu tô vendo agora, hein? Meu Deus. Marcelão, desse jeito aí, será que chega a 3 mil? Vai começar o jogo, a bola vai rolar, tá esperando dar o tempo aí para começar o jogo, né? Posse de bola do time do Londrina, que vai começar o primeiro tempo defendendo o gol do portão principal, portão de entrada do estádio Moisés Zucarelli. Para você que não está acostumado com o estádio Moisés Zucarelli, à esquerda do seu monitor. A Ponte Preta defendendo consequentemente o gol à direita, gol da linha do trem.
e atacando pro gol do portão de entrada. Posse de bola do Brunão, o Bruno Santos do Londrina. Vai começar o jogo, seja bem-vindo você que está acompanhando a gente na Rádio Futebol na Canela. Vamos juntos, eu e você e todo o timaço do Portal Futebol Interior, comigo Frank Francisco e também o Bolacha. Lembrando que o Carlos Corsato vem no intervalo FI. O que está acontecendo lá que o árbitro ainda não vai dar início ao jogo? O torcedor está chegando, hein? O árbitro está esperando alguma coisinha lá, dá o tempo aí para começar a partida. Mande a sua mensagem para a gente na nossa arquibancada virtual. Se está na transmissão, dá um joinha também, compartilha a transmissão, registra aí a sua audiência. Estamos te esperando aqui, viu? Estamos te esperando, bem-vindo, bem-vinda ao Portal Futebol Interior nesta noite de segunda-feira. Gostoso, muito bom ter a sua companhia, a sua audiência, o seu carinho com a gente nesta noite de segunda-feira. Vai rolar na bola, você vai se ligar aqui no Portal Futebol Interior conosco, a Rádio Futebol na Canela. A Ponte que tem novidades aí, daqui a pouco a gente fala dos desfalques também. Vai começar o jogo, apita o árbitro. Bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Simbora, eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. FI Playson, imagem no melhor do futebol. Londrina já perdeu a posse de bola, recupera o time da Ponte Preta. Já tem a primeira falta no jogo para Macaca. Falta em cima do David da hora. Campo molhado, André Luiz, ex-Ponte Preta. Chegou, fez a falta, tá parado o jogo. Falta pro time da Ponte Preta no campo de ataque. É meio que da intermediária. Ponte Preta que não tem o Murilo Cavalcante, né? Que é um jogador que bate bem na bola. O Elvis no banco de reservas. O Murilo tá machucado. E o Brian Borges hoje também é desfalque na Ponte pelo cartão amarelo. É o Danilo Barcelos que vai nela. Apenas um jogador na barreira do goleiro Maurício. Vai pra bola, direto pro gol no travessão. Os caras estão indecisos lá, mas teve desvio do Kozlinski, hein? No travessão do meio da rua. Que pancada! Que pancada com a ponta do dedo, manda para escanteio o goleirão do Londrina, Frank. Que bola marota, hein, Marcelo? Ela deu uma descaída aqui, se o Maurício não dá um tapa, Maurício. A bola ia entrar, hein? Escanteio pra Ponte, bola pra dentro da grande área, sobe André Luiz, mete a cabeça na bola, tira, deu rebote, sobrou pro time da Ponte, entrada da grande área, André Luiz de novo tirou e agora tome contra-golpe, bola pro Bruno Santos, solta a bola pela direita, trabalha pro time do Londrina, bola com o Iago Telly, chega, a zaga da Ponte tira, tem poças d'água no gramado, a Ponte recupera a posse de bola aqui pelo lado direito, trabalhando com o Júlio, muito pedido pela torcida da Ponte Preta. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte tem posse de bola aqui no campo de defesa. Porfírio perdeu, saiu jogando errado. Melhor pro Lucas. Soltou pro Bruno, bateu pro gol. Espalma o goleiro. Diogo Silva todo de preto. Faz a defesa, esse Bruno é perigoso, manda a bola para escanteio, bobeira aqui do Porfírio, cara. Bobeira do Porfírio, perdeu a bola e aí o Brunão queimou pro gol no canto, agachado. Espalma o goleiro, manda a bola para escanteio. Escanteio pro time do Londrina, vai pra bola ali, o lateral direito é o André, é ele que vai pra bola, autorizado. Perna direita na boca do gol, toque de cabeça na entrada da grande área, afasta a zaga, tira, deu rebote, sobrou pro Iago, bateu pro gol, trava a zaga da Ponte Preta. Rapaz, sobrou pro Iago, a zaga da Ponte tirou, ele jogou de novo dentro da grande área, passa por todo mundo, vai embora. É uma boa chance pra Ponte, bola no travessão, uma boa chance também pro Londrina. Diogo Silva já trabalhou. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Seja bem-vindo, você que está acompanhando a nossa transmissão. Vamos que vamos. Bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. A Ponte vem para o campo de ataque, tenta chegar aqui. Bola no campo ofensivo. David da hora tentou ajeitar essa bola, não conseguiu. Melhor para o zagueiro da equipe do Londrina. Mete o pé na bola, tira dali o Gabriel Lacerda. A bola voltou, sobrou para a Ponte. David da hora, lado esquerdo, puxou da ponta para o meio. Toca essa bola para o Diego Tavares. Soltou dentro da grande área para o Potker no domínio. Pela direita, acabou não dominando aí na sequência. Lateralzão, hein? Bugou, hein?
Rafael Monteiro, ele esqueceu, olhou pra bola, esqueceu que o campo tava acabando, saiu com bola e tudo, Frank. Ô, Marcelão, adorei essa, ele bugou mesmo, deu um bug no cérebro dele ali. Que doido, maluco! É, rapaz, ele olhou pra bola, quando ele viu a bola já tinha saído. Na pressão do Potker, é escanteio pra Ponte, segundo escanteio do jogo lá pelo lado esquerdo, segundo do jogo pra Ponte. Vai o Danilo Barcelos, perna canhota fechado na boca do gol, Kozlinski. Deu um tapa na bola, tirou, sobrou com o Tarek, tentou dividir de cabeça aí o Iago Teres tira. Dá um bico na bola, joga aqui no campo de defesa. A bola sobra, é pro time da Ponte Preta, quem domina por ali é o jogador Diego Porfírio. Solta a bola pela direita, trabalha pra Danilo Barcelos, organizou, soltou essa bola aqui pro Júlio, tentou sair jogando aqui no campo ofensivo pela direita, perdeu. Recupera, sai jogando Lucas Marques para a equipe do Londrina. O Londrina tá armado pro contragolpe. Solta a bola aqui na ponta direita. Bola enfiada dentro da grande área pro Bruno. Cruzamento fechado. Passa, vai embora. Cruzamento fechado. Passa, vai embora. Por pouco Londrina não vai pra rede. É, gente. Londrina tá daquele jeito. Daquele jeito tá armado para dar o bote, viu, Frank? Ó, Marcelão, nós estamos com 5 minutos de jogo e assim como a Ponte chegou, Londrina já respondeu. Então, para mim, de cara, já vou te falar que estou gostando do jogo. Mas temos um problema na entrada da área, Marcelo. É, principalmente aqui com a passagem do Vitinho, do próprio Thales, né, o Bruno, o Iago Teles, são jogadores perigosos. A Ponte tá tendo dificuldade, mas vem aqui pro campo de ataque pela direita. Potker evita a saída lá do direito, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Tava ali na marca do pênalti, o David da hora, só que ele cruzou muito fechado, né? Ele cruzou na pequena área. E aí passou por todo mundo, ninguém foi, ela se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de defesa lá do direito, favorece o Londrina com o André. Chegou de novo a Ponte pela direita lá com o Potker, o Frank. Ô, Marcelo, interessante, né? Jogador, às vezes eu falo que eu não entendo algumas coisas. O Potker vai no fundo, ergue a cabeça, o único lugar onde ele podia cruzar essa bola era ali onde ele cruzou, Marcelo. O cara quer ficar esperando atrás de toda a defesa do Londrina, não dá pra entender, né? E agora o árbitro deu reversão pra Ponte, hein? Deu reversão pra Ponte, demorou pra bater o lateral lá, o jogador do Londrina, o André. Lateral pra Ponte, Danilo Barcelos, ele que foi bater o lateral. Soltou essa bola um pouco mais atrás, trabalhando ali pro jogador da Macaca, que é o Márcio Silva. Márcio Silva pra David Braz, voltando ao time titular. Toca a bola pro barbudo Tarek. Tarek domina pra equipe da Ponte. Toca a bola pra Márcio Silva, pra Tarek. Dominou, deu um tapa de sinuca na bola, soltou pelo lado esquerdo. É pro Diego Porfírio, recebeu do David da hora. Sai da ponta, vem pro meio, de trivela, vira o jogo na direita, Diego Tavares, bico direito da grande área, Iago Teres na marcação, joga o corpo pra lá, pra cá, vai pra linha de fundo, cruzamento rasteiro na pequena área, na boca do gol, chega Gabriel Lacerda, perna canhota na bola, bica, tira dali, manda a bola pra lateral, posse de bola, campo de defesa lá do direito, campo de ataque lá do direito, defesa lá do esquerdo do Londrina, é o Júlio. Tocou essa bola ali pro David Braz. Passe errado, hein? Perdeu. Recupera Bruno Santos pro time do Londrina. Pau nele, Tarek. É, David Braz bobeou. O Tarek teve que fazer a falta. O árbitro pertinho do lance marcou o Tailan Azevedo Gomes. Tailan Azevedo Gomes. Você que tá na live aí, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha também, manda qual é o seu like, diga pra quem você tá torcendo. Tamo esperando você. Vem Londrina, vem Tubarão, campo de ataque, lado esquerdo, olha o perigo, fez a finta, ganhou da marcação, cruzamento pra trás, melhor pro time da Ponte Preta. Recuperação ali do jogador André Lima. Aí na sequência, sofreu a falta. O Diego Tavares do Iago Teles está parado o jogo, falta posse de bola pro time da Ponte. Quarta-feira tem Hora da Macaca, tá? YouTube, Hora da Macaca, não perca. Quarta-feira, 9 da noite. A Lucinene Pereira, jogo difícil pra Ponte. O John Felipe, 2-0 Ponte. O Eu Barbeiro, vamos Ponte Preta. Neuci Lucato, vamos ganhar de qualquer jeito. Boa noite, amigos e amigas Ponte Pretanos. O Severino Francisco, boa noite, meus amigos. Estou aqui em Piracicaba, torcendo para Macaca. O Carlos Merchan, boa noite. Vamos, Ponte. O Concerto Brasil Charles, sempre com a gente. O João Batista de Paula tá mandando abraço para todos. Valeu. Quem mais aqui? O Tony Som, assistindo na TV e ouvindo a transmissão. Olha, a Ponte vai pintar o gol. Potker, dentro da grande área, tocou. A zaga cortou para dentro do gol. Oh, salva em cima da linha. Por que você não chutou, Potker? Cruzamento de novo. Bola dentro da grande área do Danilo Barcelos na mão do Kozlinski. Cara,
Dentro da grande área, o Potker tentou tocar pro David da hora. E aí o zagueirão quase fez conta, depois ele foi lá e tirou. Mas o Potker poderia ter chutado, hein, Frank? Eu acho que o bugou agora serve pro Potker, né? Essa bola era para ele chutar pro gol e correr pro abraço, meu. Não tem como. Pra que cruzar essa bola, Marcelo? Não entendi, amigo. É isso, a Ponte perdeu essa chance aí, poderia ter chutado. André Luiz trabalha a bola aqui no campo de defesa para a equipe do Londrina. A Ponte recupera com Danilo Barcelos, está de lateral mesmo. Segunda linha, quem está fazendo ali é o Diego Porfírio. Posse de bola para o André Lima, dominou, tocou para o Tarek. O Porfírio passou, ele preferiu tocar na esquerda para o Danilo Barcelos. Cruzamento na boca do gol, sobe. A zaga tira, deu rebote, sobrou para o Danilo. Para o Diego dentro da grande área, cruzamento, chute. André Lima deu rebote, voltou para ele, chutou. A bola voltou, Diego Tavares bateu, passa, vai embora. Passa, vai embora. A Ponte insiste, persiste. Várias tentativas ali. A zaga foi tirando no chute por último do Diego Tavares. Olha a Ponte chegando de novo, hein, Frank? Marcelo, o jogo tá muito gostoso, né? A Ponte, quando desce e tá encontrando, conseguindo criar jogadas, né? Só precisa de um pouquinho mais de tranquilidade. Olha essa bola do Pote que era para ele ter batido e saído para o abraço. E agora aqui, Marcelo, verdadeiro bombardeio, né? Pegou no jogador da Ponte, voltou e por fim o Tavares enfiou o pé nela, mas precisa ter um pouquinho mais de capricho, gente. Eu não sei se é a fase, Marcelo, às vezes a bola queima, viu? Rapaz, aquele gol lá, o cara tirou em cima da linha de cabeça, um pouquinho mais a bola tinha entrado. Foi inteligente porque o companheiro dele acabou jogando contra o número 13, o André, e ele foi na bola e conseguiu tirar. Se eu não estou enganado, foi o Caio que tirou. Cara, mas por pouco a Ponte não vai para a rede. FI Play, som, imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. João Pedro, esse Potker é o que era do Internacional? Sim, o que era do Internacional. Tentou de longe, agora o time do Londrina. A bola se perde e vai embora. Tiro de meta para o time da Ponte Preta. É ele mesmo. Potker, Linense, Ponte. Aí da Ponte ele vai para o Cruzeiro, né? Aí o Cruzeiro negocia ele com o Internacional. Tem um negócio lá. Enfim, é o mesmo, tá? É o mesmo. Aí depois jogou CRB, Atlético Goianiense. Enfim, várias equipes do futebol brasileiro. Não sei se a ordem é essa aí, mas por essas equipes todas que eu falei, ele passou, tá bom, João Pedro? O Michael Fernandes. Valeu. Um abraço para você. Você, pelo que eu entendi aqui, não é brasileiro, né? Então eu não entendi o que você perguntou. O Ricardo tá falando que aquele chute do Potker faltou confiança, mas é o artilheiro da Ponte no campeonato com 2 gols. O Luquinha... falando já teve 2 escanteios para a Ponte, um pro Londrina, ô Luquinhas. Valeu. Pelo jeito ele não tinha apostado aí, né? Sou torcedor do Grande Colorado, espero que ele traga uma ótima vitória hoje para os torcedores da Ponte. O Potker é ídolo aqui na Ponte, viu, ô queridão? Cara, a TV tá repetindo um lance aqui, a bola não entra, né, Frank? A bola não entra. Quem tira é o Caio mesmo, em cima da linha de cabeça, mas a bola não chega a entrar. Pra mim ele tira em cima da linha, Marcelo. Também não tive essa percepção dela ter entrado, não. Trabalha a posse de bola o Gabriel Lacerda, lado esquerdo para o time do Londrina. Solta a bola pelo lado canhoto para Rafael Monteiro. Já no corredor, no campo ofensivo. Tocou a bola no meio para André Luiz, ex-volante da Ponte Preta. Levanta a cabeça, vira o jogo, toca na direita para André. André, lateral direito, tem a marcação do Porfírio. Fazendo a segunda linha pela esquerda. Danilo Barcelos é o lateral. Dominou, recebeu bola pelo lado direito. Muito forte o tapa. Ainda bem que o Lucas não chegou na bola. A bola foi muito forte, melhor para a Ponte, tiro de meta. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 12 minutos e 50, quase 13. 12 e 50 passados deste primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B 2026. No majestoso placar tá assim, confere comigo. Londrina Ponte, Ponte Londrina 0-0. Lembrando que você que está acompanhando a nossa transmissão no Campeonato Brasileiro Feminino, a bola tá rolando para Ferroviária e Vitória. Placar de 0-0. Informação para Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior.
Marcelo Cossato. Sou Joe com você aqui no Portal Futebol Interior. E por falar em escanteio, a Ponte pela direita no cruzamento do Tavares é mais um escanteio para a Ponte lá pelo lado direito. Mais uma vez o Danilo Barcelos vai para a bola. Perna canhota, autorizado, vai jogar fechado na boca do gol. Kozlinski passou por ele. Tava ele com o companheiro lá, o Iago Teles. Voou na bola, não pegou. A bola bateu no Iago Teles. Tinha ninguém da Ponte ali, hein? Faltou comunicação. Deixa passar com os Kozlinski, mas na verdade bateu no Iago Teles, foi embora. Outro escanteio, agora troca o lado, né, Frank? É, quase que o artilheiro do Londrina joga a favor nosso, hein? Faltou pouco ali, Marcelo. É, David Braz dentro da grande área, se movimenta por ali, o Tarek também. Agora o Danilo Barcelos troca de lado. É o quarto escanteio para a Ponte aqui pelo lado esquerdo. Na boca do gol, toque de cabeça e espalma o goleiro, mas ele deu falta. Ele deu falta em cima do Lucas Marques, o capitão do time, na jogada de cabeça. O goleiro deu rebote. E aí o André Lima mandou pro gol, mas já estava parado o lance. Quero ver aqui o lance. Ele marcou falta. Marcou falta nesse lance. Perigo de gol, Marcelo? Cara, só se ele deu que o André Lima tivesse apoiado ali no jogador Lucas da equipe do Londrina, que eu não vi, né? Mas como eu sou muito pontepretano, né? Uma outra imagem pode me desmentir. Sei lá. Pra mim pareceu perigo de gol. Mas o lance já estava parado antes mesmo da bola entrar, tá? Ele já tinha paralisado o jogo. E aqui no campo que a Ponte Preta tá jogando, defendendo nesse primeiro tempo, tem poças d'água, hein? Tem poças d'água, que choveu bastante à tarde. Olha a Ponte, bola esticada, sobrou pro David da hora, enfiou dentro da grande área, pro Potker, bateu cruzado, passa por todo mundo, ninguém pega. Vai sobrar do outro lado, evita a saída, é o Diego Tavares, vai pra cima da marcação, pra lá, pra cá, chamou no X1, tentou no meio das pernas, chegou a zaga, tirou. Joga bola perigosa. Lucas Marques, capitão do time, conseguiu tirar. A bola voltou pro time da Ponte, aqui no campo de defesa. Brás, solta a bola. É pro Júlio, lado direito, linha de fundo. Olhou dentro da grande área, cruzamento na boca do gol. Sobe a zaga, mete a cabeça, tira. É escanteio, pô. É escanteio. Eu não sei. O árbitro tá desatento e o Bandeira também, né? O auxiliar número 2, o Inácio Barreto de Câmara. Ele ficou olhando pro árbitro pra ver o que o árbitro ia marcar, mas era escanteio. Nítido escanteio para a Ponte, agora sim está marcado, Frank. E incrível que o juiz vem de frente, Marcelo, de frente com a jogada e não viu. Eu vou te falar, por isso que a gente fala que o futebol brasileiro tá tenebroso na parte de arbitragem. Bom, eu não sou de marcar escanteios, né? Mas na tela tem aí, é o quinto da Ponte. Vai pra bola, é o quinto da Ponte, teve um pro Londrina, então é o sexto. Bola pra dentro da grande área, afasta a zaga, tira, deu rebote, sobrou. Diego Tavares dentro da grande área, bateu no canto, pega o goleiro. Kozlinski. Pega, não dá rebote, goleirão tá com a camisa a cor de abóbora. Saiu jogando bem. Bola aqui no campo de ataque pro Lucas. A poça d'água atrapalhou. E atrapalhou a zaga da Ponte também, quase perde. Ela quase sobra lá pro Vitinho do outro lado. Melhor pra Ponte Preta. Tem que ter uma atenção a mais aí, hein? FI Play, som e imagem. No melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte está no ataque, pela direita, David da hora, tocou pro Potker, ameaçou bater pro gol, refugou, tocou essa bola, entrada da grande área pro Tarek, chega a marcação, tira dali, aí o Júlio chegou no carrinho por baixo, zagueiro do Londrina ficou pedindo falta, o árbitro não deu, fica sentindo ali o zagueiro do Londrina, a bola tá com a Ponte, o árbitro não manda parar o jogo não, segue o jogo, bola com a Ponte, trabalha André Lima, jogador do Londrina ainda caído, agora se levanta lá do outro lado, bola pro Porfírio, cruzou na boca do gol, sobe a zaga com Lacerda, mete a cabeça na bola, tira dali, na sequência o Tarek fez a falta, tá parado o jogo. Falta pra cima do Thales, tá parado o jogo, posse de bola pro time do Londrina no campo de defesa. FI Play, som e imagem, no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Marielton Macedo, chama gol no primeiro tempo. Lucilene Pereira, já a Ponte faz. O Juninho Rhodes, vocês que estão acompanhando o jogo, a Ponte tá melhor? E aí, Frank, a Ponte tá melhor? A Ponte deu uma sobressaída agora, Marcelo. Nos primeiros momentos do jogo estava igual, equilibrado, mas a Ponte agora já consegue colocar uma pressão mais forte no Londrina. Tá faltando um pouquinho de capricho aqui, mas para mim a Ponte agora tá um pouquinho acima do Londrina, tá melhor a macaca.
Muito bem, valeu. O João Amaro Corsatinho, boa noite. João Amaro de Ribeirão Preto, boa noite, meu querido. Abraço pra você, o Vitor Barreto tá com a gente. Vamos ganhar, tá dizendo ele aqui. Um abraço pra você, Vitor. O Willy Souza também. Obrigado pela audiência, todo mundo que tá acompanhando a gente. Posse de bola lá do esquerdo. Campo ofensivo favorece a equipe do Londrina. Bate na bola por último ali. O lateral direito da Ponte, o menino Júlio. Contrato renovado até 2029. Lembrando que os jogadores da Ponte Preta não se concentraram mais uma vez. Será que dessa vez eles avisaram? Porque na última entrevista coletiva aí o Eberlin reclamou disso. Olha o Londrina. Chute pro gol. Bate na zaga da Ponte Preta. Rapaz, sobrou com o André Luiz, girou o corpo, fez a finta, ganhou da marcação, meia esquerda, solta a bola para quem vem de trás, é o Rafael Monteiro, dominou, vai para cima da marcação dele por ali, o jogador da Macaca, aí ele consegue sair jogando, toca a bola pro Lucas Bax, capitão do time, o Júlio tá na marcação dele, soltou pelo lado esquerdo, trabalha o time do Londrina, vem bola, meia altura na boca do gol, David Braz, estica o pé direito, tira dali, ela sobra com o jogador da Macaca, que é o André Lima, tocou pro Pote, que dominou no peito, já no campo de ataque pela direita, só que ele ficou procurando a bola, porque ele domina no peito e a bola sobe. Melhor para o time do Londrina. Recupera com o Lucas Marques. Solta essa bola pela direita, trabalhando com o Vitinho. Vai para cima na marcação, para lá, para cá. Tocou a bola para o Lucas Marques. Capitão do time, solta a bola um pouco mais atrás para o André Luiz. André Luiz tocou essa bola para o Thales. Carrinho do Júlio. Falta. Menino ainda não precisava ir tão forte assim no carrinho, né? Acabou fazendo a falta em cima do Iago Teles. Está parado o jogo e a falta é muito perigosa, viu, Frank? Na verdade, o Júlio escorrega, Marcelo. Quando ele dá o bote, ele perde o equilíbrio, escorrega e pega o jogador do Londrina. A jogada é perigosa, pode dar trabalho. Marcelo, a ponte está um pouquinho confusa. Porque quando você falou, eu fui prestar atenção, o Barcelos está fazendo na lateral esquerda. O Porfírio faz uma segunda linha, mas quando estão voltando, estão dando espaço para o lado direito do Londrina atuar. E o Londrina faz a jogada aqui e atravessa para o lado esquerdo. E aí o meio-campo nosso está aberto. Precisava ver isso. Isso aí não está legal, não. São 5 jogadores na barreira, por enquanto, do time da Ponte Preta. É claro que geralmente tem um cara que fica ali debaixo da barreira, né? Vamos ver se vai ter esse jogador lá debaixo da barreira ou não. Nesse momento a TV focaliza ali o Elvis do banco de reservas. É o Thales, um dos jogadores que está ali ajeitando a bola. Tem um outro jogador também lá, me parece o Rafael Monteiro. Não, é o número 7, o Vitinho. Então é o Vitinho e também o Thales. O Thales conta os passos. Barreira da Ponte Preta já dentro da grande área. A falta é na meia esquerda. Vitinho vai pra bola, não, é o Thales, perna direita, ela passa, vai embora. Rapaz, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 21 minutos e meio, 21 e meio passados do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B, nona rodada no Majestoso. Nessa segunda-feira, Ponte e Londrina vão empatando 0-0. Série C do Campeonato Brasileiro. Confiança e Maranhão jogam logo mais às 8 horas da noite. Deixa eu ver o lance aqui. Vem Londrina, o chute pro gol do Iago. Palma o goleiro da Ponte. Diogo Silva manda para escanteio. O Iago chegou com tudo. Quase o gol do Londrina, escanteio. Informação para Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. E aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Londrina, escanteio, bola para dentro da grande área, dá um murro na bola, tira o Diogo, a bola voltou, sobrou de novo pro Londrina, no lado direito, cruzamento, rasteirão na boca do gol, afasta a zaga da Ponte para tirar. Meu pai, que sufoco. Que sufoco de novo aqui pelo lado direito. O Diogo no cruzamento lá do escanteio, deu um soco na bola, tirou, a bola tá molhada, não pode bobear não, né, Frank? Ô, Marcelo, o problema da Ponte está residindo na meia cancha. Eu estou olhando aqui, ó, o Tarek e o André Lima estão jogando na mesma linha. Batia dos dois, não tem mais ninguém à frente. E aí vai sobrar para zagueiro dando de frente com o atacante vindo para bater. Olha o perigo aí, Marcelo. André Luiz dominou, tocou a bola pro Thales. Lado esquerdo, vem bola para dentro da grande área. Passa por todo mundo, proteção da zaga, a bola vai embora. Ainda bem que o Thales errou o passe pro Rafael Monteiro. A bola foi muito forte. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano.
Frank, a Ponte é melhor no jogo, mas as melhores defesas, as defesas mais difíceis foram do Diogo Silva, hein? A Ponte tá faltando um pouquinho de capricho quando chega, Marcelo. Ô, Marcelo, mas agora tem uns 5 minutos que o Londrina pegou o meio-campo da Ponte e enfiou no bolso, hein? Olha lá. E já vai voltar de novo. O André Luiz tá mandando no meio-campo, cara. Dominou, tocou essa bola dentro da grande área pro Iago, vai pintar o gol, bateu, já era! Gol do Tubarão do Londrina! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na jogada rápida, recuperou a bola no campo de ataque. André Luiz manda no meio campo. A bola sobrou dentro da grande área, lado esquerdo pro Iago Teles. É artilheiro. Ele é bom de bola, perna esquerda, rasteirinha no canto. Inapelável pro Diogo. Tá aberto o placar, tá inaugurado, desbloqueado o placar não majestoso. Londrina tá na frente, 1 pro Londrina. Assistência do Bruno Santos. Gol do Iago Teles. 0 pra Ponte Preta. Me conta o detalhe. Fala aí, ô Frank Francisco. Marcelo, como eu tinha acabado de falar, né? A meia cancha, a Ponte perdeu a meia cancha. O Londrina agora se citou aí, falou muito bem, André Luiz. Tomou conta ali da meia cancha. A Ponte está muito confusa em campo, Marcelo, e nesse contra-ataque ficou claro, olha, pegou a defesa mesmo com 4 jogadores, mas pegou a defesa da Ponte totalmente mal posicionada. O Porfírio está como se fosse um ponta e recua para a linha do meio de campo, mas não desce para a defesa. E tá errado, isso aí não tá dando certo não, tá faltando o Elvis no time. Ó a questão do condicionamento do Barcelos, você percebe, em algumas jogadas faz falta. O Elvis, nesse campo molhado, até acho que não sei se colocaria não de começo. Mas o time tá mal escalado, né? Vamos ver. Vamos lá. Vamos Ponte. A Ponte não tava mal no jogo, não. Vem Júlio pela direita, por baixo. Chega a zaga, mete o pé, a bola tira. Mas eu tinha falado antes do gol que as defesas mais difíceis tinham sido do Diogo Silva. Escanteio pra Ponte lá pelo lado esquerdo. Mais um escanteio no jogo. 25 minutos o gol. 25 e meio. O gol foi a 24 do Iago Teles, artilheiro do Londrina. Bom jogador Iago Teles. Escanteio pra Ponte. Quem sabe o gol de empate da Ponte. Quem sabe na cobrança da bola parada. Vai pra bola, o Danilo Barcelos na boca do gol, pequena área, sobe a zaga, tira, deu rebote, Diego Tavares pra fora, domina Diego, domina essa bola, o jogador do Londrina tá caído dentro da grande área, pô, tava sozinho na entrada da grande área, domina, vai com carinho, né, cuida dela com mais carinho, Frank. Ah, Marcelo, eu sou suspeito para falar, esse tipo de jogada aí eu não consigo entender de jogador profissional, né, recebe uma bola de frente, cheio de jogadores à frente, pô, domina essa bola com tranquilidade, ergue a cabeça, procura um jogador melhor colocado, um companheiro melhor colocado para chutar desse jeito. E outra, Marcelo, se essa bola vai pro gol do jeito que ele bateu aí, o goleiro pega ela com uma mão só, não precisa nem fazer força. A realidade é essa. Marcelo, só salientando aqui, eu não posso me esquecer, a boa partida que vem fazendo o Júlio, né? Como é diferente você ter um jogador que esteja sintonizado no jogo, né? Desce bem, na marcação ele ainda é jovem, vai melhorar muito. É uma pena, Marcelo, a Ponte fazia uma boa partida, mas essa questão da meia cancha precisa ser arrumada com urgência, vai pegar fogo, hein? É isso, bem-vindo você que está junto com a gente. O jogo estava parado para atendimento ali do jogador da equipe do Londrina, já está recuperado. O Londrina tá aqui no campo de ataque de novo, bola com o André pelo lado direito, domina, toca a bola para André Luiz para Lucas Marques, capitão do time. Londrina, se vencer, passa a Ponte Preta. E a Ponte fica com a vice-lanterna do campeonato. O Londrina vai para a 17ª colocação. Vem de novo, campo de ataque aqui pelo lado esquerdo, trabalhando com o Thales, vai para cima da marcação. O Júlio deu o bote, a bola voltou, sobrou para ele ainda. Aí deu para André Luiz, errou o passe, melhor para o Pote, que ele está sozinho. O André Luiz vai na costa dele, vai na cola dele, lado direito, linha de fundo. O momento ali é de força, porque o Potker é forte, o André Luiz também. Aí o Potker fica com ela, recua, toca a bola pertinho da velha guarda. A bandeira da torcida da Ponte na geral. Pro Júlio, lado direito, cruzamento na boca do gol, passa pelo David da hora. Ele chegou um pouquinho atrasado, passou por ele, melhor pro Londrina e agora tome contra-golpe, velocidade do Londrina, bola aqui pelo lado direito, Iago Teles tocou dentro da grande área pro Brunão, vai pintar o gol, sai Diogo Silva! O David Braz bobeou agora, hein? O David Braz bobeou agora, hein? O Iago Teles deu um passe ali, uma tacada de sinuca, o David Braz ficou olhando, se o Diogo Silva não vai por baixo, dá um tapa na bola
ia pintar o segundo gol do Londrina, Frank. Com certeza, Marcelo. E se não é o Diogo, é gol. Se não é um goleiro experiente com a capacidade que tem o Diogo, era gol. Já são dois lances que chamam atenção, né, Marcelo? O campo pesado, o David Braz, esse lance aí, nitidamente, tempo de bola. Ele não teve tempo de bola. Ele achou que dava pro goleiro chegar antes. E não deu não, hein? E o Barcelos também não encaixou não. Tá na lateral esquerda aqui, mas não virou não. Bola pro Porfírio, dominou, trabalhou com o David da hora, sumidaço no jogo da hora também, hein? Bola aqui pelo lado esquerdo para Danilo Barcelos, domina aqui pelo lado esquerdo, toca a bola para Tarek, círculo central do gramado já no campo de ataque, toca a bola para David Braz, domina, chega o Iago Teles, ele toca a bola, quase parou na poça d'água, a bola veio com o Tarek, solta pela direita para Júlio, aí chega, bate na bola por ali, o jogador da equipe do Londrina, Rafael Monteiro, lado esquerdo, lateral para Ponte, lateral lado direito, bola para Ponte Preta, a Ponte tenta, com o Diego Tavares, descolou cruzamento na boca do gol, vai embora mais um escanteio. Mais um escanteio. Tem um internauta aqui que tá falando que será que dá mais de 15 escanteios? Pelo primeiro tempo, vai dar 20, pô. Pô, já estamos com 8, 9, né? 8 pra Ponte e 1 pro Londrina. São 9 escanteios no jogo. Vai escanteio pra Ponte, mais um. A maioria aqui pelo lado direito. Barcelos pra bola. Boca do gol, sobe. A zaga mete a cabeça na bola. Vai sair. Aqui pela última linha, não. Pertinho da bandeirinha de escanteio. Então não é escanteio, é lateral. Lateral, posse de bola, pode pintar o latereio. Quem tá batendo nos laterais, geralmente, é o Danilo. Mas ele tava lá do outro lado. Então agora é o Porfírio que vai pra ela. Manda todo mundo ir pra dentro da grande área. O Potker se movimenta. O David da hora também. Ele ameaça. Bater esse lateral. Jogou aqui na entrada da grande área. Aí sobe de cabeça a zaga do Londrina. Tira. Afasta, tira o perigo, cai na entrada da grande área, David da hora, roubou, tomou pra Ponte, pro Tarek, toca a bola dentro da grande área, pro Diego Tavares, dominou no peito da grama, lado direito, passou o Júlio, ele viu, pra ele, fez o break, ganhou da marcação, toca pra trás, pro Diego Tavares, fez a finta, ninguém avisou que tinha ladrão. No bico esquerdo da grande área, Iago Teles chega, recupera, bate contra o Diego, aí o Diego recupera, aí o Diego bate contra o Iago Teles, a bola bate no Iago, vai embora, lateral pra Ponte, torcedor da Ponte tá chegando, bola pra Ponte, lateral pra Macaca, trabalhando por ali o Tarek, fez a finta, opa, tem jogador da Ponte caído lá pelo lado direito, vai pintar cartão, hein, o Iago Teles tá conversando com o Bandeira ali, o árbitro vai conversar com o Iago Teles também, parece que a treta é com o Iago Teles, o autor do gol, o artilheiro do jogo. Vamos ver o que o árbitro vai fazer. Ele está chamando ele ali para fora da confusão. Vamos ver o lance aqui. A treta começa naquele lateral, né? Diego Tavares vai, pega a bola, bate e a bola vai vir aqui para o Tarek. O Tarek faz a finta, ganha da marcação e aí, ele pegou sem bola o Diego Tavares, né? Para amarelo, será, Frank? Ah, sem dúvida, mas pelo que eu vi, o juiz não deu não, mas não, que né? era. O Lucas está conversando ali agora com o árbitro, mas o árbitro marcou a falta, então é falta pra Ponte. É falta pra Ponte. Quem sabe pra pintar o empate na bola parada. Danilo Barcelos vai pra bola, entrada da grande área tá por ali um pouco na meia-lua da grande área. O Júlio, meio pelo lado direito, do lado esquerdo tem o Diego Tavares. Mas quase todo mundo ali, quase na pequena área do goleiro Kozlinski. Fechado, Danilo Barcelos pra bola. Papai, hein? FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É, Frank, a Ponte estava até melhor no jogo, mas o Londrina saiu na frente, teoricamente, né? Porque eu falei até antes do gol do Londrina. As melhores defesas, as defesas mais complicadas tinham sido do goleiro da Ponte. Marcelo, a Ponte perde a meia cancha e pra mim tá tudo errado. O Porfírio tá como atacante, então pusesse o Kevson, que joga muito melhor que ele, na frente. E o Danilo Barcelos, de lateral não dá. Não dá tempo de bola, voltando de contusão, não deu certo. E vamos ver aí, né, Marcelão? Eu também acho. A Ponte ainda tem condições de mudar a história desse jogo, precisa mexer. Precisa mexer o doce e fazer o que tem que ser feito. E agora o árbitro não deu uma falta no Porfírio, melhor pro time do Londrina. A bola parou na poça. Aí o Bruno recupera, toca a bola pro Lucas. Lucas vira o jogo, toca lá do outro lado, lado esquerdo, da direita pra esquerda pra Rafael Monteiro. Vai pra cima da marcação do Júlio. Aí a bola pro Iago Teles. Iago Teles, a marcação é do Tarek. Aí ele tocou a bola pro lateral esquerdo, Rafael Monteiro. Domina, aí joga pro André Luiz. Mais atrás pro Gabriel Lacerda. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744
342121. 33, primeiro tempo. A equipe do Londrina vence 1-0. Iago Teles foi pra rede. Vem pro campo de ataque. Bola pra dentro da grande área. Lado direito. Cruzamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Vai sobrar lá do outro lado pro Iago Teles. Lado esquerdo. Pede por ali o Rafael Monteiro. Ele solta a bola um pouco mais atrás trabalhando. É pro Lucas. Lucas, capitão da equipe do Londrina. Tocou a bola pro André. André domina. Solta essa bola. Toca ali pro Vitinho. Vitinho devolveu. Tocou a bola pro André. André devolve. Toca a bola pra Vitinho. Lado direito pro André. Linha de fundo. Bate na zaga da Ponte. Bateu no Porfírio, foi embora. E toma escanteio. Toma escanteio, mais um no jogo, 10º escanteio do jogo. 10º escanteio do jogo. 2 pro Londrina, 8 pra Ponte, se eu não tô errado, tá? Se eu não tô errado. Toma escanteio, bola aérea dentro da grande área da Ponte Preta. Conosco a Rádio Futebol na Canela. Nessa transmissão, você que está no YouTube, mais de 430 aparelhos conectados. Muito obrigado pela audiência. Vem com a gente, compartilha a transmissão, dá like. A gente vai registrando o seu like aqui. Escanteio para o Londrina. Lado direito, bola para dentro da grande área. David Braz. Tira dali. Rebote para o Londrina. Um chute para o gol de longe. Pingou, pegou o goleiro da Ponte. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 34 minutos e meio, primeiro tempo de jogo. 34 minutos e meio, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B 2026. No Majestoso, a Ponte perde, o Londrina vence. Iago Teles foi pra rede. 1 pro Londrina, 0 pra Ponte. Série C Campeonato Brasileiro, daqui a pouco, 8 da noite a bola rola. Tem Botafogo da Paraíba e Internacional de Limeira. Informação pra Rivalo. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia seu time do coração. Acesse agora o QR Code que tá na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Marcelo Cossato. Boa, valeu. Esse é o Bolacha com a gente aqui na mesa de som. Cara, a Ponte Preta tem que tomar cuidado. Campo molhado, o cara vai dar carrinho. O Tarek agora arriscou. E eu não sei se o árbitro deu cartão, né? Deu. Então o primeiro cartão amarelo do jogo pro Tarek da Ponte Preta e merecido no carrinho em cima do André Luiz. Certo, Frank? Gente, não dá para entender, né, Marcelo? O jogador com a experiência que tem, um campo nesse estado, você vai dar um carrinho e assumir no mínimo o risco de que você vai fazer uma M, né, bem grandona. É isso, a Ponte perde mais uma na competição. Ricardo Monteiro tá com a gente aqui, valeu. Hugo Boni também. Valeu todo mundo que tá mandando mensagem, viu? A Bianca Castro aqui, o Edmilson, o Albano. Valeu, turma. Olha a Ponte, campo de ataque pela direita. Vem cruzamento na boca do gol na pequena área. Sobe, a zaga mete a cabeça na bola, tira. Deu rebote, sobrou pra Macaca, recupera. Posse de bola, vem o chute pro gol. Fora. Foi o David da hora, meu pai amado. Ele bateu na bola. A bola foi lá no campo do Guarani, viu, Frank? Foi lá no campo do Guarani essa bola aí. Rapaz, que coisa horrorosa. Meu Deus do céu, isso é porque ele é atacante, hein? Ô, meu filho, o gol é aqui embaixo, não é futebol americano, não. O Ricardo Monteiro também está cornetando o Barcelos aqui, o Edson Cláudio, queremos treinador, o Alexandre Figueiredo tem que tirar o Tarek e colocar o Elvis agora, nem precisa terminar o primeiro tempo, o AK Meno, cadê os cartão? Ele põe um P, pintou um cartão, pelas minhas contas aqui, nas nossas contas, pro Tarek da Ponte Preta. É lateral, posse de bola, campo de ataque pro time da Ponte. Vamos, Ponte, vamos, Macaca. Danilo Barcelos tocou pro Pote, que ajeitou de peito, jogada de futevôlei. Aí melhor pro Londrina, bateu na bola, explodiu na cara. Tomou uma bolada no rosto ali, o David da hora. A bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Londrina. FI Play, som e imagem no melhor no futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. João Barros aqui, o Alan Santos também. Lembrando que tem enquete para você votar, viu? São 392 votos, já 77% entendendo que a Ponte vai vencer. Mas tá perdendo. Olha o Pote, ele recupera a bola aqui pelo lado esquerdo. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, tocou pro David da hora. Entrada da grande área, toca a bola para trás pro Pote, que dominou, tava coçado pela marcação. Mas mesmo assim ganhou, tocou pro Porfírio. Cruzamento na boca do gol, sobe a zaga, tira, deu rebote, sobrou pro David da hora. Bate, David! Bate, David! É igual aquela vinheta que o Bolacha conhece. Não consegue bater pro gol, cara. Bate pro gol, caramba. Quer fazer gol de placa. O time tá na zona do rebaixamento, David da hora. Lembrei de Jair Pisserni. Chuta essa pinóia!
Pô, quer fazer gol de placa, era só bater de primeira, velho. Ninguém merece, viu? FI Play, som, imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pelo amor de Deus, Jesus amado, obrigado a todo mundo que está com a gente. Se você é anti, não tem problema, o importante é que você está nos ouvindo, nos assistindo, obrigado, viu? Compartilha a transmissão, manda lá para o seu companheiro de time também zoar a gente aqui, para dar acesso. E tem superchat, se quiser mandar um din-din pra gente, a gente agradece. Manda superchat também, bem-vindo, bem-vinda, 39 minutos, lembrando que quarta-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite, vamos falar muito da Associação Atlética Ponte Preta, vamos falar muito da Macaca desse jogo contra o Londrina, prospectando o jogo contra o CRB no próximo domingo. Então se liga, Hora da Macaca YouTube, quarta-feira, 9 da noite. Lembrando que o programa é na segunda-feira, mas como a Macaca tá jogando na segunda, né, então essa semana o programa é na quarta-feira. Posse de bola pro time da Ponte, perdeu, recupera de novo o time da Macaca, bola alongada, o David Braz se antecipou, vai pra bola, lado direito, tentou cruzamento, escorregou, bateu no jogador do Londrina, foi embora. Bateu no jogador do Londrina, foi embora. Lateral pra Macaca, bola aqui pelo lado direito, ganha na força, David Braz, cruzamento na boca do gol, sobrou, David da hora, bateu pro gol, espalma o goleiro. Espalma o goleiro, deu rebote, sobrou pra Ponte, chute de novo pro gol, Kozlinski defende o goleiro do Londrina, ele é bom goleiro, pega de novo, agora o David da hora na primeira foi bem, a Ponte insiste, persiste com o Júlio, cruzamento, perna esquerda na boca do gol, passa por todo mundo, subiu a zaga, tirou, deu rebote, volta pra Ponte, Tarek, bate pro gol, na trave! Bate na trave, não entra! E agora deu ruim, hein? Contra-ataque pro time do Londrina, bola aqui pelo lado direito é com o Bruno Santos, vai pra cima na marcação do Márcio Silva, pra lá, pra cá, faz a falta, Márcio Silva, time tá desorganizado, fez a falta, tá parado o jogo. Frank do céu, quase, a Ponte empatou o jogo, teve 3 oportunidades, e nessa bola que bateu no travessão, o Kozlinski ainda foi nela, cara. Não foi não. Mas ele pegou 2 antes. Quase a Ponte empata, ô Frank. Marcelo, se a Ponte tiver um pouquinho mais de carinho nessa última bola, um pouquinho mais de cuidado, a Ponte empata e tem condições de virar. Em que pese nós estamos com um problema sério aqui do lado esquerdo, entre a lateral esquerda e a segunda linha, tá? Ele pode trocar aí o Barcelos e o Porfírio, porque realmente não encaixou, não deu certo. E eu quero o Kevin urgente aí e o Elvis nesse time. É só trabalhar com um pouco mais de calma. E que partida que vem fazendo o Kozlinski nesse gol do Londrina. Maurício Kozlinski. Rapaz, na verdade, na primeira batida, quem bate e tira a bola é o Caio, que já tirou um gol da Ponte em cima da linha e ele, antes do Kozlinski, de costa conseguiu defender. Aí depois o Kozlinski defende o chute que veio e depois o Tarek manda na trave. Na primeira bola foi do David da hora, né? E depois, na sequência, 2 do Tarek. Quase a Ponte Preta empata o jogo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ô Frank, cara, vamos combinar, a Ponte perde, mas não é o pior jogo da Ponte no campeonato, não. Muito longe disso, Marcelo. Uma partida boa, como eu disse, o jogo tá muito gostoso. E a Ponte volta a ser um pouco superior, volta no abafa em cima do Londrina. Tá faltando sair o gol, Marcelo. Mas um jogo muito gostoso de se ver. A Ponte precisa arrumar esse lado esquerdo. Se arrumar isso, tiver um pouco mais de tranquilidade, para chegar no seu gol de empate e quem sabe virar o jogo. Você tá ligado aqui no Portal Futebol Interior e atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital do Portal Futebol Interior marcando 42 minutos e 40, 42 minutos e 40, 42 e 40 passados. Primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B 2026.
No Majestoso, Londrina vence a Ponte e perde. 1 pro Londrina, 0 pra Ponte. Daqui a pouco, Série C, Campeonato Brasileiro, 2 jogos. A bola rola pra Confiança e Maranhão, Botafogo e Internacional de Limeira. Informação pra Rivalo, cashback de até 25% e apoio total ao futebol de verdade, só na Rivalo. O QR Code tá na tela para você fazer seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Com a Macaca e o Tubarão no Futebol Interior. Vem Ponte, câmera ataque pela esquerda, batida pro gol. Trava a zaga, vai embora. Escanteio, mais um escanteio no jogo pra Ponte. Escanteio lado esquerdo, 43 e 40, vai pra bola. Barcelos na boca do gol, passa por todo mundo. Vai sobrar do outro lado, Júlio. Descolou cruzamento na boca do gol, ela passa, vai embora. E aí não teve desvio não, pegou errado na bola, o Júlio foi embora. Tiro de meta pro goleirão Kozlinski fazer a batida. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. João Pedro tá aqui, o Concerto Brasil também, o Ricardo Monteiro, o Matheus Lucas, o Marcos Mota, a Bianca Castro, o Alexandre Ferreira. Valeu, 451 aparelhos conectados. Obrigado pela audiência. Quarta-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca, YouTube Hora da Macaca. Tá com a gente aqui na transmissão, não deu um like ainda? Dê o like. Manda aqui qual é o seu like, a gente gosta muito da sua participação. A Ponte toca a bola, o time do Londrina sobe as peças, a Ponte consegue sair jogando. Bola com o André Lima, toca pela esquerda, boa bola pro Porfírio, pro André Lima, bate pro gol. O André preferiu tocar melhor pro time do Londrina, a bola voltou, sobrou pro David da hora, perdeu. Não consegue, hein, David da hora. Sobra pro Vitinho, domina, solta a bola aqui pelo lado direito para André. André domina, vai pra cima da marcação, ganha, engana o André Lima, sai jogando, toca a bola no meio para Lucas Marques, capitão da equipe do Londrina, do Tubarão, que vence o jogo 1-0, vai passando a Ponte na tabela, vai conseguindo a segunda vitória no campeonato, vai ainda a 8 pontos, a Ponte vai ficando com 7. Vamos até 48, 3 minutos de acréscimo. O árbitro da partida, o Tailan Azevedo Gomes, o amapaense. A Ponte recupera a posse de bola, vamos Ponte, pro empate no final do primeiro tempo, bola com o Porfírio, pode até bater pro gol, pra lá, pra cá, invadiu a grande área, lado esquerdo, cruzamento, trava o André, travou, mas chegou na linha de fundo, era o David da hora que tava na bola, ele pega, bate o lateral, toca a bola para o jogador que é o Danilo Barcelos, o André Lima tá pedindo, tocou para ele aqui na meia esquerda, devolveu, tocou pro Danilo toca para David da hora, pensa, toca a bola, trabalha pro time da Ponte Preta, bola pro Barcelos, o Diego Tavares tá pedindo, aí ele vai virar o jogo lá do outro lado, para a chegada do zagueiro, David Brasi, volta ao time da Ponte, solta a bola pela direita para Júlio vai para cima na marcação, linha de fundo para lá, para cá, foi absorvido pela marcação, fez a falta. Ele pelo menos tenta. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Simbora, vamos juntos, eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Copa do Mundo 2026, cobertura completa do Portal Futebol Interior. Você não pode perder, hein? Nas redes sociais também, no nosso site futebolinterior.com.br, com representantes, com os nossos enviados especiais para a Copa do Mundo. Neymar tá na Copa, hein? Convocado pelo Carlo Ancelotti. Sérgio Carvalho também é Futebol Interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Sua coluna ganhou mais de 50 prêmios durante o período que foi publicada pelo Diário de São Paulo, o antigo Diário Popular. Acesse futebolinterior.com.br e confira. Ponte toca a bola aqui no campo de defesa com David Braz, toca a bola para Márcio Silva. Márcio Silva na esquerda para Danilo Barcelos, passa a metade do gramado, corredor esquerdo, pensa, toca a bola para André Lima. A marcação por ali é do Lucas, jogador da equipe do Londrina. Bola para o André Lima, virou o jogo. Será que vai dar para o Júlio chegar? Não deu. Melhor para o zagueiro do Londrina, rapaz. E ele deu um bico, deu certo, contra-golpe. Iago Teres tocou dentro da grande área. É pro Bruno, sai como um líbero. Poderia ter segurado o Diogo Silva, mas preferiu dar um bico na bola, tirou. Aí a bola voltou, sobrou ainda pro Tubarão, pro Londrina. Chega Bruno Santos aí no meio do caminho, a recuperação da Ponte. Sai jogando errado o David Braz. Sai jogando errado. Recupera a posse de bola, Vitinho. É da base do Londrina, trabalha, toca essa bola para Lucas Marques. Lucas Marques dominou, tocou a bola para André Luiz. Volante, tá mandando no meio campo, ex-volante da Ponte Preta. Solta a bola pela direita, trabalhou ali com o André. André devolveu atrás, tocou mais atrás ainda pro Maurício, pro Kozlinski. Aí vai para cima dele o Potker. Ele prefere tocar a bola pro jogador que é o Gabriel Lacerda. Aí devolve pro Kozlinski, só esperando o tempo terminar. Kozlinski
Pressão do David da hora, toca a bola pro Lucas. A Ponte recupera, ganha, dá o bote. Boa, Tarek, trabalha essa bola, toca pro Diego Tavares, chuta Diego. Entrada na grande área, bateu pro gol, trava, a zaga tira. A bola volta, sobra pra Ponte ainda, vai sair. Parece que tem um delayzinho na hora de bater, fica indeciso, mas bateu pro gol, a zaga tirou. Escanteio mais um no jogo pra Ponte, finalzinho. A Ponte tem a chance de quem sabe empatar o jogo no final deste primeiro tempo. É o Danilo Barcelos que vai pra ela, lado esquerdo, expectativa do Majestoso, perna canhota, lado direito, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga do Londrina. Aí vai acabar o primeiro tempo. Deixa a bola sair o jogador do Londrina, não há tempo pra mais nada. Aponta o centro do gramado, Tailan Azevedo Gomes. Ponto final do primeiro tempo no Majestoso. Gol de Iago Teles, a 24 minutos do primeiro tempo. 1 pro Tubarão, 0 pra Macaca. E é claro, a gente vai acompanhar a saída dos jogadores aqui no Portal Futebol Interior. E já vamos pro intervalo FI no comando do Carlos. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Futebol Interior da Copa do Mundo. Vamos lá, saída dos jogadores. Ponte vai perdendo. Esse resultado coloca a Ponte na vice-lanterna da competição, porque o Londrina passa a Ponte Preta. Repito, se a Ponte vencer, a Ponte vai para a 15ª colocação. A Ponte vai a 10 pontos para a 15ª colocação. Iago Teles, artilheiro do Londrina, artilheiro do jogo. Fala. Muito bom. Tivemos algumas chances, mas foi um jogo bem disputado, onde as duas equipes teve chances claras. Eu pude fazer o gol. Muito feliz, tá abrindo o placar para nossa equipe e ajudando até o momento. Espero que continue esse resultado. A gente tem que trabalhar um pouco mais linha defensiva, linha do ataque, para a gente não tomar esses contra-ataques que tá tomando. E muito feliz com o resultado. Obrigado. Tá então Iago Teles falando com a reportagem. E agora quem vai falar vai ser o capitão da Ponte hoje, o Danilo Barcelos. Está fazendo a lateral esquerda hoje, muito criticado. Danilo Barcelos, capitão da Ponte, bateu 800 mil escanteios no jogo até agora. Fala também aqui no microfone do Portal Futebol Interior. É um bom jogo, acredito que um dos melhores jogos nossos dos últimos que a gente teve, com volume muito alto. Infelizmente tomamos um gol de bobeira de novo e vai ter que correr atrás do placar. Enfim, acredito que a gente está fazendo um bom jogo, continuar assim para a gente poder virar. Tá, então, Danilo Barcelos, não tá querendo falar muito não, jogador da Ponte Preta, mas conseguimos pegar a palavra aí do Danilo Barcelos, ele que mandou uma bola no travessão, bateu, como eu disse, 800 mil escanteios no jogo, enfim, muita gente cornetando aqui, o Frank também falou aí durante o jogo, Danilo Barcelos, capitão da Ponte. O Frank vai falar já no intervalo FI, que vem aí no comando do Carlos Corsato, a maior revelação do rádio esportivo paulinense, do rádio paulinense lá nos anos 80, né? E agora nas internets do mundo, na internet, nas redes sociais, ele que é uma revelação da internet lá no Maria Antônia, em Sumaré, vai comandar o nosso intervalo FI daqui a pouquinho. Segura aí, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar.
Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. É hora de printar a tela. Carlos Cossa. 7 da noite, mais 54 minutos. Salve, salve você. Boa noite. No ar o intervalo FI. Aqui nos canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Intervalo, Série C, Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta vai perdendo, né? Vai conhecendo mais uma derrota, desta vez para a equipe do Londrina. E esse era um jogo que a Ponte não poderia nem pensar em empatar, quanto mais perder, né? Mas temos aí todo o segundo tempo. Quem sabe a macaquinha querida consegue reverter esse resultado e virar para cima do Londrina. Por enquanto tá 1-0. O gol foi marcado pelo Iago Teles com 23 minutos. Você conferiu aí na narração do Marcelo Corsato. Bom, esta que é mais uma rodada desta Série C do Campeonato Brasileiro, a 8ª, né? Deixa eu ver aqui, a 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que teve Operário 2, Náutico 6. Esse jogo aconteceu no sábado. São Bernardo e América empataram pelo placar de 1-1. Olha só o América, hein? Não tem nenhuma vitória no campeonato, mas foi lá e conseguiu um empate fora de casa contra o São Bernardo. O Goiás venceu o Botafogo 1-0. O Cuiabá empatou com o Novo Horizontino 0-0. Jogos do sábado. Ontem, Atlético e Juventude ficaram no 1-1. O Vila Nova venceu o Avaí 2-0. Que fase do Avaí. Depois que perdeu para a Ponte, não sabe mais o que é uma vitória. Criciúma e Atlético Goianiense empataram 1-1. Ceará venceu Fortaleza 2-1. O Sport perdeu em casa para o CRB. Esse campeonato é louco, velho. Pelo placar de 2-1, o CRB estava na parte de baixo da tabela. O Sport, que veio aqui, sapateou para cima da Ponte, perdeu em casa para o CRB pelo placar de 2-1. A Ponte vai perdendo para o Londrina por 1-0. Bom, Frank, rapidinho, eu tenho material daqui a pouco do Pedro Lino, convocação da Seleção Brasileira. Pedro Lino, que esteve no Rio de Janeiro na convocação da Seleção Brasileira para Pix da galera. Mas eu quero saber do Frank aí, 1-0 para o Londrina. Resultado justo, Frank. Boa noite para você. Boa noite, Carlos. Não foi justo, Carlos. A Ponte criou muitas oportunidades, né? Tá faltando um pouco de capricho e sorte. Fase quando tá no estilo que tá, tudo acontece ao contrário. A Ponte enfiou 2 bolas na trave, Carlos. Chegou bem, faltou um pouquinho de capricho. Mas para mim o resultado hoje não condiz com o que a partida mostra. Eu acho que, como o próprio Barcelos falou, hoje é uma das partidas onde a Ponte mais criou oportunidades. Em que pese vou registrar. A Ponte entrou mal escalada, errou o seu Rodrigo. Nosso treinador errou novamente, infelizmente, Carlão. É isso, também achei que a escalação foi equivocada. Tá mexendo bastante no time, né? Isso mostra que ele realmente tá perdido, né? E essa do Júlio, beleza. O Júlio, ok. Né? O Júlio, ok. A volta do Potker, ok. A volta do David Braz, ó. Tudo ok. Mas essa de tirar o Kevson e colocar o Diego Porfírio pra jogar, essa eu não entendi. E o Rodriguinho, que foi, apesar da Ponte ter perdido o jogo por 3-1 pro Sport, mas foi a melhor coisa da Ponte Preta no jogo, e ele insiste com o David da hora. O do Luiz Felipe eu já falei, né, e vou repetir. O Luiz Felipe é jogador para 45 minutos. Eles entendem que no segundo tempo é melhor ele do que no primeiro tempo. Mas o Rodriguinho
deveria ter pelo menos começado jogando na vaga do David da Hora, que começa de novo e não jogou nada no jogo contra o Sport, né, Frank? Sim, e para não dizer que eu sou chato, Carlos, eu só quero entender, tá? Eu lembrei de um personagem agora, eu só quero entender. Diego Porfírio, tá? Para jogar na segunda linha adiantado? Não. Se coloca ele para fazer defesa e adianta o Danilo Barcelos, aí tá tudo correto. Entende. Tá tudo correto. Agora, você vai jogar com o Diego Porfírio avançado, por que não pôs o Kevin, que é muito mais jogador nessa função? Pois é. 50% de posse de bola para a Ponte, 50% de posse de bola para o Londrina. A Ponte chutou 12 vezes para o gol, Londrina 6, só que na casinha dos 12, chute 3 da Ponte. Já o Londrina, dos 6, 3. 85% precisão de passe da Ponte Preta, 81% da equipe do Londrina. 9 faltas para a Ponte, 5 faltas só o Londrina. 1 cartão amarelo no jogo e 12 escanteios. 9 para a Ponte, 3 para a equipe do Londrina. Franqui. Ô, Carlos, quero mandar um abraço aqui pro amigo Edivaldo Fernandes dos Santos. Você tá na live errada, Ante. Quanto foi ontem o Guarani, Carlão? Guarani ontem perdeu em casa pro Ituano pelo placar de 3-1. Você tá na live errada, porque até mesmo para cornetar precisa ter um pouquinho de educação e respeito, tá? A gente agradece. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. 19h59. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Hipercap Brasil. Restaurante do Nadá, placar ao vivo Futebol Interior. E Casa do Perfurador. Hoje, Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira. E que espetáculo, hein? Olha, fazia um tempão que não tinha um espetáculo como esse na convocação da seleção brasileira. Eu gostei do espetáculo, do evento em si. E quer saber? Gostei da convocação também. Mas quem estava lá era Pedro Lino. E Pedro Lino que vai acompanhar a seleção brasileira para e passo na Copa do Mundo. O Pedro Lino vem trazendo informações da convocação da seleção brasileira. Não é isso, Pedro? Na tarde desta segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, que acontecerá nos Estados Unidos. E os nomes são, no gol, Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e Everton do Grêmio. O Everton é uma das novidades do técnico Carlo Ancelotti. Zagueiros e laterais, Alexandro do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Ahly, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. Meias, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad e Lucas Paquetá do Flamengo. Atacantes, Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Neymar do Santos, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vinícius Júnior do Real Madrid. Neymar está na Copa do Mundo de 2026, convocada pelo técnico Carlo Ancelotti. Futebol Interior e Pix da Galera, a plataforma que muda o seu jogo. Sorteios semanais e prêmios instantâneos. Sorteios pela Loteria Federal. Pix da Galera. Lembrando que a plataforma é regulamentada. Tá certo, Pedro Lino. Tá aí, Futebol Interior na Copa do Mundo para Pix da Galera. É isso. Bom, a gente vai falar bastante aí da convocação do Carlo Ancelotti da seleção brasileira. 8 da noite, mais 2 minutos. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Eu cheguei aqui para comandar um intervalo, né? E do caminho do trabalho até o estúdio aqui nos canais Futebol Interior, quando passei em frente ao estádio Moisés Lucarelli, eu saio do meu trabalho às 7 da noite, passei em frente ali ao estádio Moisés Lucarelli, em frente, na parte de cima ali, onde tem um restaurante bastante conhecido, né? E, cara, por incrível que pareça, naquela rua que sobe ali, sai a Avenida dos Esportes, né? E aí sobe a rua para chegar no Majestoso. Por incrível que pareça, 7h15 da noite, tinha gente subindo
com a camisa da Ponte Preta para assistir o jogo. É uma judiação, cara. 7 horas da noite, realmente tem, às vezes, e eu sei que é programa de televisão, então não dá nem para criticar a CBF, porque a CBF ela não transmite o jogo. Quem transmite o jogo é a televisão que comprou, né? Mas é um desserviço pro campeonato, é um desserviço. O Elvis vai entrar, hein? O Elvis vai entrar. Daqui a pouco o Marcelo fica esperto aí. Nesse momento o Marcelo fica esperto na alteração e depois eu vou ser seu reportão, tá, Marcelo? Mas é um desserviço pro campeonato, né? Porque jogo às 7 da noite, numa cidade como Campinas, uma metrópole como Campinas, tenta andar em Campinas entre 5 da tarde e 7 da noite nas principais ruas e avenidas do centro de Campinas. É impossível, né? Sem contar que o torcedor, ele normalmente sai do trabalho, né? Se faz o horário comercial às 18 horas. Aí até chegar no estádio. Cara, que desserviço que é feito para esse campeonato. Tiraram o jogo de sexta-feira, que era um jogo bacana, né, que o torcedor já tinha acostumado, não sei porque a detentora das imagens aí, a empresa que comprou a maioria dos jogos, não está fazendo jogo de sexta-feira também, né? E não utiliza a Série B para jogo de sexta-feira, mas é um desserviço, né? Não dá, cara, para começar jogo 7 horas da noite numa metrópole como Campinas. Não dá, né? Mas é isso. Quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece e não tem muito o que fazer. E aí, Corsato, boa noite pra você. Já transmitiu o primeiro tempo. O Ponte Preta perde pro Londrina pelo placar de 1-0, mas já vejo Elvis, camisa número 10 ali. O homem vai entrar, Corsato. E o Miguel também, né? Número 17. E eu acho que o Rodriguinho, hein? Eu vi o Rodriguinho ali. Eu tô entendendo que são 3 alterações, tá? São 3 alterações. O David da hora vai sair. Eu tô vendo ele se encaminhando ali pro banco de reserva. Ah, vá, né? Ah, vá. Mas acho que o Porfírio também deve sair, né? Eu só quero confirmar que não, o Diego Porfírio subiu ali. Subiu? Subiu. O Diego Porfírio subiu ali. O Barcelos também eu vi batendo bola ali. Então vamos lá. O Elvis com a número 10, né? É um deles que vai entrar. Vamos ver quem que vai sair pra entrada do Elvis. Vai subir a placa ali. E o Miguel também já tá ali correndo, aquecendo. Então serão 3 alterações. Não, eu não sei se 3 ou 2. Confesso pra você que eu vi o Rodriguinho correndo também. Mas o Elvis e o Miguel, certeza. Vai sair o 38, o Tarek, que tem cartão. Pra entrada do 10, o Elvis. Agora o Miguel, 17. No lugar do da hora, tá dizendo aqui o ponto. O ponto. Grande bolacha. Então entra o Miguel e sai o David da hora, é isso? Isso, o 17 no 18. Miguel na vaga do David da hora. Então são 2 só mesmo, tá? Não são 3 não. Eu vi o Rodriguinho correndo ali, mas o Rodriguinho não entrou não. Ele fez até joia pra torcida lá, E cara. o estranho é que a Ponte, os jogadores não mexeram no uniforme, né, cara? A Ponte volta, eu tava vendo aqui o Júlio, lateral direito, uniforme todo sujo, né? Normalmente o time troca, né? Os jogadores trocam o uniforme sujo aí da Ponte Preta. Vai saber, né, velho? Bom, vai começar o jogo no segundo tempo e pra comandar todo o segundo tempo, vem ele! Marcelo Corsato. Eu e você e eu, apita o árbitro. Tem bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Simbora na emoção do futebol para você aqui no Portal Futebol Interior, comigo, Frank Francisco, de carona com o Frank, o nosso comentarista Carlos Corsato e também o Eduardo Rodrigues, o nosso bolacha. A Ponte com 2 alterações, Elvis tá no jogo no lugar do Tarek, que tinha cartão amarelo, e também o David da hora saiu para a entrada do Miguel. Mas quem vem pro campo de ataque é a equipe azul. Vem Thales, bateu pro gol, ela passa com daquele modelo, hein? Com perigo, o Brunão estava lá dentro da grande área, por pouco, o Londrina não vai para a rede, quase o segundo gol do jogo, e seria do Londrina, já teve desvio no meio do caminho, quase o segundo gol. FI Playson, imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte tinha posse de bola, perdeu, recupera a equipe do Londrina. Opa!
O Júlio foi agora no Iago Teles. Tá tendo uma treta lá com o Iago Teles, hein? Primeiro foi o Tavares, agora o Júlio. E o Júlio já tinha dado uma entrada mais forte ali no jogador do Londrina também no primeiro tempo. É bola com o time da Ponte, mete o pé na bola, tira dali o jogador da Macaca, que é o Porfírio. Aí a bola voltou, sobrou ainda para a equipe do Londrina. O Londrina que não vence no Campeonato Brasileiro há 6 jogos, mas teve aí no meio do caminho jogo também na Copa do Brasil, né? Então, se eu não estou enganado, há 8 jogos que não vence o time do Londrina. E vai encarando a Ponte Preta e vai vencendo. E vai passando a Ponte Preta, jogando a Ponte para vice-lanterna. A Ponte, neste primeiro tempo, no segundo tempo, jogando com o Diogo Silva, Júlio, David Braz, Márcio Silva, Porfírio, o Danilo Barcelos, o André Lima e o Elvis, o Tavares, o Miguel e o Potker. E agora o jogo está parado, falta para o time da Ponte. O Londrina não mexeu, o Rogério Micali fazendo a sua estreia com o Kozlinski, André Caio, Gabriel Lacerda, Rafael Monteiro, André Luiz, Lucas Marques e Thales, Vitinho, Iago Teles, autor do gol, e Bruno Santos. A Ponte toca a bola aqui no campo de defesa, trabalhando com o jogador que é o Márcio Silva. Toca a bola pro David Braz. David Braz, o Júlio tá aqui na direita. Ele recua, toca a bola pro goleiro da Ponte, o Diogo Silva, todo de preto, sai ali da grande área. Com a perna direita trabalha. A Ponte defendendo neste segundo tempo o gol do portão de entrada. Consequentemente atacando pro gol da linha do trem. Ponte no ataque, bola com o Potker. Ganhou, tocou pro Elvis, dominou, solta a bola na direita dentro da grande área. Pro Tavares, cortou pra perna esquerda, bateu pro gol, desvio, passa, vai embora. Tava na pequena área o Danilo Barcelos e também o Miguel. Não sei se estava valendo, acho que não, né? Acho que o auxiliar já tinha marcado o impedimento. O Danilo não estava impedido. Tava não, hein? O Miguel tava. E foi o Miguel que toca na bola, né? O Miguel tava na frente, sim. Agora o Danilo não tava, não. Mas o Miguel tava impedido, um atrapalhou o outro, viu, Corsato? Quase que a Ponte empata. O Luan Patrick Pereira da Silva levantou o instrumento aí. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Eu passei o primeiro tempo inteiro para passar essa informação, o cara saiu, vou falar agora. Poderia ter lei do ex para Ponte Preta, né? Porque o Tarek já jogou no Londrina, mas ele já foi embora. Então não vai ter a lei do ex, pelo menos na conta do Tarek, pro time do Londrina. Ô Frank, agora o Potker tentou pela direita aqui, não conseguiu. Quase 4 minutos do segundo tempo. Fala aí das alterações. Elvis e Miguel nas vagas do Tarek e do David da hora. E faltou pouquinho para ter a lei do ex, hein? Você viu que bola que me enfiou no ângulo na trave lá, né? No fim do primeiro tempo. Marcelo, olha, praticamente assim, olha, o Elvis era uma substituição que eu estava pedindo, tá? Ele tirou o Tarek, eu tô com você por causa do cartão. Se fosse por jogo, eu não tiraria ele, não. O André Lima me parece mais cansado que ele. E o Miguel, não sei, vamos tentar, né? É prata da casa, é melhor, vamos ver. Mas eu teria entrado com o Rodriguinho. É esse Frank Francisco, você de carona com o Frank. Recupera a posse de bola o time da Ponte, trabalhando aqui pelo lado direito com o Diego Tavares, perdeu, recupera agora o time do Londrina, bola com o Iago Teles. São 3 jogadores na marcação, o Júlio bateu na bola, a bola voltou, sobrou pelo lado esquerdo do campo de defesa pro Rafael Monteiro. Ele recua, toca a bola ali pro Caio. Caio que tirou um gol em cima da linha pra Ponte Preta. Se ele não vai na cabeçada lá, e depois teve um outro que ele tirou de costa. Um chute do Tarek. Vem pro campo de ataque o Londrina, falta. Ponte não tem preguiça de fazer falta não, hein? André tá caído no gramado, falta, posse de bola, campo de ataque, favorece o time do Londrina. Quarta-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Não perca. E você que está no nosso YouTube aqui, Futebol Interior Oficial, obrigado, viu, pela audiência. Rádio Futebol na Canela conosco também. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. 5 minutos do segundo tempo. Rogério Micali vai estreando com vitória no comando da equipe, reestreando, né, no comando do time do Londrina. Ele já foi jogador do Londrina, né? O Rogério Micali, que foi campeão das Olimpíadas 2016 com o Brasil. Falta pro Londrina, bola para dentro da grande área, Potker mete a cabeça na bola, tira, deu contra-golpe pra Ponte, bola com o Diego Tavares, vai pra cima na marcação, ganhou lado direito e invade aqui o campo ofensivo, pra lá, pra cá, fez o corte, fez o giro, a finta, linha de fundo, pra lá, pra cá, ganhou da marcação, aí na recuperação não desistiu Rafael Monteiro, ganha pro time do Londrina, aí bateu na bola, quase que deu ali pro André Lima. Foi quinta série o Diego Tavares, né? Ele foi puxado pela camisa, se ele cai ali, o jogador do Londrina, por exemplo, poderia ter sido expulso, né? O jogador tem que ter inteligência, né? Tem que ter inteligência. O que ele acha que ele ia conseguir fazer naquele lance? Por 2 vezes
O jogador do Londrina puxou a camisa dele e ele foi até perder a bola, cara. E agora tem uma falta do Danilo Barcelos em cima do Bruno Santos. Ali tá parado o jogo, em cima do Lucas, né? Na verdade, nem de um nem de outro, do Thales. Tá me chamando a atenção a sujeira da camisa na Ponte, cara. Os caras não trocaram a camisa no intervalo, velho. E agora o Júlio vai tomar cartão, cara. Demorou, hein? Pelo excesso de faltas, né? Demorou pra tomar cartão. Pelo excesso de faltas, né? Tá perdidaço também aqui pela lateral direita. Cartão amarelo, o segundo cartão amarelo pra Ponte. Aliás, o segundo cartão do jogo. Júlio, lateral direito. Camisa número 2 está amarelado. Lembrando que não tem lateral direito no banco de reservas, tá? Nenhum dos dois estão no banco de reservas. Nem o Thales e nem o Justen. Então, a Ponte não tem lateral direito no banco de reservas. São 2 cartões amarelos no jogo. Os 2 para Ponte Preta, tá? Os 2 para Ponte que joga em casa. Júlio ganhou agora da marcação. Sai jogando pra Ponte. Toca a bola pra Danilo Barcelos. Tentou o tapa ali pro Potker. Melhor na antecipação. Pro zagueiro, o Caio. Sai jogando pra equipe do Londrina. Solta a bola no meio pro capitão Lucas Marques. Meia direita. Toca a bola lá do direito. É pro Vitinho. Da ponta pro meio. Perna esquerda na boca do gol. Passa, vai embora. Tiro de meta pro time da Ponte fazer a batida. FI Play. Som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior. E agora o Júlio foi acertado ali, tá sentindo o joelho esquerdo, o jogador da Ponte Preta, por isso o jogo está parado, viu, Corsato? É falta em cima do Júlio, ele domina a bola, né? É a lei do retorno, né, Miguel? Ele fez falta lá no campo de ataque. Tomou agora, e do Iago Teles, hein? E o Iago merecia cartão, merecia cartão também. Merecia cartão o jogador da equipe do Londrina. Não sei se deu aqui, pelo menos a geradora não mostra, né? Mas merecia cartão sim. Posse de bola pro time do Londrina, lá pelo lado direito, trabalhando com o jogador que é o Vitinho. Sai da ponta, vem pro meio, toca a bola no meio, trabalhando com o Bruno Santos. O Brunão soltou a bola no meio para Lucas Marques. Tem poça d'água no gramado. Choveu muito hoje em Campinas à tarde. Posse de bola para a equipe do Londrina, trabalhando com o Gabriel Lacerda. Passa o corredor esquerdo, campo de ataque, toca a bola para Iago Teres. Devolveu, tocou a bola no campo ofensivo para Rafael Monteiro, lado esquerdo. O Júlio tá na marcação dele, ele sai da ponta, vem pro meio, bate contra a marcação do André Lima. A bola volta, sobra para ele, aí briga o Diego Tavares. A bola bate no Diego Tavares, vai embora, lateral, pertinho da divisória do gramado pelo lado esquerdo, favorece o time do Londrina. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E agora, por pouco, hein? A bola subiu, enganou a marcação ali, não sobra pro Bruno Santos dentro da grande área. Chegou o Diego Porfírio, meteu o pé na bola, tirou dali. Lateral, posse de bola, campo de ataque, lado de esquerdo. Ofensivo, lado direito, defensivo, favorece a equipe do Londrina. Lado esquerdo do campo de ataque. É o latereio. Rafael Monteiro vai para essa bola. Ali na entrada da grande área vem o toque de cabeça do Bruno Santos. A bola nas mãos do Diogo Silva, sai do gol para fazer a defesa. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É Campeonato Brasileiro, nona rodada, Série B 2026 para você. O Londrina vence, a Ponte perde. O gol foi a 23-24 do Iago Teles. Trabalhando com o Elvis, dominou para o time da Ponte, entrou no intervalo, toca a bola para Diego Tavares, descolou o cruzamento, bate na zaga. E aí, escanteio. Mais um no jogo, hein? Com 10 minutos cravados, escanteio para Ponte Preta pelo lado direito, Carlos. É isso, é o 10º escanteio para Ponte no jogo, o primeiro no segundo tempo. Vamos ver, o Elvis está no jogo, né? Danilo Barcelos bateu quase todas no primeiro tempo. Normalmente ele tá na grande área. Vem Elvis para fazer a cobrança, Corsato. Elvis vai pra bola, no primeiro pau sobe, a zaga do Londrina tira. A bola fica no campo de ataque pra Ponte. Diego Tavares tentou devolver pro Elvis, se adianta na bola ali, o jogador da equipe do Londrina sai jogando, campo de ataque, vem contra-golpe no meio do caminho, Miguel. Recupera pro time da Ponte, na recuperação tocou a bola pra David Braz. Passe errado, hein? Não tem David capricho, Braz cara. Reclamou e agora vem de novo pro campo de ataque a equipe do Londrina, trabalhando com o Vitinho, lá pelo lado direito. Pensa, solta a bola no meio para André Luiz. André Luiz trabalhou pro Thales, daí vai bater pro gol. Subiu, foi embora. Muito longe, sem perigo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
O pessoal tá maiando a ponte aqui no chat, hein? Aqui no YouTube Futebol Interior. Folha Vento tá com a gente, o Eduardo Cruz também, o Matheus, quem mais? O Aguinaldo Moraes. Obrigado, viu? A Adriana Maria, o Jacir Ferreira. Tem um internauta perguntando quem tomou o segundo cartão amarelo. Foi o Júlio, da Ponte. Primeiro cartão no primeiro tempo pro Tarek, o segundo pro Júlio, lateral direito. São 2 cartões amarelos no jogo, os 2 pra Ponte Preta. E quem tá no ataque é o time do Londrina. Aqui pelo lado direito, bola aqui no comando, bate. Na zaga da Ponte Preta, fica com ela trabalhando o time da Ponte. Bola perigosa do Júlio ali no meio. Pro André Lima, saiu jogando passe errado pro Elvis. Aí chega no meio do caminho, o time do Londrina tira. O Elvis fica de bobinho. O André Luiz ganhou. Tocou a bola pela direita para André. Campo de defesa para o André Luiz. O Elvis no meio, de bobinho. Bola para o time do Londrina. Trabalhando com o capitão Lucas Marques. Alonga o passe. Solta na canhota. Diego Tavares briga antes ali do Rafael Monteiro. Dá um jogo de corpo. Sai jogando para o time da Ponte. Toca a bola para o Júlio. Se enroscou. O Diego Tavares e o Iago Teles estão se enroscando. A bola com o Júlio. Devolveu. Tocou a bola para Diego Tavares. Já com meias arriadas. O jogador da Ponte Preta. O Júlio passou. O time da Ponte está um pouco espaçado. Agora chega o André Lima. Recebe. Toca a bola para Elvis. Círculo central do gramado pela meia direita para pensa a marcação do Lucas Marques, levanta o braço direito, pede a movimentação ali do Márcio Silva, ele prefere tocar a bola de trivela no meio do caminho, chega a zaga do Londrina, tira, a bola bate, reboteia, sobra pro Elvis, perde, o Bruno dos Santos recupera pro time do Londrina, sai jogando, trabalha essa bola pelo lado direito, pro Vitinho, perna direita, bateu pro gol, bate na zaga da Ponte, sobra, lado esquerdo pro Lucas Marques, dominou, passa o Iago Teles, ninguém marca, ele viu, tocou pra ele, lado esquerdo, cruzamento na boca do gol, Márcio Silva, mete a cabeça na bola, tira dali, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte, Danilo Barcelos, toca a bola no meio pra Pote, que perdeu, recupera de novo o time do Londrina, trabalhando com o Lucas, toca a bola pro Iago Teles, daí, Iago Teles, foi embora, ele é bom jogador, mas agora mandou mal demais, hein? Tiro de meta pro time da Ponte fazer a batida, FI Play, som e imagem, no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 13 minutos e meio, 13 e meio passados, segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B 2026, nona rodada no Majestoso, a Ponte vai perdendo, o Londrina vai vencendo, Ponte Preta 0, Londrina 1, peraí, olha a Ponte, campo de ataque, Júlio, cruzamento na boca do gol, nas mãos do Kozlinski, sai do gol para fazer a defesa, eu confirmo, Ponte 0, Londrina 1, Carlos. Próximo jogo do Londrina, sábado, dia 23, às 18h30, contra a equipe do Fortaleza fora de casa. Já a Ponte Preta no domingo às 4h30 da tarde joga nas Alagoas contra o CRB. A Rival abraçou o futebol de verdade, é hora de você fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de até 25% esperando por você. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Com a Macaca e com o Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série B hoje. A Ponte vai perdendo, o Londrina vai vencendo. Depois de 8 partidas, volta a saber o que é vitória o time do Londrina. Vitória parcial por enquanto, mas ainda tem boa parte do segundo tempo. André Lima ganhou para a Ponte, lado direito, invadiu a grande área, puxou para a perna esquerda, pênalti! O árbitro não deu, meu pai amado. O árbitro não deu pênalti. Ah, não. Bola pro time do Londrina, Iago Teles dominou, soltou a bola pelo lado direito, agora tem que se cuidar aí, porque vem contra-golpe, vem velocidade, pode pintar o segundo gol, bola pra dentro da grande área pro Brunão, bateu pro gol, pegou o goleiro, deu rebote, sobrou, voltou pro time do Londrina dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte Preta, cai pro Iago Teles, dominou, trabalhou, tocou, lado esquerdo pro Bruno, entrada da grande área pro Iago Teles, fez a finta por baixo, chega a zaga da Ponte, tira, e na sequência o árbitro vai marcar a falta, cara. Ele não marcou aquele pênalti, olha, pra mim foi pênalti. Eu quero ver o lance de novo, meus amigos. Eu quero ver o lance de novo, porque pra mim foi pênalti em cima do André Lima. Vamos ver o lance, tá? A TV vai mostrar aqui, fez o corte, fez a finta. Cara, é pênalti aí, pô. Ah, velho. Eu parei, cara. É pênalti, ele pegou no pé do cara da Ponte, pô. E aí, Frank? Não tem nem o que falar, Marcelo. Se isso aí não é pênalti, o que é pênalti então, gente? Tem VAR, tá? Parece que o VAR já analisou o lance e não deu pênalti. O David Braz tá pistola, cara. O David Braz ficou pistola. Vamos ver o lance. Puxou. Ah, não foi nada, gente.
Não foi nada. Ele se joga. Ele se joga. Não, Marcelo, ele tem um joga. toque na perna do cara lá, velho. Ele se joga. Não foi pênalti não, cara. A minha visão é que não foi pênalti não. O André Lima se jogou. Se jogou, o árbitro estava perto, não marcou o pênalti. Vamos ver. O árbitro pediu para esperar, mandou o Diogo Silva lá. Já era. Não foi pênalti não. Não foi pênalti não. Não foi pênalti não. O André Lima se jogou, gente. Se jogou. O André Luiz, ele tira a perna. Ele tira a perna para evitar o contato, o volante da equipe do Londrina. Mas ele pega o pé do atacante, Marcelo. Olha a ponte, campo de ataque pela direita. Diego Tavares, cruzamento rasteirinho na boca do gol. Afasta a zaga do Londrina. Afasta a zaga do Londrina. E a TV mostra de novo o lance. Vamos ver aqui, ó. Pênalti, velho. Cara, tem um toque dentro da grande área, cara. Olha lá, uma. Ó. Eu acho que ele busca o contato com a perna direita, mas respeita a opinião dos colegas, tá? Olha a ponte. Elvis tocou pro Diego Tavares, cruzamento rasteiro na boca do gol, bate na zaga. E aí o Iago Teles completa, tira dali. O rebote sobrou pro time da Ponte Preta, Júlio. Descolou cruzamento dentro da grande área. O toque de cabeça pra trás, sobra dentro da grande área pra Porfírio. Joga pra trás, pro Danilo Barcelos, cruzou na boca do gol, na pequena área, nas mãos do goleiro. Ponte não tem capricho com a bola, Ponte solta, Ponte joga a bola. Já faz tempo que isso acontece. Os caras não estão nem aí, eles pegam a bola, chuta no primeiro tempo. O Diego Tavares teve um lance parecido com isso. Não tem capricho, cara. Não tem capricho, você não tem cuidado, você não tem carinho com a bola. Aí fica difícil. O Guto segue o jogo. Cai, tá dizendo ele. João Pedro, valeu João Pedro. O Eduardo Cruz. O Anderson Coelho. Ô Anderson, cara, você não acompanha o nosso trabalho. A gente é parcial aqui. Eu sou ponte pretano, nunca escondi isso de ninguém. Tá? Então, se você quer uma narração imparcial, pode sair fora. Não vai ser aqui, não. Beleza, queridão? Posse de bola pro time, mas a gente não desrespeita o adversário, tá? Mas a narração é parcial. Não tem imparcialidade aqui, não. Eu só não vou falar que foi pênalti porque eu achei que não foi, né? Mas quem acha que foi pênalti, eu respeito. Mas se você quer uma narração imparcial, vaza da live, não é aqui que você tem que ficar. São duas alterações daqui a pouco na Ponte Preta. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vamos ver. Ô Frank, o time... Luiz Felipe é um. A Ponte foi melhor no primeiro tempo, eu acho, hein? Eu acho a Ponte melhor no primeiro tempo. Rodriguinho e Luiz Felipe, viu, Carlos? Luiz Felipe, camisa número 11. Vai sair o Júlio. O Júlio vai sair e o camisa número 90, o Rodriguinho. Rodriguinho lá, na vaga do Potker. Rodriguinho entra na vaga do Potker, também não jogou nada, né? Vamos combinar, né? Então saem Potker e Júlio, estava amarelado o Júlio, para as entradas de Luiz Felipe e Rodriguinho. Acredito eu, Marcelo, que o Diego Tavares vai ser o ala aqui pela direita, tá? Diego Tavares vai jogar de lateral e o Potker sai puxando a perna, viu, Corsato? Potker que ficou fora do último jogo devido a um desconforto muscular. Hoje realmente não foi bem, não. O Potker, o Cleiton Soares está com a gente, obrigado. Tem um link aqui que eu não vou saber ler o nome, mas também está acompanhando a gente. Agora o jogo está parado, falta para o time do Londrina, falta em cima do Thales. O jogador está sentindo o tornozelo direito, deixa eu ver quem fez a falta. Foi o André Lima. E essa dói, hein? Pega a crava da chuteira ali. O árbitro não deu cartão, me parece. Se deu cartão, daqui a pouco a gente confirma. Frank, mais duas na Ponte, hein? Luiz Felipe e Rodriguinho estão no jogo. O que me irrita bastante profundamente é que o time da Ponte cai vertiginosamente. Não é a primeira partida que a gente fala isso. O segundo tempo da Ponte está horroroso. E as mexidas do treinador eu não consigo entender, eu vou questionar sempre. Por que o Barcelos continua em campo sem condição física e perdidaço no meio? E vai pintar o segundo gol do Londrina. Bola pra dentro da grande área, batida pro gol! Golaço! Bruno Santos, já era! Gol do Londrina! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão.
Na marca de 20 minutos passados do primeiro tempo, Bruno Santos pegou aqui do lado esquerdo dentro da grande área, fez o corte para cima da marcação do David Braz, jogou na meia-lua da grande área e mandou no ângulo. Golaço do Bruno Santos, hein? Inapelável pro Diogo Silva. E na comemoração agachou e jogou a flecha. Ele que jogou no Guarani na última temporada, Bruno Santos. É o segundo gol do jogo, o segundo do Londrina. Agora Londrina tem 2, Ponte não tem nada. Me conta, me dá o detalhe. A selfie do gol do Tubarão, Carlos. A Ponte é um time desorganizado dentro do campo, né? A Ponte dentro do campo hoje, a Ponte está parecendo fora de campo, né? Completamente desorganizado, é um time que defende. Vocês podem olhar aí, quando o time do Londrina ataca, a Ponte defende com 6 jogadores. A maioria dos jogadores não voltam para arrumar o time, para defender o time. O Londrina é melhor, né? Tá na frente 2-0 e era um jogo que a Ponte Preta não poderia perder. Era um jogo que a Ponte tinha por obrigação conseguir a vitória, mas infelizmente, de novo, vejo a Ponte um time com preparação de time amador jogando um campeonato profissional. Isso não vai dar certo nunca, né? E agora o Danilo Barcelos foi a caça ali do jogador do Londrina, não acertou. Posse de bola pro Londrina. O Londrina ganha o jogo e manda no jogo no segundo tempo. A Ponte foi melhor no primeiro tempo. O jogador do Londrina tá caído. O jogador do Londrina agora joga essa bola, ela para na poça. Melhor pra Ponte. Rodriguinho pro Elvis. Não consegue esticar a perna, hein, Elvis? Não consegue, hein? E aí agora o jogador do Londrina vai jogar a bola pra fora. E o Elvis conversa com o Rodriguinho que nem olha pra ele. Jogador do Londrina caído ali no gramado. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O David Braz tá totalmente sem ritmo de jogo, né, cara? Não tá conseguindo esticar a perna. Enfim. Bom, 22 minutos e 50. Tem tempo ainda, né? Tem tempo ainda, mas o Londrina vai conseguindo uma vitória depois de 8 partidas e vai passando a Ponte Preta no campeonato. Vem Ponte, campo de ataque pela direita, bola com o Luiz Felipe. Invadiu a grande área para lá, para cá, soltou a bola para trás para ninguém. Era pro Elvis melhor, pro time do Londrina. Tá difícil, hein? Não consegue tocar no campo de ataque a bola o time da Ponte no segundo tempo. E olha que o primeiro tempo não foi ruim, não. Posse de bola pro Londrina, recupera a bola aqui no campo de defesa, a bola com o Lucas Marques. Solta na direita pro André. E o Micali ainda não mexeu no time do Londrina. Ao mesmo tempo que começou o jogo, campo molhado e o Londrina ao mesmo tempo. Joga a bola, trabalha. Posse de bola aqui no campo de ataque, chegou o Rodrigo, tirou. Aí o árbitro marcou a falta do Miguel. Tá parado o jogo, vai dar cartão pro Miguel, né? Vai dar cartão pro Miguel, mais um no jogo. Cartãozinho amarelo aí pro Miguel. Carlos, confirma? Terceiro da Ponte, no jogo. Miguel, camisa número 17, está amarelado. A Ponte perde, o Londrina vence 2-0, Corsato. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Era isso que o Diego Tavares tinha que ter feito naquele lance lá no começo do segundo tempo. O cara segurou, dá cartão amarelo. Mas eu não sei. O Diego Tavares é um cara que corre, mas a falta de salário está fazendo os jogadores da Ponte perderem o QI também, né? Perderem a inteligência. Pra mim, o Diego Tavares é o melhor jogador da Ponte do jogo. Não, sim, Marcelo, eu tô dizendo isso, mas, o jogador profissional, o cara puxou a camisa dele, cai no chão, né? Mas não. Vai entrar o camisa número 32 na equipe do Londrina. João Tavares. João Tavares? Isso, João Tavares, camisa número 32 na vaga do Thales. João Tavares, camisa número 32 na vaga do Thales. É a primeira alteração na equipe do Tubarão, na equipe do Londrina. E tem lateral no campo de ataque, bola com o Rafael Monteiro. Quarta-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca. Posse de bola pro Londrina. André Luiz. Que partidaça tá fazendo André Luiz hoje. Bola aqui pelo lado direito para Lucas Marques. Dominou, trabalhou, tocou essa bola pro João. Pela direita, vem cruzamento dentro da grande área no peito do Danilo. Tocou pro Miguel. Toca a bola do lado esquerdo pro Porfírio. Passe errado. Recupera de novo o time do Londrina. Vem pro campo de ataque pro Porfírio. Toma a frente e agora tem ali um BOzinho do Porfírio com o jogador do Londrina, o número 7. É cabeça com cabeça. Vai ser expulso os dois, né? Vão ser expulsos os dois. E agora chega ali o Lucas também, empurra. O árbitro é meio... Agora empurra. O árbitro tá empurrando também. Enfim, a confusão ali generalizada é a famosa casa de swing. Todo mundo se pegando, viu, Carlos?
quinta série em campo, né? Diego Porfírio. Deixa os caras se pegar, pô. Se sou eu, cara, quando tem dois caras, um cara a cara com o outro aí, deixa eles se arrebentarem. Aí não, entra todo mundo, olha lá, ó. Tem jogador levando o supapo de um lado, tem jogador levando o supapo do outro. Vai ter nego expulso aí. Se não expulsar, é um banana o árbitro, né? Mas pra que isso, cara? Pra que isso? Só pra criar mais confusão. E a Ponte cai nessa, né, cara? É bom pro Londrina, a Ponte tá caindo nessa. Mas, na verdade, Marcelo, a Ponte já é os jogadores da Ponte, eles já estão pilhados, né? Eles já estão pilhados. Você falou aí no começo, a Ponte não concentrou de novo pro jogo, né? Uma desorganização total, né? Agora vai perdendo em casa, né? Os jogadores já estão pilhados, né? Ele tirou do bolso só amarelo, tá? Por enquanto ele não mostrou ainda. Mostrou agora pro Lucas. Não, ele tá dando pro capitão, né? Não, o Lucas Marques. Lucas Marques. Tá dando pro capitão Lucas Marques. Primeiro cartão pro Londrina no jogo. E ele vai tá procurando aqui... o Porfírio, né? Provavelmente. Será? Não, David Braz. David Braz, camisa número 33. David Braz faz sinal de positivo. positivo. E os caras que fizeram a confusão, nada? Que começaram nada, a confusão que ali. era o 7, o Vitinho e o Porfírio, né? Número 13. Nada. Pra eles tá tudo certo, viu, Corsato? Mas o VAR tá analisando ali toda a muvuca, né? Todo pega-pega. Tem VAR da casa de swing agora, Carlos. Porque o pessoal se pegou ali, né? Então, o VAR tá analisando ali. O árbitro pediu pra esperar um cadinho. Cara, futebol brasileiro nos surpreende a cada momento, hein? Que lambança, que festival de lambança. Uma atrás da outra. Meu Deus do céu, o que é isso? O VAR tá conversando, Danilo Barcelos tá indo atrás do árbitro, o VAR tá conversando ali. Vai ter gente expulso, cara. Vai ter gente expulso aí. Amarelo pro David Braz, a gente já confirmou. Ele vai no VAR lá, quer ver? Ele vai no VAR. O VAR chamou. O árbitro da partida vai no VAR, viu, Corsato? Dá tempo até de fazer um giro aí, dá pra você fazer o que você quiser. Aí, e atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Você tá ligado aqui no Portal Futebol Interior, o jogo tá parado, viu, gente? O jogo tá parado. Passados 28 minutos passados do segundo tempo. Campeonato Brasileiro Série B na rodada. O Londrina tá vencendo. 2 pro Londrina, 0 pra Ponte Preta, Carlos. Série C, Campeonato Brasileiro. Jogos que começaram às 8 horas da noite. O Maranhão vai empatando com Confiança. Botafogo da Paraíba e Internacional de Limeira. Tudo 0-0. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. E o capitão do time, que era o cara para ser mais tranquilo, né? Ele vai ser expulso. Vai ser expulso, porque ele agride o Diego Porfírio. Pelo menos na imagem que tem aqui, ele dá uma cotovelada, um soco com uma cotovelada no Diego Porfírio. Olha lá, ó. Quer ver? Ele vai chegar agora e dar um soco e uma cotovelada no Diego Porfírio. Portanto, provavelmente vai ser expulso ali o capitão. Por isso que eu falo, cara, jogador de futebol tem hora que os caras bugam, velho. O cara que é pra ser o líder do time, o capitão do time, o cara pra ser mais consciente é o cara que faz a caca. A Ponte tá batida, a Ponte tá dominada e agora, se o árbitro cumprir a regra, tem que expulsar o Lucas. A Ponte vai ter um jogador a mais aí por 20 minutos. Se o VAR chamou pra ser expulso, né? Vai ser expulso. Ele tem que ser expulso. E o duro é a demora, né? Que esses caras têm também pra resolver um lance que tá tão fácil, né? A mão do cara não pode estar no rosto dele, né? Porque isso aí não é boxe, né? Isso aí não é MMA, então... Agora, é muito legal você observar o juiz olhando uma imagem que tá tão clara, cristalina e o que tem que fazer. Ele tá procurando mais o que ali, gente? Eu não consigo entender. Ele quer achar alguém da Ponte pra expulsar também? Ele tá querendo ver se foi o jogador do Londrina ou se foi a mão do jogador da Ponte que vai no rosto do atleta da Ponte, o Diego Porfírio. Vamos ver, o árbitro vai tirar o cartão vermelho do bolso e deu pro Lucas Marques. Deu o cartão vermelho pro Lucas Marques. Ele tira o amarelo e dá o vermelho. Então, cartão vermelho direto. Então, o Lucas Marques não está com cartão amarelo. Vermelho direto pro Lucas. É por isso que eu falo, cara. O time tá ganhando de 2-0. O cara vai e me faz uma presepada dessa.
E olha que teve um cara aqui que falou que para ser imparcial. Mas olha, cara, se é do meu time, eu tô metendo a puia aqui, pelo amor de Deus. E é o capitão do time, né? É o capitão do time. Aquilo que você falou, é o cara que era pra ter mais controle, né? Psicológico na equipe. Ele deu um soco no cara, pô. Deu um soco no cara. E o jogo tá parado aí já uns 4, 5 minutos, hein? 4, 5... E ele chega com aquela volúpia, né? Sua mãe não é homem, seu pai não é mulher, eu sou mais macho que você, e aí? Vai pro chuveiro mais cedo. Vai pro chuveiro. E tava fazendo um bom jogo, hein? Sua mãe não é homem, tá certo. Tava mandando no jogo aí o Lucas Marques com o André Luiz. Bravo com o cara por cara, disso. se eu não conhecesse, eu contrataria pra próxima temporada pro time que eu fosse comandar o André Luiz. Ele é bom jogador. Mas o André Luiz, o problema dele não foi no campo, né? O problema dele teve um probleminha extra-campo aí que atrapalhou um pouco a carreira dele. Não, na ponte ele foi bem, Foi bem. Na ponte ele jogou mal, não. Sim. Ele não foi titular absoluto, mas foi bem. Ele é bom jogador. Ô Frank, temos aí, 20 minutos pra tentar empatar o jogo? Com um jogador a mais? A gente até teria, Marcelo, mas eu vou falar a verdade. Eu não acredito nesse time da Ponte, está muito bagunçado. O Rodrigo, me perdoa quem fala que o Rodrigo, eu já falei desde o início, não é a hora e momento dele na Ponte, não vai dar certo. Eu queria estar errado, mas está se provando que infelizmente eu estou certo, né? Ponte Preta no campo de ataque, bola do André Lima, cruzou na boca do gol, chegou a zaga, tirou a bola, voltou, sobrou pro André Lima, tentou dar o bote de novo, não conseguiu, sobra pro time do Londrina, aí dá o bote por baixo, o time da Ponte perde, contra-golpe, João Tavares, recupera pro time do Londrina, aí chegou, fez a falta, o Danilo Barcelos, chega o jogo, bola aqui pelo lado esquerdo, trabalhando pro Bruno, vai pra finta, enganou a marcação, bateu pro gol no cantinho, isso, palma o goleiro! Iago Teles fez a jogada, e aí o Diogo Silva defendeu, ela foi mansa, quase entrou, mas não entrou, escanteio, tô falando, a Ponte com um jogador a mais, ela geralmente perde o jogo e toma mais gols, Carlos. Se não fosse a mão santa do Diogo Silva, a Ponte teria tomado o terceiro gol. O Iago bateu, o Diogo Silva foi para ela, fez a defesa, é escanteio para a equipe do Londrina. O André Cardoso, camisa número 17, vai entrar já na equipe do Londrina, viu, Corsato? O André Cardoso e o Danilo Barcelos tomou cartão amarelo, obviamente naquele lance atrás, naquela falta. Escanteio para a equipe do Londrina fazer a cobrança na bola, o João Tavares, Corsato. O árbitro tá perdidão também, ele tirou o vermelho primeiro, tomei um susto, rapaz. Ele tirou o vermelho primeiro, aí depois ele trocou e deu o amarelo. Escanteio pro time do Londrina, bola ensaiada na boca do gol, passa por todo mundo. Tinha quase ninguém do Londrina dentro da grande área e quase que o Luiz Felipe dá o tapa na bola e sobra pro Bruno Santos. Que fase, bola com Danilo Barcelos, acabou de tomar cartão amarelo, toca a bola para o jogador que é Elvis aqui da meia esquerda, toca a bola, ponta direita, na frente pro Miguel, fez a finta, bateu pro gol no cantinho, ela passa, vai embora, da jogada característica do Miguel, da ponta pro meio, puxou pra perna direita, bateu, ele tentou fazer o que o Bruno Santos fez no gol do Londrina, né, Carlos? Trouxe a bola pra perna direita, né? No cruzamento da esquerda, mas ele podia ter caminhado um pouco mais, poderia ter feito o cruzamento, enfim, poderia ter feito mais do que fez. A bola saiu, foi embora na linha de fundo, o tiro de volta para a equipe do Londrina. Bom, o primeiro que vai sair é o Vitinho, tá? Para a entrada do André Cardoso. E também o camisa número 18, tá lá, o 18 é o Paulinho Mocelin, veterano, hein? Paulinho Mocelin, veterano Mocelin, vai entrar no time do Londrina para a saída do Iago Teles. Iago Teles vai embora para a entrada do Paulinho Mocelin. Então vamos lá, saem 7, Vitinho, 11, Iago Teles, para as entradas de André Cardoso, 17, e Paulinho Mocelin, número 18. Paulinho Mocelin é outro também que gosta de judiar da macaquinha, hein? Terceira alteração, portanto, aí, do time do Londrina. E na ponte também o David Braz tá indo embora, viu, Corsato? Tá indo embora o David Braz, número 44 ou 33, para a entrada do 19. Acredito. O 19 é o Jonathan Cafu. Agora vai. Meu Deus. Agora vai. Jonathan Cafu, camisa número 19, para vaga do 33. O David Braz é a última alteração do Gabriel Remédio. Agora vai, Frank.
O treinador da Ponte tá de brincadeira, né? Mas o agora- Barcelos está morto, gente. Mas o Barcelos vai jogar não de tem nem zagueiro. Não, Carlos, mas não tem nem condição Mas de o andar. David Braz também estava ruim. E tá outra, amarelado. a Ponte tá com um jogador a mais, gente. Não, tudo bem, mas ele tá amarelado, Carlos, e sem condicionamento físico. Ele tá pedindo pra perder mais um jogador, Se ele não tivesse condicionamento físico, eu acredito que ele ia pedir lá pra sair, né? E ele é o capitão do time, pô. Eu acho que nessa aí ele foi bem. O time tá perdendo o jogo, cara. Renata Dalgalo no Majestoso acompanhando a gente com a Luísa. Um abraço pra vocês. A Ponte vem pro campo de ataque, bola com o Diego Tavares. Perna direita, cruzamento na boca do gol. Fica viva na entrada da grande área, o chute pro gol, Kozlinski. Luiz Felipe no toque de cabeça do Miguel, pegou com a perna canhota, bateu pro gol. Kozlinski fez a defesa, Carlos. A bola acabou sendo reboteada dentro da grande área, cruzamento aqui da ponta direita. Bateu pro gol, tava lá o Kozlinski. Goleirão fez a defesa e põe o Londrina no jogo. Ainda bem que o Bruno Santos estava impedido. FI Play Som, imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tá caído. Quem? André Domenici. Camisa número 13 da equipe do Londrina. Tá caído lá dentro da grande área. Os jogadores da Ponte, obviamente, estão pedindo para acrescer o tempo, né? E o Londrina vai mexer daqui a pouco, viu, Corsato? Mais 2 alterações na equipe do Tubarão. Mais Anote um aí. ex-Ponte, hein? Camisa número 2 vai entrar no time e também o número 21. O 2 é o Everton. Camisa número 2, o Everton vem para o jogo. E o camisa número 21 é o Cauê Leonardo. Cauê Leonardo, camisa número 21. O 13 eu cravo que vai sair, tá? O 13 eu cravo que vai sair. E, bom, já saiu, né? Para a entrada do 21, o Cauê Leonardo. E vamos ver quem é o próximo aqui que vai sair para a entrada do Everton. Camisa número meia dúzia. Sai o Rafael Monteiro. Rafael Monteiro, número meia dúzia, para a entrada do Everton. Cauê Leonardo, 21. E o Everton, 2 no jogo, para as saídas de André Domenici e Rafael Monteiro. Muito bem, portanto, alterações aí nos times. Olha o time do Londrina, vai pintar o terceiro gol, bola dentro da grande área, batida pro gol, pega Diogo Silva! Cara, a Ponte com um jogador a mais, as 2 melhores chances do jogo depois que o jogador do Londrina foi expulso, foi do Londrina, cara. A Ponte é um time que não tem, não consegue jogar, não consegue fazer frente ao Londrina com um jogador a menos. Se bem que teve aquela bola do Luiz Felipe que o Kozlinski pegou, né? Bola com o Luiz Felipe, ele domina pro time da Ponte Preta, solta pela direita, pro Elvis. Vamos lá, Ponte. 38 minutos do segundo tempo, 2-0, Londrina vence. Vai passando a Ponte na tabela. Cruzamento do Luiz Felipe, lado direito, a bola passa, vai embora. Pegou mal na bola, hein? Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. FI Play Som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E eu falei do Mocelin, quase ele foi pra rede, se não é o Diogo Silva. Vai, Carlos. Quem fez esse cruzamento aqui foi o Jonathan Cafu, que ultimamente está entrando e não está fazendo nada, né? Não está conseguindo acertar nenhuma. Vamos ver, né? Vamos lá, Diego Tavares de lateral direito para o time da Ponte. E atenção, torcedor, hora de girar o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital marcando 39 minutos passados o segundo tempo de jogo. Série B, 9ª rodada, no Majestoso, Londrina vence, a Ponte perde. 2 Londrina, 0 Ponte, Carlos. Série C, Campeonato Brasileiro. Ontem, o Ituano venceu o Guarani pelo placar de 3-1. A Rival é a maior patrocinadora do futebol paulista e agora também apoia o time do seu coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Com a Macaca e o Londrina, o Tubarão no Campeonato Brasileiro. Olha o Cafu pra lá, pra cá, dançou. Cruzamento na boca do gol. Everton cruza. A frente, toma a frente, manda a bola pra escanteio. Mais um pra Ponte, lado direito. Vai Elvis pra bola na boca do gol. O cruzamento, André Luiz. Meteu a cabeça na bola, tirou e agora tome contra-golpe. Bruno Santos tá sozinho. Mocelin tá lá do outro lado. Diego Tavares vai pra cima dele. Faz a falta. Faz a falta. Tem cartão, Diego Tavares? Não, né? Não, agora sim. Agora vai ter Agora cartão. tomou.
para jogar do Diego Tavares. Mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartões para Ponte Preta. Cartões amarelos para Ponte, né? Já para o time do Londrina, só um cartão, viu, Corsato? O vermelho para o Lucas Marques. A Ponte para bater a meta tem que tomar mais um gol, né? Porque aí toma 3 gols em 3 jogos seguidos, né? E quase por pouco bateu a meta aí, hein? Se não é o Diogo Silva... Calma que não acabou o jogo ainda. Luciano Mendes está aqui, Ricardo Monteiro, João Batista, o João TJP. Tá falando que o time da Ponte está igual o narrador. Horrível. Valeu. Obrigado aí pela audiência. Cara, tá tudo certo, não tem erro não. Deixa eu ver quem mais aqui. O Christian tá com a gente. Ambos anotam? Ah, Christian, não sei, hein? Paula Barros tá com a gente também, obrigado. Valeu, Silvio Sei que tá com a gente, reclamando aqui do técnico Wilson Correia, o Wellington também, obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente, gostando ou não da transmissão, da narração, se você tá assistindo, tá acompanhando um pouquinho, um cadinho, ó, a gente fica contente, obrigado pela audiência, posse de bola pro time da Ponte, vem trabalhando por aqui com o jogador que é o André Lima, tentou o passe na bola errado. O Londrina tá tentando um contra-golpe, mas só tá o Bruno Santos aqui agora um pouco mais à frente, né? Bola não chegou pra ele, passamos de 40 a 41, agora e meio, 41 e meio passados do segundo tempo, 2-0, Londrina vence, a Ponte perde, trabalhando com Elvis, trabalhou com o Diego Tavares para Elvis na meia direita, de trivela, de primeira, tocou dentro da grande área, quem é? O Luiz Felipe, hein? Ele dominou, vai para cima na marcação, solta a bola, um pouco mais atrás pro Elvis de novo, cruzou na boca do gol, pequena área nas mãos do goleiro. Kozlinski sai, pega e joga rápido pro campo de ataque, trabalhou essa bola, tocou pro Bruno Santos, vai pintar o terceiro gol, invadiu a grande área, fez o corte, vai pintar o golaço, saiu o goleiro, tocou pra trás pro Mocelin, bateu, já era! Gol do Londrina, André Cardoso! Meta batida, 3 gols em 3 jogos. 3 gols por jogo, são 9 no total, André Cardoso, para jogar um balde de água fria na tentativa de reação da Ponte no contragolpe. Time todo à frente, e aí o passe veio para o jogador da equipe do Londrina, do André Cardoso, para o Bruno. Aí o Bruno fez a finta, o goleiro Diogo Silva saiu, ele tocou para o André, que começou a jogada. E com a perna direita jogou a bola para o fundo da rede. É o terceiro do Londrina do jogo. Agora Londrina tem 3. Ponte Preta não tem nada. Me dá o detalhe, a selfie do gol aí, Carlos. Contragolpe é aquilo, né, Marcelo? A Ponte não consegue, com 11 jogadores, a Ponte não consegue competir com o Londrina. Londrina é muito superior. A Ponte está fazendo com que o futebol do Londrina seja um futebol de time que está disputando para subir. Hoje não dá para criticar quem não recebe salário. A gente sabe toda a desorganização do time da Ponte Preta, mas hoje, cara, a comissão técnica, um horror, né? A diretoria executiva da Ponte Preta não dá nem para falar, tem que colocar no campo também. Mas hoje os caras não estão afim de jogar, né? A Ponte, né, um horror dentro do campo. E aí, fazer o quê? Você vai criticar jogador que não recebe salário? Né? E a Ponte vai continuar nessa porcaria aí até quando, né? Esses incompetentes que tomaram conta da Ponte Preta aí, que assumiram a Ponte Preta, esse bando de gente incompetente que tá lá e fazendo a torcida da Ponte sofrer aí desse jeito. Mais 3 gols, né, em uma partida de futebol, e era um jogo que a Ponte não poderia nem pensar em perder, tá, Corsato? E a Ponte perde de goleada. A Ponte vai perdendo, 3-0. Bola aqui de longe, o chute pro gol do Danilo, ela passa, vai embora. FI Play Som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. A situação da Ponte Preta é complicada. A Ponte vai tomando 3-0 de um time que só tinha vencido uma, não vencia 6 partidas no Campeonato Brasileiro. Começou a rodada atrás da Ponte Preta, né, estreando o treinador. E com um jogador a mais, a Ponte toma o terceiro gol. Situação complicadíssima da Ponte, que no primeiro campeonato que disputou, foi o Campeonato Paulista, já amargou um rebaixamento. YouTube Futebol Interior. YouTube Futebol Interior. Tem uma mensagem aqui, eu vou ler, cara. Leonardo Souza. Marcelo, dá uma segurada, cara. Vamos pro jogo ao jogo lá, ó. Vocês, narrador, parecem 3 morcego. O que ele quis dizer? Morcego, será? Ah, bom, então, queridão. Chupa sangue, é isso? Valeu.
Vamos lá, 45 em cima da pinta. É posse de bola pro time da Ponte Mais Preta. 7. Mais 7 de martírio pro torcedor da Ponte. Diego Tavares Dá pra tomar dominou. um gol. Dá. Trabalhou, bater a meta, né? Passar a meta. 3 gols em 3 jogos diferentes. 9 gols no total. Olha a bola do Elvis dentro da grande área na boca do gol. Chega a zaga do Londrina, tira. A bola volta, sobra para Ponte. André Lima tocou pro Diego Tavares dentro da grande área. Sobe a zaga do Londrina. Mete a cabeça na bola, tira, vai cair lá do lado direito pro jogador do Londrina que chega por ali. É o Cauê Leonardo. Domina, bate contra a marcação, a bola se perde e vai embora. Bola se perde e vai embora. Ô Frank, o primeiro tempo da Ponte não foi ruim, mas o segundo tempo, que horror, hein? Como sempre, né? A Ponte não muda, gente. Já falei, não tem esquema tático. E não venham me falar que eu tô falando depois, hein? Há muito tempo estou falando do Rodrigo. Não é hora dele na Ponte. E quanto mais permanecer com ele, mais a Ponte vai se complicar. Apesar que eu tô com o Carlos, tá? Se for para ser honesto aqui, o problema é presidente, vice-presidente. A gente já sabe de quem é o problema aqui. O jogador não recebe, você vai cobrar o que dele? E vamos dizer, falta qualidade aí, né? A diretoria finge que paga e os caras estão fingindo que joga. É isso aí, cara. Porque, com todo o respeito, não dá para conceber a Ponte perder de 3-0 em casa pro Londrina, que estava atrás dela no campeonato, né? Então, e o Londrina tá tudo certinho, o Londrina tá na dele. Então é isso. Os caras fingem que pagam e os jogadores fingem que jogam. Vamos ver, quem sabe a Ponte faz o de honra aí. Bola pela direita para Diego Tavares. Para mim, o melhor jogador da Ponte no jogo. Soltou a bola para Jonathan Cafu, saiu da ponta, veio pro meio. Na verdade é Luiz Felipe. Tentou pro Jonathan Cafu, aí chega a zaga, mete o pé na bola, o Gabriel Lacerda. Tocou a bola pro Bruno Santos. Bruno Santos dominou, Mocelin vai passar. Se receber, vai pintar o quarto gol. Tem jogador, o André tá livre no campo de ataque. Para ele, vai pintar o quarto gol. A batida no cantinho já era. Gol do Londrina, João Tavares. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. No contragolpe, o time do Londrina põe a Ponte na roda com um jogador a menos. A bola sobrou pro João Tavares, só deslocou o goleiro Diogo Silva. Mandou a bola pro fundo da rede. É o quarto gol do Londrina no jogo. João Tavares. Agora Londrina tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. A Ponte Preta não tem nada. Me dá o detalhe. A selfie do gol, o quarto do Londrina. Agora sim goleada, Carlos. Você viu ali no contra-ataque? Eram 2 jogadores da Ponte para marcar 4 jogadores da equipe do Londrina. Obviamente que não dá para dar o detalhe do gol sem falar em tudo que esses caras estão passando. E aí, como é que eles podem devolver? Primeiro, não se concentrando. E depois, dentro do campo, fazendo isso aí. Vamos combinar, né? Que para perder esses jogos assim, é melhor não entrar em campo, cara. Porque WO é 3-0, né? Já tá 4. Se desse WO, a Ponte teria... Olha lá. Vem Ponte, campo de ataque, quem sabe pro primeiro gol. Toque de cabeça! Já era! Gol da Ponte! Luiz Felipe. No cruzamento que veio da direita. Bola na pequena área. E aí ele subiu de cabeça, mandou pro fundo da rede. Luiz Felipe, cruzamento do Diego Tavares. Aqui pelo lado direito, bola pro fundo da rede. A Ponte diminui. A Ponte diminui. Não, foi o Miguel, né? Não foi o Luiz Felipe, não. Foi o Miguel, hein? Foi o Miguel que fez o gol. Foi o Miguel. Miguel, número 17. Gol da Ponte. Agora 4 pro Londrina, 1 pra Ponte. Detalhe a selfie do gol aí, Carlos. Cruzamento da direita do melhor jogador da Ponte no jogo, Diego Tavares, né? Ele cruzou. O Miguel, entre os zagueiros, meteu a testa na bola, diminuiu. 4 pro Londrina, 1 pra Ponte, Corsato. Miguel foi pra rede de cabeça. A reação, 49,5. Faltando 2,5 para terminar o jogo. O Londrina vence. A Ponte vem de novo pro campo de ataque aqui pela direita. Bola com o jogador que é o Jonathan Cafu. Foi com bola e tudo perdeu. Recupera o time do Londrina. E tem contragolpe pelo lado esquerdo pro Bruno Santos. Aí a bola foi embora. Frank, pro vexame ficar um pouco menos vexame, vai? Para diminuir um pouco, 4-1. Ainda bem, né? Gol do menino aí, parabéns para ele, mas eu tô com o Carlos. Tudo que o Carlos falou representa o meu pensamento. Desculpa, nessa hora eu não gosto nem muito de falar o que eu penso,
mas para definir o momento da Ponte Preta, principalmente hoje, na questão de diretoria, é medíocre. E agora o Miguel tentou a bike ali, a bola bateu no zagueiro do Londrina, subiu, Kozlinski pegou, e aí quando ele foi sair jogando, o Luiz Felipe chegou nele, o árbitro marcou a falta. FI Play Som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Eu tô curioso para saber quanto que deu de renda hoje, público pagante, cara. Depois, se alguém tiver aí, se conseguir, a gente passa, porque até agora parece que não saiu. Sim, público 2.690, total 2.843, 68.200 a arrecadação. 68.200 a arrecadação para um público de 2.843. Até a torcida abandonou já, né? Você falou muito rápido, eu não consegui pegar e eu tava prestando atenção lá, porque o árbitro tava ouvindo alguma coisa do VAR também. 2.843 o público total. Arrecadação R$ 68.200. Boa. Muito bem. Tá aí, então. Vai pintar mais um gol pro Londrina. Bruno Santos invadiu a grande área, fintou o goleiro. Linha de fundo, tentou bater pro gol. Ela bate na trave e vai embora. Quase saiu o quinto gol do Londrina. Bruno Santos recebeu do Paulinho Mocelin. Fez a finta para cima do goleiro da Ponte. Quase o quinto gol, Carlos. Mais um contragolpe. A Ponte não consegue segurar o ataque da equipe do Londrina, né? Tem pouco zagueiro e os atacantes do Londrina com mais fôlego do que os zagueiros da Ponte. Vem Ponte. Ponte vem pro campo de ataque, bola com o Diego Tavares, da ponta pro meio, tocou a bola pro Elvis, cruzou na boca do gol, mal demais também, hein? Jogou nada o Elvis também hoje, hein? Vamos combinar, hein? É aquilo, né? Vamos combinar, hein? Finge que paga e eu finjo que jogo. E não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Fim de jogo no Majestoso. E o Londrina sapeca a Ponte Preta, se recupera no campeonato, goleia a Macaca na estreia do Rogério Micali. 4 pro Londrina, Iago Teles no primeiro tempo, Bruno Santos, André Cardoso, João Tavares. 1 pra Ponte Preta, Miguel. Fim de jogo no Majestoso. Mais uma derrota, mais um jogo pra esquecer desse time da Ponte Preta. Que situação! Fim de jogo, saída dos jogadores no gramado. Segue aí, Carlos. Vamos ver se tem alguém da Ponte para falar, né? Para falar depois desse jogo. A Ponte perde para a equipe do Londrina pelo placar de 4-1. Pedir para nossa produção aí, só se aparecer alguém da Ponte Preta para falar. 4 para a equipe do Londrina, 1 para a Ponte Preta. A Ponte em 3 partidas toma 10 gols. A Ponte sofreu 10 gols em 3 partidas. Acho muito difícil, depois de uma derrota dessa, a sequência da comissão técnica da Ponte Preta. Mas assim, vou de novo expor aqui a minha opinião. Acho uma injustiça o que vai ser feito com o treinador da Ponte Preta. Cara, como é que você pode cobrar de alguém que não recebe em dia? Como é que você pode cobrar de alguém que o seu superior não tem credibilidade? Como é que você pode cobrar esses caras dentro do campo? E hoje, nitidamente, viu, gente? Nitidamente hoje, eles só entraram em campo com a gloriosa camisa da Ponte Preta. Que dó, cara. Que judiação que estão fazendo com a Ponte Preta. A Ponte caminha, infelizmente, mais uma vez, a passos largos para mais um rebaixamento, né? Mas tá tudo certo, viu? Tá tudo certo. Errado estamos nós, né? Errado está a torcida da Ponte Preta, né? Quem tá lá comandando tá correto. Errado estão os jogadores também, né? Quando vem pedir salário, né? Quando não concentra, né? Esse sim, para eles lá tá errado, né? Então errado torcida, errado a gente da imprensa, errado os jogadores, certo apenas a diretoria executiva. Tá aí o trabalho que vocês estão entregando, esse trabalho porco aí que vocês estão entregando. O Elvis vai falar, hein, Marcelo? Pode sair coisa boa aí, vamos lá. Primeiramente falar do jogo, quem joga somos nós jogadores, quem escala é o treinador. Foi uma vergonha que aconteceu aqui hoje. Nós jogadores e a comissão técnica também, não fizemos o que foi planejado, não fizemos o que foi treinado e a parte do campo a culpa é nossa, totalmente dos jogadores que jogou. Fora de campo não tem o que eu estar falando, todo mundo já sabe o que vem acontecendo e não estou aqui para apontar o dedo, eu espero que tenha uma solução. Ponte Preta é muito grande e eu espero que se arrume isso o quanto antes para a gente sair da situação e fazer uma Série B que o torcedor nosso merece
E o jogo de hoje é só pedir desculpa ao nosso torcedor, porque tudo que eu vivi aqui na Ponte Preta, até de rebaixamentos e tudo, hoje foi a maior vergonha que eu passei. E como eu sempre fui, hoje eu não sou o capitão, mas como eu nunca deixei de colocar minha cara aqui para bater, eu me sinto envergonhado que o que eu fiz em campo hoje, e pode colocar essa derrota aí totalmente na minha conta, porque não quero passar isso aqui na Ponte Preta, pelo contrário, queria viver momentos igual no passado, mas infelizmente, por tudo que vem passando, e não é surpresa para ninguém, a gente não está conseguindo. Só que dentro do campo aqui hoje, quem fez essa vergonha fomos nós, e o maior culpado sou eu. Agora eu espero que cada um assuma a sua responsabilidade também, para a gente tirar a Ponte Preta dessa situação o quanto antes, que ela não merece passar por isso. Muito menos os torcedores que compareceram hoje aqui, e os torcedores que nos apoiam sempre, na vitória e na derrota. Tá aí o Elvis, camisa número 10 da Ponte. Falando aí pra gente. Cara, o Elvis, entendo ele, mas colocar culpa nele, que culpa que ele teve dos 4-1, né? Ele entrou no segundo tempo, não jogou nada, tudo bem, mas para, Elvis, esse negócio de ficar chamando responsabilidade pra você. E outro, o torcedor sabe que você não tem culpa, né? Você entrou no segundo tempo e tal. Agora, o primeiro tempo, e tem um internauta aqui, cara, você vai assumir já o comando, mas tem um internauta falando que a gente precisa trocar o óculos. Fui eu que falei. Eu falei, o primeiro tempo da Ponte Preta pra mim não foi ruim, não. Apesar da derrota parcial de 1-0, a Ponte fez um bom primeiro tempo, tá? O segundo tempo, depois que tomou o gol, a Ponte se perdeu, né? Aí virou um amontoado, mesmo com o Londrina com um jogador a mais, o Londrina mandava no jogo. O Londrina teve chance de fazer 2, 3 gols a mais, né? A Ponte fez 1, mas o Londrina poderia ter feito 2, 3. Agora, respeito todas as opiniões, mas o primeiro tempo da Ponte Preta não foi ruim, não. Não foi ruim, não, apesar da derrota. Agora, o segundo tempo realmente foi muito fraco e, assim, a situação realmente é complicada, né? E a gente sabe que a tendência é esse time ficar mais fraco ainda quando abrir a janela, tá? Que a Ponte vai acabar perdendo o jogador. É claro que a campanha ruim também tira um pouco do assédio de outros times aos jogadores da Ponte. Mas jogador aí, ó, e esse que falou aí, o Elvis, se ele tiver condição e tiver proposta, ele sai da Ponte Preta também. Porque até agora, nada do que foi falado foi cumprido, né? Então, assim, cara, a situação realmente é complicada. O time já é fraco, né? O time já não é o dos melhores. Eu acho que a Ponte tem o time parecido de 4-5 aí. Ah, não, mas não é pra perder de 4-1 pro Londrina, e o outro, né? o Londrina estava atrás da Ponte, né? Não é pra perder. Mas a tendência é que na janela a Ponte perca jogador. Tem uma notícia rodando aí que a Ponte tá para fechar com um patrocinador. Uma bet, né? Então eu espero que isso aconteça até o próximo jogo, para que esse dinheiro entre e que a Ponte consiga arcar aí com 1 ou 2 salários aí para dar uma amenizada na situação. Dizem que está praticamente fechado aí um novo patrocinador master, né? Essa foi a informação que a gente teve. Eu não sei o valor também, né? Mas vamos aguardar. Falar até papagaio fala. Mas a Ponte precisa se organizar. E hoje, no segundo tempo, realmente o Londrina só não fez mais porque que judiação. Desperdiçou vários lances. Que judiação. O que estão fazendo com a camisa da Ponte Preta, e aí já não é de hoje, né? Mas que judiação, cara. Eu não sei. Eu teria vergonha. Eu teria vergonha. Por muito menos, eu tô largando projetos aí. Por muito menos. E esses caras continuam fazendo essa porcaria aí e tá tudo certo pra eles, né? Mas que judiação, cara. Vocês estão deixando a camisa da Ponte Preta no limbo, na lama. Ô, Frank, você vai falar já no fim de jogo, lembrando que a gente não vai eleger o melhor em campo depois dessa sabugada, né? Mas tem ficha técnica, tem comentário, tem a entrevista do Remédio. E eu quero saber da situação da comissão técnica. Apesar de tudo que está acontecendo, você acha que corre o risco de o trabalho ser cerceado depois dessa goleada? Se houvesse seriedade na Ponte Preta e as coisas estivessem correndo normal, ele já não estaria na Ponte Preta, tá? Mas, como na Ponte tudo é uma bagunça, tudo pode acontecer. Mas eu já vou cravar já. Quantas rodadas eu venho falando que não é o momento do Rodrigo na Ponte Preta e não é culpa dele. É que esse momento não é para ele. Ele não tem condições de tocar a Ponte nesse momento. É o que o Carlos falou. Como é que a gente vai dar... Sinceramente, gente, torcedores, vamos dar nota para jogador que não recebe? Que moral tem alguém
na Ponte para falar desses jogadores. E eu entendi o posicionamento do Elvis. Ele não tem culpa de nada, Carlos, e assume a responsabilidade. Ele está dando um recado. Para quem tem culpa, assumir a responsabilidade. A verdade é essa. E eu quero aqui de novo falar, gente. Infelizmente, o Rodrigo vai cair. O problema da Ponte não é só treinador, tá? O problema da Ponte passa por condicionamento técnico. Ó, é fraco, o time é fraco. Vai ser muito difícil. Estão acabando com a macaca. Gente, vocês estão na direção da Ponte. Vocês estão esperando o quê? Saiam. Conselho Deliberativo, parabéns pelos aplausos. Vocês estão aplaudindo? É isso aí que vocês estão aplaudindo. Olha que maravilha. Gente, não tem condições de fazer? Pede para sair. Eu não vou falar a frase não, mas eu só vou falar a primeira parte. Pede para sair, rapaziada. Muito bem, o Carlos vai comandar o fim de jogo e a gente vai falar muito aí dessa derrota da Ponte Preta e depois vamos com essa saber a opinião também do torcedor aqui com relação à comissão técnica. É claro, né? É claro que a situação é difícil fora do campo. Ficar, né, Marcelo? 3 jogos num time normal é aquilo, né? Que parece que é assim. Parece que eles estão na Lua e as demais pessoas estão na Terra. Então parece que a diretoria executiva da Ponte Preta vive na Lua, no mundo da Lua. Contrário, Então, né? Eles estão na Terra e a gente está na Lua, pelo que eles andam falando aí. É o contrário. Não sei, não está no mesmo planeta. Eles acham que a gente viaja na maionese. Então a gente estaria na Lua e eles na Terra. Mas peraí, vamos lá. Quando você quer dizer que alguém tá tantã, é porque esse cara tá na Lua. Então é isso que eu tô dizendo. Eles estão na Lua e a maioria das pessoas estão na Terra. Então, para quem tá na Terra, para alguém normal, né? 3 derrotas, 10 gols tomados, 2 derrotas 3-0 e uma de 4-0, 7 gols tomados em casa. E a última derrota de 4-1, perdendo para um time que estava atrás, né? Para quem não tá em Nárnia, então eu vou trocar aqui o planeta, tá? Para quem não tá em Nárnia e tá na Terra, é demissão de comissão técnica. Adorei, Carlão, Nárnia. É demissão de comissão técnica. Mas, ó, eu vou dizer para você de novo aqui. Se eu estivesse na diretoria executiva, eu não teria cara de pau de mandar o treinador embora. Eu não teria. Eu não teria cara de pau de mandar o treinador embora, né? Mas, para quem não vive em Nárnia, né, obviamente que o trabalho da comissão técnica não pode continuar, né, velho? Tomando 10 gols, 3 derrotas seguidas, o time enterrado na zona do rebaixamento, perdendo a oportunidade hoje de sair da zona do rebaixamento e deixar um time que estava atrás dela 5 pontos. Se a Ponte vence hoje, o Londrina estaria a 5 pontos atrás da Ponte Preta. Resultado disso aí que aconteceu hoje. Londrina está 1 ponto na frente. Nárnia não é um planeta, mas um mundo mágico paralelo ao nosso. Criado pelo leão Aslan, através de uma canção, ele não tem formato esférico. É um disco plano e geocêntrico coberto por uma cúpula estelar, localizado dentro de um multiverso conectado pelo bosque entre mundos. É isso aí. O universo narniano abriga vários locais e reinos, incluindo o país da Nárnia, a Arquelândia e a Calormania. É isso. Então, para quem não está em Nárnia, para quem não vive em Nárnia, o correto seria dispensar a comissão técnica. Mas vamos lá, né? Quem não vive em Nárnia, né, acha normal não pagar salário? Quem não vive em Nárnia, acha normal o time não concentrar? Essa é a pergunta que eu faço. Muito bem, lembrando que quarta-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Agradecendo a todo mundo que ficou com a gente na jornada esportiva, viu? Obrigado pelos elogios. Olha, fiquei maravilhado hoje. 9h10. É assim, tem 300 pessoas elogiando. Ele vai lá e lê o comentário de quem não tá elogiando. Também você não se ajuda, né, Marcelo? Mas, ó, eu parei, cara. Eu passei de 50 já. Eu tô abandonando, já falei. Até projeto de sucesso eu tô largando mão. Então, ó, não vou falar mais nada pra você não, velho. Cara, é o seguinte, a gente tem que entender que cada um tem a sua opinião e ponto final. E eu respeito todas as opiniões, tá? E eu respeito todas as opiniões. E isso aí não vai deixar eu sem dormir também. Não vai. Só que assim, eu tô falando aqui por falar, mas, gente, é assim,
Faz parte. E a gente agradece. Eu falei no começo da transmissão, é antes, não é antes. O importante é que você tá com a gente. Tá dando aqui o like e curtindo a nossa transmissão. Vamos fazer o seguinte, o Carlos vai comandar o fim de jogo. Vamos aguardar a palavra. Aí teve um internauta que falou Remédio. O Gabriel Remédio. Hoje ficou no comando da Ponte Preta já. Segunda partida consecutiva. É o auxiliar técnico do Rodrigo Santana que estava suspenso. Então nem o Remédio deu remédio na Ponte Preta no jogo de hoje. Aliás, nos 2 últimos jogos, né? Porque no comando do Remédio a Ponte tomou 7 e fez 1 no comando do Remédio. Então tem que aumentar a dose de remédio no time da Ponte Preta. Beleza? É isso. Fim de jornada esportiva, mas o fim de jogo vem aí. O Carlos vai comandar a participação, a reta final dos nossos trabalhos nesta segunda-feira, com a vitória do Tubarão para cima da Macaca. Troca de posição, hein? Troca de posição. O Tubarão passa a Ponte vai para a vice-lanterna do campeonato. Tubarão que não vencia há 6 jogos no Campeonato Brasileiro, consegue vencer a Ponte de goleada e a Ponte acumula, 3 derrotas seguidas. É isso. Intervalo, na sequência o Carlos assume o comando do fim de jogo aqui no Portal Futebol Interior. Segura aí, a gente volta já. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É hora de printar a tela. Carlos Cossa. É isso, 9 da noite mais 15 minutos. 9 da noite mais 15 minutos. Que chato, né, cara? A Ponte Preta, olha, que coisa horrorosa. Que judiação, velho. Que judiação. O que a gente tá vendo acontecer com a Ponte Preta aí é uma judiação, né? Eu não sei como é que as pessoas conseguem achar normal esse
esse trabalho asqueroso e horroroso que estão fazendo aí com a Ponte Preta, né? Eu juro por Deus, cara, eu teria vergonha. Eu teria vergonha de sair na rua, né? Mas não é o que acontece com os caras que estão comandando a Ponte Preta nesse momento. A Ponte foi goleada, perdeu pelo placar de 4-1. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Restaurante do Dadá. Disque entregas pelo WhatsApp 997 88 38 21. Dadá agora aberto até 2 da madrugada. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo em casa do Perfuradora. Tem tudo pro seu poço artesiano. Ô Frank Francisco, 4 pro Londrina. Que sapecada, hein? 1 pra Ponte Preta, o jogo foi no majestoso, viu, Frank? Carlos, infelizmente, né, nós vamos falar o quê? Placar justíssimo. E se o Londrina tivesse um pouquinho mais de gás e tranquilidade, ele tinha colocado mais gols aí na Ponte. Carlos, analisamos, 9 rodadas, a Ponte tem 6 derrotas, 1 empate e somente 2 vitórias. Os 3 últimos jogos, perdeu de 3 e agora tomou 4. Então são 10 gols em 3 jogos. Não tem muito o que falar, né? É aquilo que a gente estava falando aí. O nosso treinador, não é o momento dele na Ponte, ele não é uma má pessoa, não. É um treinador que pode ter um futuro brilhante ainda, mas não é hora dele na Ponte Preta. Quem a Ponte pode trazer? Não faço nem ideia, Carlão. Quem quer vir trabalhar num time que não vai receber? Essa é a realidade. Não tem condições. Agora, hoje foi um festival de horror, foi horroroso, ridículo. Ainda bem que o Elvis facilitou pra gente aqui e falou que tem que falar. Quem tinha que assumir a responsabilidade dessa porcaria que está sendo apresentada dentro das 4 linhas é quem está comandando o clube hoje. Só que, curiosamente, Carlos, o Conselho Deliberativo da Ponte Preta bate palma e acha que está certo. Agora, sinceramente, eu faço um desafio. Se você é ponte pretano, saia na rua com uma camisa e diga assim, eu sou conselheiro e eu aplaudi. Seja homem. Vai lá e mostra o que você fez. E diz por que você aplaudiu, por que você está concordando com isso. Cara, não tem condições de tocar, pede pra sair. É isso, a Ponte perdeu pelo placar de 4-1. Marcelo, cara, quando a gente fala, né, aquela pergunta que eu vou fazer pro comentarista, resultado justo, apesar dos números aqui, foram 17 chutes da Ponte e 17 chutes do Londrina. No gol, a Ponte mandou 6. O Londrina 9. 52% de posse de bola para a Ponte, 48% para o Londrina. A Ponte acertou 87% dos passes. Olha só esses números. 82% para o Londrina. 16 faltas a Ponte cometeu, Londrina só 8. Cartões amarelos. A Ponte teve 6 cartões amarelos. O Londrina nenhum, só 1 vermelho. E escanteios, a Ponte teve 11 contra 4 da equipe do Londrina. Mas as chances de gol e os chutes do time do Londrina, eu tô para dizer aqui que 4-1 foi pouco. O resultado foi injusto pro Tubarão, que poderia ter goleado a Ponte, né? Mas, já foi uma goleada, mas poderia ter feito mais, né? Sim, no primeiro tempo, antes do gol do Londrina, eu acionei o Frank e falei, a Ponte tá melhor no jogo, mas as defesas mais difíceis foram do goleiro da Ponte, que ele tinha feito 2. Né? E aí o Londrina faz o gol no contragolpe, né? E eu tô vendo muita gente criticando aqui, né? Falando que a Ponte Preta não jogou nada, mas o primeiro tempo, repito, não foi ruim. O Danilo Barcelos, tanto que no intervalo, sai falando que foi um dos melhores primeiro tempo, ou foi o melhor primeiro tempo, melhor jogo da Ponte Preta, apesar da derrota. E eu tô para concordar com o Danilo Barcelos. Você que não tá concordando, tudo bem. O primeiro tempo da Ponte não foi ruim. Não foi ruim. Foi bom. O Londrina foi assertivo. O Londrina tinha um plano e foi com esse plano até o fim, mesmo com 10 jogadores. E o Londrina... Tô com você, Carlos. O resultado era para ser 6. O Londrina, depois que teve um jogador expulso, o Londrina foi mais perigoso ainda. Sim. E eu tô com o Frank, quando fala da alteração, né, de colocar o Jonathan Cafu, que eu também não entendo a insistência com o David da hora e o Jonathan Cafu. Mas, cara,
Isso é o menor dos nossos problemas, né? Que ele tira o David Braz e coloca o Jonathan Cafu, não resolveu porcaria nenhuma, porque o Jonathan Cafu não fez nada no ataque e faltou cara na defesa. O Londrina melhorou depois da expulsão. O Londrina foi mais perigoso. E as alterações pioraram a ponte. Pioraram a ponte. Ninguém entrou bem. O Elvis não entrou bem, o Jonathan Cafu pior ainda. O Miguel fez o gol. O Luiz Felipe não jogou nada. O Miguel fez o gol e nada mais. O Rodriguinho nem apareceu. Ele teve um chute lá no final, quando ele entra. Tentou uma bike também lá, no final do jogo. Isso. Mas as alterações pioraram a ponte. E olha que a ponte, na minha visão, foi mal escalada. Carlos, ó, aqui, eu vou falar rapidinho aqui. Se eu sou o presidente da ponte hoje, nesse momento, o diretor de futebol, eu não teria coragem de demitir. Eu não teria coragem de demitir. Eu falei aqui. Mas esse resultado, 3 jogos sem vitória, tomando mais de 3 gols, né? E esse acachapante 4-1 para um time que estava atrás na tabela, que não vencia 6 jogos no Campeonato Brasileiro, é resultado para derrubar treinador. Não, é resultado para encerrar trabalho. O trabalho do Rodrigo Santana não é bom. Como o trabalho da Ponte Preta não é bom. Mas eu, em sã consciência, não teria coragem de demitir o Rodrigo Santana. O trabalho do Rodrigo Santana, ele é péssimo, né? Ele é péssimo se a gente for considerar os números, né? Agora, por exemplo, o Rodrigo Santana consegue demitir quem está acima dele? Não consegue, né? Como diz aquela vinheta que você solta, não consegue. Então, o que vai acontecer? Os incompetentes acima dele é que vão demiti-lo, né? E, cara, eu não vejo solução. Eu não vejo solução a curto prazo. E hoje, nitidamente, ninguém é bobo aqui. O Londrina tem os méritos dele? Tem os méritos dele. Mas a Ponte joga só isso, Frank? Esse time aí joga só isso? Não, esse time aí que jogou contra o Avaí, que jogou contra o América, que jogou contra o Ceará, que jogou contra o Vila Nova, contra o Atlético. Carlos, é só a gente fazer uma pergunta simples, né? Pegar jogador por jogador e perguntar, esqueceram de jogar futebol? Como joga futebol? Não esqueceram. Mas né? é aquilo que eu tô dizendo. Qual é a maneira que eles têm de protestar? Não jogando. Não jogando. Entra em campo, né? Veste a camisa e não joga. Faz de conta que joga, porque eles estão fazendo de conta que estão pagando. O problema é fazer o torcedor da Ponte Preta de palhaço. É isso que eu não me conformo. Eu acho que o Frank, vou falar aqui, eu não tô dizendo que o jogador tá fazendo a torcida de palhaça, tá? Eu não tô dizendo. Não sei o Frank, eu não. Mas a gente sabe quem é que tá fazendo o torcedor de palhaço. Eu tô falando, Carlos, e os caras sabem de quem que eu tô falando. Os jogadores sabem que eu não tô falando deles não, Carlos. Agora, a questão é a seguinte, é fazer o torcedor de palhaço, mas tem uma coisa que eu estranho. Eu sou de um tempo, Carlos, onde jogador, e eu não apoio isso, tá? Onde jogador apanhava na Ponte Preta por muito menos do que a gente tá vendo. E isso eu não apoio, não concordo, mas isso aqui é só uma pergunta que eu quero fazer. Cadê a torcida organizada da Ponte Preta? Mas cadê? Frank, só isso. Mas, Frank, a torcida organizada vai fazer o quê, cara? Também, agora, aqui, eu não tenho procuração para defender, tá? Eu não tenho procuração para defender. Mas o que pode fazer a torcida organizada? O que pode fazer o torcedor comum? Você pode sentar na cadeira da presidência? Não, eu não posso, Carlos, mas eu gostaria... Frank, eu vou te falar um negócio aqui. Vou te falar um negócio aqui, que até diretor tá desanimado porque o cara que tá lá não pode fazer nada. Inclusive, Carlos, tem até diretor que saiu fora. É aí que a gente precisava que quem é oposição na Ponte Preta aparecesse. Gente, fala, briga, joga no ventilador, mas tem que ser dito, gente. Que momento é esse da Ponte que organizada não se manifesta, não cobra presidente, não cobra diretor de futebol, nada acontece na Ponte. É vergonha em cima de vergonha, resultado péssimo em cima de resultado péssimo. E o time não é ridículo. Então, gente, pelo amor de Deus, se você é oposição na Ponte, você não consegue se levantar para fazer uma cobrança, para fazer uma denúncia, para levantar alguma coisa, fecha as portas. Mas hoje tava nítido, cara, e eu olhei no segundo tempo que eu prestei mais atenção no jogo, o primeiro tempo eu ouvi, tá? E quando você ouve, obviamente você tá ouvindo, né? Você não tá vendo, né?
fora da narração. Mas no segundo tempo era nítido, cara. O Londrina, quando vinha, sempre atacava com mais jogadores. Ou seja, a Ponte não marca. A Ponte não defende. Os jogadores ficavam do meio campo para frente. Né? Não, o time desorganizou. Agora sim, vamos lá. Claro que a gente tem que falar do extracampo, né? Que prejudica, os caras não concentraram, tá? Beleza. Mas não concentraram contra o América e ganharam, tá? Então, uma coisa, outra coisa. Mas se não fizesse diferença, dava para economizar essa grana e todo mundo concentra. Né? Então, deixa eu ver se eu consigo terminar o raciocínio. No Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado, a situação era muito parecida. Só que os caras se abraçaram lá, a Ponte conseguiu subir e ser campeã. Isso dificilmente vai acontecer na Ponte Preta novamente, né? Então, assim, o que eu entendo? Eu entendo que os jogadores hoje, eles tentaram, se esforçaram, fizeram o que deu para fazer. No primeiro tempo o time não foi mal, repito, como nos 25 minutos contra o Sport. A Ponte jogou até um pouquinho mais. Tem alguma coisa que dá para tirar desse 4-1 negativo aí? Foi que a Ponte conseguiu jogar mais que 25 minutos. A Ponte jogou 40, 41 minutos de bom jogo no primeiro tempo. Então, quase um tempo bom. Só que o segundo tempo foi uma lástima. O time piorou com as alterações. E aqui, esse momento da Ponte Preta é o seguinte, gente. O torcedor, quem conhece um pouco de Ponte Preta, já sabe qual vai ser o fim disso. Então, meio que... E a gente deu pra ver hoje aí no público pagante. Tá certo que o horário do jogo foi horrível, mas o torcedor já sabe que o final é rebaixamento. A Ponte vai voltar pra Série C. A Ponte vai voltar pra Série C. O final é esse. Então o torcedor já tá entendendo, o torcedor já aceitou já. E olha que a gente tá com 9 rodadas do campeonato, de 38. De 38. Então, alguma coisa, se não for feita alguma coisa urgentemente, né, a gente já sabe que no final do campeonato a Ponte estará entre os 4 e olha lá, se não for a última colocada. Né, se não for a última colocada. Então, a nação ponte-pretana, a coletividade ponte-pretana já entende, já sabe que o plano é rebaixar a Ponte Preta. O plano é, o time vai ser rebaixado. E eu falei na transmissão aqui, a Ponte corre o risco na janela de ter um time mais fraco ainda. Porque a Ponte vai acabar perdendo jogadores. Alguns jogadores aí vão acabar saindo, né? Então, assim, a coletividade já entendeu. A coletividade já entendeu que o final da história, o final da novela é o rebaixamento. É isso, daqui a pouco as notas dos jogadores da Ponte com o Frank Francisco. Agora a gente vai conferir a coletiva do Gabriel Remédio, auxiliar técnico da Ponte Preta, depois de mais uma derrota no campeonato. Ponte perdeu para o Londrina pelo placar de 4-1. O vice-presidente, diretor de futebol da Ponte Preta, Marco Eberlin, conversou com a gente na rádio e disse que a expectativa, que a meta da Ponte Preta até a virada do turno era estar entre os 10 primeiros na zona de classificação e, posteriormente, brigar pelo acesso, que é entre a terceira e a sexta posição, chegar nos playoffs. Hoje, na saída do gramado, o Diogo Silva disse uma outra história. Disse que a briga nesse momento da Ponte Preta é para não cair, que a meta é fazer 45 pontos. Então está havendo aí um desencontro de ideias entre elenco e diretoria. Queria que você me dissesse, comissão técnica que está próxima ali do elenco, qual que é a real briga da Ponte Preta neste campeonato da Série B? Pedro, boa noite. Bom, acho que uma coisa não necessariamente exclui a outra, né? Acho que ter como meta o quanto antes fazer os 45 pontos não impede o clube de ter o objetivo de terminar entre os 10 no primeiro turno, antes da janela, e depois almejar estar dentro do G6. A Série B é uma competição muito equilibrada, muito nivelada. Se a gente tivesse, por exemplo, obtido os 3 pontos hoje contra o Londrina, estaríamos a 3 pontos do G6, né, que é o Goiás. Isso é o se, né? O fato é que nós perdemos a partida, estamos na zona de rebaixamento. Então, hoje, o objetivo, sim, é os 45. Né? Primeiro objetivo, estamos dentro do Z4. Agora, é claro que quanto antes a gente atingir esses 45 pontos, coisas maiores o clube pode almejar na competição. Boa noite, Fernando César da Rádio Central. A Ponte Preta tomou 3 gols do São Bernardo. No próximo jogo contra o Sport foi mudada a defesa, também alguns outros jogadores entraram no time. Tomou 3 gols também, e agora toma 4, e o time também foi muito mudado. Quando chegou o Rodrigo Santana aqui no início do campeonato, ele disse que na 5ª rodada ele pretendia ter um time base. Por que a Ponte está mudando tanto, não conseguiu achar esse time base? Qual é a explicação que a comissão técnica pode falar?
Fernando, boa noite. De fato, ocorreram bastante mudanças nos últimos jogos. As mudanças às vezes ocorrem, como eu falei na última semana, por oportunizar algum jogador que está bem, por suspensão, por lesão, buscar alternativas depois de uma derrota. Hoje, por exemplo, com relação às trocas, uma foi por lesão, o Jus, tem a outra suspensão, o Braia. Então, não é o ideal ter esse tanto de trocas de uma partida para outra. Isso atrapalha, sim, o entrosamento. Mas após uma derrota, após um revés, é nosso papel buscar alternativas, né? E estamos buscando. Com certeza o objetivo era já ter, sim, uma repetição maior da equipe. Acho que nos primeiros jogos conseguiu ter mais isso, né? Menos trocas. E cabe a nós buscar encontrar essa equipe ideal o quanto antes, porque com certeza a manutenção da equipe ela ajuda, facilita nesse processo de entrosamento e ter um bom desempenho em campo. Boa noite, Gabriel. Aqui Thiago Cipollini da Rádio Resenha. A Ponte Preta, especialmente jogando no Majestoso, ela sempre começa bem, propondo melhor o jogo, buscando as melhores opções. Hoje acabou pecando muito, né, no terceiro terço ali, no último terço. Mas o que acontece com a Ponte Preta é que no segundo tempo a Ponte Preta ela tem uma queda de rendimento, principalmente jogando aqui no Majestoso. Boa noite, Thiago. Acho que são vários fatores, né? Como você falou, colocou bem. A gente tem iniciado as partidas bem, né? Criando chances. Hoje, no primeiro tempo, a gente teve várias chances, bola na trave, cruzamento perigoso, tivemos 9 escanteios. Então, isso quer dizer que a equipe teve um volume ofensivo, né? Chegou bastante ali, foram 10 finalizações. E acho que é um momento, né? Um momento de derrota, ele traz instabilidade, às vezes o jogador acaba perdendo um pouco a confiança. E aí, no segundo tempo, a gente se expõe um pouco mais, né? Quando a equipe está perdendo, jogando em casa, um confronto direto contra o Londrina, é natural a gente se expor. Acabamos sofrendo os gols ali de contra-ataque. Não tivemos no segundo tempo, né? Acho que o mesmo desempenho do primeiro no quesito de chances de gol que a gente teve no primeiro. E acredito que passa muito por isso, por essa confiança. De repente, se a gente consegue fazer um gol no primeiro tempo, empata o jogo ou sai na frente, o segundo tempo poderia ser outro, né? Com mais confiança, com mais tranquilidade. Gabriel, boa noite. Indo Coral para a Jovem Pan News Campinas. Na zona mista, ali na saída depois da partida, eu perguntei para o Elvis. A minha pergunta ela é exclusivamente dentro das 4 linhas, tá? Da palavra que eu vou usar. Falei, Elvis, uma derrota como essa, com um jogador a mais durante uns 20 minutos do jogo, é verdade que já estava 2-0, é uma derrota, uma goleada em casa, que o time perde totalmente a dignidade? E ele respondeu que sim, que a dignidade já não tem um tempo. Eu queria saber se você concorda com essa frase do Elvis. Não, boa noite, Wendel. Respeito, né, a colocação do Elvis. É um jogador que é um ídolo do clube, que tem muito crédito, né, e acho que assumiu a responsabilidade ali também falando. Acho que foi uma noite infeliz. Foi uma noite em que, de novo, acho que a gente teve um primeiro tempo justo ali, teve chances, assim como o Londrina teve. Tivemos mais finalizações, mais escanteio, bola na trave, enfim. No segundo tempo, enquanto o jogo estava 1-0, teve ali um possível pênalti no André Lima, né, sem querer achar desculpa, nada disso, mas situações do jogo. Aí, a partir disso, saiu o segundo gol, a equipe acaba se expondo. Enfim, foi uma noite realmente ruim. Cabe a nós aqui trabalhar, aceitar as críticas nesse momento, porque são justas, né, depois do placar de hoje, perder em casa por essa diferença, e seguir trabalhando. Gabriel, boa noite. Vinícius Abar, que teve Bandeirantes. A gente percebeu, principalmente no primeiro tempo, um time afobado, inseguro, algumas tomadas de decisões incorretas, como a do William Potker, que saiu na cara e resolveu tocar. O quanto que essa insegurança, essa indecisão e principalmente esse momento vivido pelo clube fora das 4 linhas pode estar atrapalhando a Ponte Preta dentro de campo? Boa noite, Vinícius. Claro que os problemas fora de campo atrapalham, sim, mas independente disso, hoje a equipe não teve uma noite feliz, né, de aproveitar as chances que foram criadas, de ter qualidade ali, ter a definição, né, com qualidade no último terço para fazer o gol. São jogadores que têm qualidade para isso e que a gente confia neles, que eles poderiam ter feito os gols que tiveram as chances no primeiro tempo. E acho que passa muito pelo momento, você jogar dentro de uma zona de rebaixamento, sair estando, né, dentro da zona de rebaixamento, saindo atrás no placar, é uma pressão a mais, né? E, enfim, acho que são detalhes ali que, se faz o gol, talvez fluiria muito melhor o jogo, né? Porque você fica com mais confiança, você fica mais inteiro, né, na partida. Então eu acho que passa muito por essa confiança do momento também dentro de campo, né? Boa noite, Gabriel. Diego Alves, da IPTV. Algumas semanas atrás, na véspera do jogo contra o América Mineiro aqui em Campinas, houve uma situação de que os jogadores decidiram, né, não fazer aquela tradicional concentração para o jogo, né, abandonaram
hotel na véspera, depois voltaram, por conta da situação que o clube vive no âmbito financeiro, né? Foi um protesto por conta dos salários atrasados. E na véspera desse jogo contra o Londrina, algo parecido acontece novamente. Como que a comissão técnica fica nesse meio, assim? Porque tem a diretoria, né, que está tentando resolver, mas não consegue resolver a questão dos salários atrasados, e do outro lado o elenco, que precisa receber, que está com os salários atrasados há algum tempo e faz os protestos, e a comissão técnica ali no meio, né, disso aí. Como é que vocês, o Rodrigo Santana e vocês, ficam nessa situação, né, de ter que intermediar com a diretoria, com o elenco, e também, ao mesmo tempo, tentar fazer o time jogar, porque o time está na zona de rebaixamento? Como é que vocês estão vivendo esse momento crítico do clube, tendo que lidar com tudo isso? Boa noite, Diego. Sim, é um desafio grande. Foi uma decisão tomada pelos atletas, que a gente respeitou, e no nosso trabalho em si, na preparação, não teve nenhuma interferência, não teve nenhuma influência. Os atletas fizeram uma semana de treino normal, com muito foco, dedicação, concentração, sem nenhum problema, até a véspera do jogo, tranquilo. No dia hoje do jogo à noite, se apresentaram antes do almoço na concentração, descansaram, enfim, fizeram toda a rotina e a preparação. Então, não acredito que essa situação deles tenha interferido em nada com relação ao desempenho do jogo. Foi uma noite infeliz, como eu já frisei, e nosso papel é dar o melhor conteúdo para os atletas, dar o melhor treino, saber separar as coisas dentro de campo, mostrar o que tem que ser feito, cobrar quando tem que cobrar, na parceria junto com eles, porque só assim, comissão, atletas e diretoria unidos, que a gente vai conseguir sair dessa situação. Tá aí, então. Palavra do Gabriel Remédio. Cara, que o Wendel Coral, mais uma vez, cara, o Wendel tá cada dia melhor, né? O Wendel tá cada dia melhor. Os coleguinhas... Tá voando. Tá voando. Pode ver, foi a pergunta que teve o menor tempo. Tá? Me irrita, viu, coleguinhas? A pergunta é maior do que a resposta do entrevistado, cara. Mas foi a menor pergunta com o melhor conteúdo. Parabéns pro Wendel Coral. Mas o tal do Remédio aí também tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Passando a mão na cabeça da diretoria. Não atrapalhou em nada não, viu? Gente, faz o seguinte, cara. Pra que essa bobagem de treinar, cara? Pra que ficar indo? Esses dias tá frio pra cacete, né? O cara tem que treinar casa, demais. pô. Fica em casa. Não vai fazer diferença. Faz igual eu, velho. Eu faz quase uma semana que tá frio. Eu corro às 6 horas da manhã. Aí esse frio do caramba, eu olho pro céu, o céu olha pra minha cara e fala, velho, vou pra cama. Pra que treinar? Pra que essa bobagem aí? Isso, Gabriel Remédio. Vai passando a mão na cabeça desses incompetentes aí, velho. Ele é funcionário do clube ainda, até que prove o contrário, né? Mas pegou uma bucha aí, né, cara? E, assim, vai falar o quê? Ele não é ele o técnico. O cara que é pra ser o técnico também fez lá uma caca no jogo que a Ponte estava eliminada e não tá à frente do time também, né? Enfim, e assim, vai falar o que do cara? O time foi mal escalado, as alterações não deram certo também, a situação não é boa. Ele falou do primeiro tempo e tô com ele, o primeiro tempo não foi ruim, no segundo tempo a Ponte Preta não jogou, o Londrina foi melhor, mas cara, o Frank, o Carlos é o comandante do programa, mas é uma bucha pra esse menino aí também, né, cara? Ele mesmo precisa tomar remédio, apesar do sobrenome, ele precisa tomar remédio para vir dar uma entrevista. Porque, olha, de boca, se sou eu, peço boné e vou embora, cara. Que bagunça, mano. Eu honestamente, eu ia dizer isso, tá? A Ponte, a coisa tá tão terrível, gente, que dói no coração da gente que viu Ponte Preta, que viu o Guarani, gente, falando de Campinas. Campinas, a capital do futebol. A gente vê o que a gente vê hoje aqui, a gente é obrigado a engolir essa porcaria de trabalho que é feito na nossa cidade. O descaso que acontece com os clubes de Campinas. Gente, pelo amor de Deus, olha, com todo respeito às pessoas, que todo mundo merece respeito. Eu sempre falo assim, tem jogador? Tem. O clube contratou? O cara não tem habilidade, não tem capacidade? Não tem. Mas é errado a gente falar que o cara é meia boca.
Errado é quem foi lá, quem contratou e quem achou que esse cara ia conseguir pôr a camisa da Ponte Preta e fazer algo sensacional. Isso começa assim para a gente falar tranquilo. Mas estou com você, Marcelo. Eu, se fosse o remédio hoje, eu inventaria um problema para ir para o hospital para não dar a entrevista. Você não tem o que falar. O que você vai falar na entrevista? Ó, a gente tenta treinar, tenta explicar para eles como fazer, mas os caras não conseguem. Não consegue porque não recebe. Se não recebe, não tem motivação, não consegue ter... Cara, Marcelo, como é que você vai pedir pro Elvis ter motivação se ele chega em casa e a esposa fala, ó, acabou o arroz, acabou o feijão? Isso aqui é um exemplo bobo, eu estou citando o Elvis aqui, mas no nome do elenco todo isso, tá? Porque todo mundo tem sua vida. E você não recebe. E o presidente do clube, o diretor de futebol, vem dizer que não, até o final do mês nós vamos arrumar. Isso vem desde o ano passado. O presidente do clube não disse nada. Eu acabei de corrigir, Carlos. Eu falei que foi o presidente do clube. É o diretor de futebol. O presidente do clube não aparece para nada. Não, nem para sim, nem para não. A Ponte é fantástico, Carlos. O presidente, ele é presidente, mas você nunca vê ele aparecer. O outro é vice-presidente e diretor de futebol. Ele só vem e aparece, não, olha, até o final do mês. Só que esse final do mês, gente, é desde o ano passado. A Ponte já conseguiu ser campeã, só Deus sabe. Eu sempre falava na época, o Carlos lembra disso. Falamos uma vez com o Brigatti. Uma coisa inédita no futebol, nota 10 para o elenco, nota 10 para o Marcelo, nosso treinador, foi sensacional. Agora, achar que isso é futebol profissional e que isso ia se repetir esse ano, que palavra tem para isso, Carlos? Amadorismo pode ou é leve? Carlos, assim, claro que a gente tem muita coisa para falar e na quarta-feira a gente vai falar mais sobre isso, mas o problema aí, no caso, é a credibilidade, né, que já não se tem mais. Da diretoria. Não tem credibilidade, não tem dignidade, tá feia a coisa. Você perde a credibilidade. Então, perdeu a credibilidade e perdeu agora a confiança também. E a gente percebe que dentro do campo também eles perderam a confiança, os jogadores, no que é falado por quem manda neles também dentro do campo. Eles não acreditam, eles não confiam no trabalho. Cara, eu tô falando isso com dor no coração, mas eles não confiam no trabalho de quem está mandando no time dentro do campo. Eles não estão confiando, não estão entendendo que o trabalho é bom, né? E a gente percebe que os caras estão descontentes com várias coisas, né? E isso fica entre linhas. Por exemplo, a história do Elvis. Ele foi dar entrevista lá. Me chamou a atenção que ele fala, eu não sou mais o capitão. Ele falou isso, eu não sou mais o capitão. Ele entra, ele não pega mais a faixa, sabe? E isso... assim, o Elvis foi um líder na Série C, cara. O Elvis está no clube já há muito tempo. Você acha que o Elvis não tem ascendência nessa molecada aí? Nesses caras que estão aí? Pô, é claro que tem. Então, assim, você tira a faixa de capitão do Elvis, isso é só um exemplo, tá? E você reverbera a faixa de capitão, tá? Para todo mundo, sabe? Mas o problema não era a faixa de capitão no Elvis. Aliás, o Elvis ajudou muito o título da Série C. Né? Então, é só uma pequena coisa, mas o maior problema agora é a credibilidade, ela já não existe. Eles não acreditam no que eles falam. Quando eu falo eles, é quem manda neles. E qualquer um que estão acima dos jogadores, tá? Aí você coloca técnico, aí você coloca diretor de futebol, aí você coloca coordenador de futebol, aí você coloca vice-presidente, você coloca presidente, eles não acreditam. E também não confiam mais. Eles não confiam mais, tá? Eles não confiam mais. Então, eu espero que a Ponte Preta consiga acertar esse patrocinador com essa casa de aposta o mais rápido possível para ver se cai um dinheirinho aí para dar uma amenizada na situação. Porque senão é ferro de novo contra o CRB, tá? 9 da noite, mais 45 minutos, 9h45, Série C, Campeonato Brasileiro, tem bola rolando, hein? A Internacional de Limeira vai vencendo o Botafogo na Paraíba. O Botafogo do técnico Marcelo Fernandes. O Botafogo não está conseguindo fazer boa coisa contra a Inter de Limeira, não, hein? A Inter vai vencendo pelo placar de 1-0 este jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Tem bola rolando também, o Confiança
vai vencendo o Maranhão em casa pelo placar de 2-1. Jogos que fecharam aí, que estão fechando mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. 9h46, na volta, depois do intervalo, as notas dos jogadores da Ponte Preta com o Frank Francisco, comentário final, ficha técnica e o nosso destaque final. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. 9 da noite, mais 49 minutos. Série C, Campeonato Brasileiro. Bola rolando para 2 partidas. O Confiança vai vencer no Maranhão, finalzinho de jogo 2-1. E a Inter vai vencendo fora de casa o Botafogo da Paraíba pelo placar de 1-0 para Rivalo. Nada ganha da emoção, joga com responsabilidade. E apenas se for maior de 18 anos, acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, restaurante do Dadá, placar ao vivo, futebol interior. E Casa do Perfurador. Agora vamos trazer as notas dos jogadores da Ponte. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Que judiação, Ponte Preta perdeu mais uma. 4 pro Londrina, 1 pra Ponte. Diogo Silva, nota pro goleiro da Ponte Preta, Franque. Nota 5, Carlos. Se não fosse ele, tinha tomado mais, hein? Júlio, lateral direito. Carlos, enquanto teve fôlego, nota 5. David Braz. Nota 3. Márcio Silva. 4. Diego Porfírio. 3. Danilo Barcelos. Nota 5 pro Barcelos. André Lima. Nota 5 também. Tarek. 5,5. Para mim, um dos melhores da meia cancha. Ainda meteu uma bolaça aqui no travessão. Quase, hein? David da hora. David da hora. Nota 2. Diego Tavares. Tavares, nota 5,5. Também um dos melhores do time hoje. Estou com o Marcelo. Potker. Potker 4. Tá, entraram na Ponte Preta.
O Elvis. 3. Luiz Felipe. 3. Rodriguinho. 2. Miguel. Pelo gol, 3. Jonathan Cafu. 3. Não, Jonathan Cafu tem que ser honesto. 0. Caraca. Aliás, desde que veio para Ponte Preta, hein, Carlos? Me fala um momento dele legal desde que ele entrou. Nenhum. Então. E o Gabriel Remédio? Não é ele, né, Carlos? Eu vou dar nota pro treinador, mas ele estava no banco hoje. Então vai lá, nota 3. Tá, então as notas dos jogadores da Ponte na derrota para a equipe do Londrina pelo placar de 4-1. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Londrina que no ano passado não ganhou um jogo da Ponte. Um jogo da Ponte. A Ponte ainda conseguiu o título de campeã da Série C. Aí esse ano devolveu com juros e correção monetária, né? E vejam só, se a Ponte não perde o jogo para o Londrina, a Ponte ficaria a 2 pontos do Londrina na tabela de classificação. Se só empata, se ganha, a Ponte ficaria a 5 pontos do Londrina. Resultado, com essa derrota, a Ponte está atrás do Londrina na competição. E daqui a pouco, uma vitória não tira mais da zona do rebaixamento. Daqui a pouco, uma vitória só não vai servir para sair da zona do rebaixamento. Mas agora, esse problema da zona do rebaixamento acho que é o menor, né, da Ponte Preta nesse momento. A Ponte não tem mais um time, né? A Ponte perdeu as características dela do início do campeonato. Até o jogo contra o América, eu entendia que a Ponte tinha um time, né, para colocar em campo, tinha um esquema de jogo. Depois, amigo, do São Bernardo para cá, a Ponte dentro do campo tá igualzinho fora das 4 linhas. Uma bagunça. Vamos fazer agora o comentário final? Bora, então solta a vinheta aí, Bolacha. Agora o comentário final. O Marcelo Corsato transmitiu a derrota da Ponte 4-1 para a equipe do Londrina. O Frank Francisco foi o comentarista. E eu gosto sempre de abrir aqui o nosso comentário final, ô Frank, perguntando para o comentarista aquela pergunta clássica. Ponte Preta 1, Londrina 4. O que vimos foi justo no placar? Não. O justo seria pelo menos um 6 pro Londrina, tá? Infelizmente, hoje eu vou ser real, é isso aí. Um mínimo, um 6 pro Londrina. Se o Diogo não faz a partida que faz, que é o goleiro, que é... O Marcelo, no começo do jogo aqui, falou de uma bola com o David Braz, perdeu o tempo de bola. Carlos, você não estava aqui com a gente ainda. Se o Diogo não chega, já tinha tomado de cara logo um gol besta no começo do jogo. Então, é lamentável, é lamentável. Eu não tenho outra palavra. E aí, Marcelo, justo o resultado? Poderia ser mais, poderia ser menos, na sua opinião? Não, o Londrina poderia ter feito mais gols. O resultado justo seria 6-2, 7-2. O Londrina teve chances. E olha que o primeiro tempo da Ponte não foi tão ruim. Mas depois do segundo tempo, a Ponte mexe, o Elvis entra no time, mas aí o time se perde. A Ponte joga 20 minutos com um jogador a mais e toma 2 gols. Faz um, toma 2, né? Então, assim, a situação da Ponte é muito complicada. A Ponte tem um time para disputar a permanência, né? Mas os problemas extracampo, o time, a torcida já entende que o final não vai ser legal, né? Mas é um time que não passa confiança e tá igual a diretoria, também sem credibilidade agora depois desses 3 resultados negativos. A Ponte perde mais uma, o Londrina que não vencia 6 jogos no campeonato consegue a sua primeira vitória, passa a Ponte Preta, troca de posição com a Ponte e a Ponte junta os cacos aí agora para enfrentar o CRB que está melhorando no campeonato, venceu o Sport na última rodada, jogo no domingo. Situação da Ponte Preta, Carlos, realmente é muito complicada. É isso. Macaca perdeu para a equipe do Londrina. Terceira derrota seguida da Ponte. São 10 gols em 3 jogos. A Ponte Preta está caminhando a passos largos para disputar novamente a Série C do Campeonato Brasileiro. Comentário final. E agora... Ponte Preta, obviamente, né, ela faz toda a risada aqui, porque estou vendo aqui nas redes sociais, a Ponte
até por conta de patrocínios, né? Fim de a jogo. A Ponte ela tem que colocar o fim de jogo. E tem um comentário lá do Toguro. Tem um comentário do Toguro lá. E o Toguro escreve assim: e eu que sou errado. Olha que situação. Olha a fase da Ponte Preta. Tá bom pra você, não? Tá bom pra você? Começou errado e ia terminar errado essa história. Ah, cara, eu não sei se começou errado. Começou errado. Tem a sua opinião, eu respeito. Antes do contrato ser assinado, não poderiam ter colocado nada na camisa da Ponte Preta. Nada. Antes do contrato ter sido assinado. Ah, vai assinar o contrato amanhã, então no próximo jogo coloca na camisa. Sem o contrato ter sido assinado. O contrato estava pronto, redigido, estava ali para ser assinado, mas não estava assinado. Mas e agora? E a propaganda? Não, já foi. Agora é propaganda reversa. Reversa, né? Agora é propaganda reversa. Ó, é o seguinte, tudo errado na Ponte, tá, gente? Tudo errado na Ponte Preta. E eu agora lembrei de uma coisa, a entrevista coletiva do vice-presidente, ex-presidente e agora também diretor de futebol, que é vice-presidente, nas rádios, né? Aqui em Campinas, repercutiu também no portal Futebol Interior. Ele fala que ele vai à imprensa porque ele não engole a Ponte tomar 3 gols em casa. Tomaram 4. Aí foi 4. Parece pirraça, eu tô falando. Agora quem foi tá 4. no futebol, quem tá no futebol há bastante tempo... Ele que não vá de novo na rádio falar que 4, senão vem 5. Ele não aceita tomar 4. Senão o próximo porque é 5. o próximo vai ser 5. Faz o seguinte, vai ser 5. Fica sem falar pelo menos uns 6 meses, vai. O universo, Marcelo, Frank e ouvintes e telespectador, o universo, ele dá sinais, cara. Ele dá sinais, né? Mas assim, e eu entendo, né? Tem gente que faz questão de não pegar os sinais, né? É a história do pescador que morreu afogado pedindo para Deus para tirar ele do rio. É a história do pescador, que é longa e todo mundo conhece essa fábula do pescador. E aí o pescador depois vai lá, quando chega lá em cima com o senhor, vai lá, pega como é que fala lá? Uma reunião, né? Ó, eu queria uma reunião com o senhor, o senhor é muito bom, né? O senhor é piedoso, não, pode vir, vem aqui. Poxa, eu pedi tantas vezes pra você e você não me ajudou. Aí, porra, aí o senhor tem que abrir, né? Falou pra ele, ó, eu te avisei, né? Eu dei sinais, você deixou passar, né? Então é melhor... tô contigo, Marcelo. É melhor não vir, então, a público e falar que, não, vim a público aqui agora porque eu não aceito tomar 4 gols. Porque aí no outro jogo vai ser 5. Vai tomar 5. E eu falei, eu não lembrava dessa entrevista, dessa fala. E eu falei aqui, quem assiste o jogo, quem viu o jogo, o Frank estava de comentarista aqui, eu estava mais como repórter, o Marcelo narrando o jogo, eu sei que o Marcelo tem que olhar a bola, né, fica complicado de ver. Mas a exposição do time dentro do campo, quando o time era atacado, bola cantada, gente. Tipo assim, ó, faz o gol aí. Vou falar um negócio pra você. Se é o time do Corsato Futebol Clube, com eu e você de atacante, nós tinha ganhado esse jogo hoje. Vai por mim. A situação realmente da Ponte Preta, a Ponte tem que dar um jeito de achar 45 pontos no campeonato. Desse jeito não vai fazer 20. Esquece. Desse jeito não faz 20. Esquece. Nós estamos vendo a construção de um rebaixamento. Tijolinho por tijolinho, como diz aquela música do Enzo Rabelo. Obrigado. Carlos, como sempre, você é fantástico. Infelizmente, a Ponte Preta é algo assim extremamente lamentável. Dói o coração da gente. Não, e é chato ficar falando de você falar, coisas, né? É horrível. É chato, né? Chega a ser deprimente. Eu vou usar a palavra correta. É deprimente. A única coisa que eu quero dizer, deixar registrado aqui, Carlos, é que as pessoas precisam ter hombridade, entender o momento, entender quando o universo está te falando, está te dando as dicas, está te dando a senha. Eberlin, pega a sua senha e vai embora. Presidente da Ponte Preta, pega a sua senha e vai embora. Gente, não dá para resolver o problema, não tem problema nenhum. Sai!
Sai. O que não dá é a Ponte passar vergonha atrás de vergonha. Campeonato após campeonato, a Ponte vai sendo arrebentada. E vocês querem que a gente aplaude e ache que está tudo certo? Isso só o Conselho da Ponte Preta vai fazer. Porque o torcedor não vai não, tá? E aqui é o pedido de um torcedor, Carlos. É um torcedor. Eu nasci, meu pai me criou no Moisés Zucarelli. Sou torcedor raiz. Como você fala, Carlão? Como é que se chama mesmo o torcedor... É torcedor raiz. Né? É, o torcedor raiz. Torcedor raiz. Aqui não é misto. Aqui é Ponte Preta, amigo. Aqui é Ponte Preta. Aqui não tem torcedor misto. Pelo amor de Deus, doutor Torrano, passa o boné. Eberlin, passa o boné. Vocês não vão conseguir resolver, tá certo? Ó, há quanto tempo você tá aí, Eberlin? Não resolve. Quantos rebaixamentos? Mais um você quer na conta? Eu vi um comentário aqui na live, ele é tão ruim, o Carlos falou, mas eu vou ser obrigado a falar. Você está querendo rebaixar agora da B para C para tentar o bicampeonato na Série C? Ah, tenha santa paciência, pô. Desse jeito aí, se continuar desse jeito aí, olha, permanência na Série C, né, do ano que vem, nesses moldes aí, porque tem que voltar a ser um time profissional de novo, né? Porque senão, vamos lá, se eu não estivesse em Nárnia, né, então para que concentrar, cara? 99,999% dos times estão fazendo errado. Descobrimos a pólvora, não precisa concentrar, cara. Pra que concentrar? Mas não tem, isso aí é carta cantada, né? Quando você não acredita, não confia no seu chefe, no seu superior, você não vai conseguir, não vai fazer nada direito, né? Então, assim, eu torço para que essa semana, ou até semana que vem, a Ponte consiga realmente fechar esse patrocinador master aí. Que eu não sei qual vai ser o valor, né? Mas diz que está bem adiantado. Para ver se cai uma coisinha, dá uma melhorada. Aí não vai melhorar, não vai pagar todo mundo, não vai pagar tudo que está devendo, não vai. Mas pelo menos dá uma amenizada na situação. E ainda essa semana ainda perdeu, né? Perdeu aquele contrato lá com a República do Congo, né? Que parece que foi para o São Paulo. Ainda perdeu aquela grana, né? É um eita em cima de outro eita. Assim, a administração realmente da Ponte Preta, já há 3 décadas, a Ponte não é bem administrada, né? E está vindo agora à tona. Quando o ex-presidente e agora vice-presidente, diretor de futebol, fala que a culpa não é dele também, que não é só dele, realmente não é, mas ele estava lá para resolver o problema. O Torrano está lá para resolver o problema. Eu queria, toda vez que eu abrisse o microfone aqui, falasse, o Marco Antônio Eberlin foi o melhor presidente que a Ponte Preta teve na história. Não foi um dos piores. Eu queria dizer aqui que o doutor Torrano tem tudo para ser o melhor presidente da história da Ponte Preta. Não tem. O doutor Torrano tem tudo para entrar para a história da Ponte Preta como o presidente que botou a Patical, que acabou com tudo. Se continuar desse jeito, se continuar nesses moldes. Eu não vejo uma solução a curto prazo, mas o que me deixa assim um pouco animado é que eu acho que eles têm um plano. Impossível, cara. Impossível. Eles têm um plano. Mas você tá falando isso aí já faz tempo já. Não, eles têm um plano, pô. Eles têm. Acabar com a Ponte Preta. 10 da noite, mais 4 minutos. Vamos fazer a ficha técnica do jogo? Ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Marcelo Cossato. Vamos lá. Campeonato Brasileiro Série B, 9ª rodada, 18 de maio, segunda-feira, a Ponte jogou e perdeu. A Ponte entrou em campo, né? Diogo Silva, Júlio, David Braz, Márcio Silva, Diego Porfírio, Danilo Barcelos, André Lima, Tarek, Diego Tavares, David da hora, Potker. Entraram no time do Remédio, Luiz Felipe, Elvis, Miguel, Rodriguinho e Jonathan Cafu. O Londrina de Kozlinski, André Caio, Gabriel Lacerda, Rafael Monteiro, André Luiz, Lucas Marques Tales, Vitinho, Iago Teres, Bruno Santos. Entraram o Everton, o Cauê, o João Tavares, o André Cardoso e o Paulinho Mocelin. Técnico Rogério Micali, hein? Estreou daquele jeito, hein? Goleada 4-1 no comando do Londrina, ele que estava há 5 anos fora do país. Os gols do jogo, Iago Teres, 24 minutos, 1-0 para o Londrina no primeiro tempo. Bruno Santos, o Brunão, 20 minutos, 2-0 Londrina no segundo tempo. Segundo tempo também o André Cardoso, 42, 3-0. O João Tavares, a 47, fez 4-0. O Miguel fez o gol de honra da Ponte Preta a 48 minutos
do segundo tempo. A arbitragem do Tailan Azevedo Gomes, do Amapá, o Luan Patrick Pereira da Silva, também do Amapá. Auxiliar número 2, o Inácio Barreto da Câmara. O quarto árbitro paulista, Murilo Tarrega Victor. E o VAR, o Rodrigo Carvalhais de Miranda, que deixou de chamar o árbitro para um possível pênalti em cima do André Lima, que eu achei que não foi. Acho que ele acertou. E chamou o árbitro para expulsar o Lucas Marques. Aliás, o Londrina não tomou nenhum cartão amarelo. Tinha tomado o Lucas Marques, mas aí foi chamado no VAR e, devido a uma agressão no Porfírio, ele foi expulso direto. Cartões para Ponte Preta: Júlio, David Braz, Danilo Barcelos, Tarek, Diego Tavares e Miguel. Pelo que eu entendo aqui, nenhum deles estava pendurado, então estão todos aptos a entrar em campo contra o CRB. No domingo, 2.843 torcedores para R$ 68.200 de arrecadação. Mais uma derrota da Ponte na temporada, mais uma na Série B de goleada. 4-1, Londrina venceu. Ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Agora eu vou pegar o destaque final aqui do comentarista Frank Francisco. Ô Frank, Ponte perdeu pelo placar de 4-1. Domingo que vem tem mais. E aí, o bicho vai pegar lá em Alagoas contra o CRB, Frank. Carlos, derrota justíssima. Hoje, resultado, aquilo que eu falei no jogo passado, Carlos. O problema da Ponte é que passaram a normalizar a mediocridade. Então, agora, falar que a derrota da Ponte é normal, eu não consigo aceitar, tá, gente? Mas tá aí, ó, resultado do belo trabalho que vem sendo feito, inclusive aplaudido pelo Conselho Deliberativo. Tá tudo certo, maravilhoso. 9 jogos, eu vou repetir de novo, Carlão, 9 jogos, 6 derrotas, 1 empate, só 2 vitórias. Que trabalho maravilhoso em todos os aspectos, em todos os sentidos. Tá tudo certo para eles, errados estamos nós. Ô Carlos, posso me despedir só com um comentário aqui do Silvio Seiko? Ele é fantástico, sim, posso? Sim. Seria coincidência? Após a saída do Murilo Cavalcante, a coisa desandou? Ah, você brincou comigo, Silvio. Beijo gordo, fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. E aí, Corsato, vamos nessa, né? A Macaca perdeu pelo placar de 4-1. Domingo tem mais. E quarta-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite. A gente vai falar um pouquinho aí desse fantástico jogo, exibição fantástica da Ponte Preta contra a equipe do Londrina. Um abraço para todo mundo, boa semana e até quarta. É isso, gente. Hora de fechar aqui. Lembrando que pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Confiança acabou vencendo o Maranhão pelo placar de 2-1. E o Botafogo da Paraíba perdeu em casa para a Internacional de Limeira por 1-0. Botafogo do Marcelo Fernandes, hein? Que fase também do Marcelo Fernandes esse ano. Marcelo Fernandes não tá numa boa fase, né? Ex-técnico da Ponte Preta, 8 jogos no Campeonato Paulista, 7 derrotas e 1 empate do Marcelo Fernandes. Bom, é isso, gente. Estivemos por aqui para Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor. Restaurante do Dadá, agora aberto até 2 da madrugada. Disque entregas 997 88 38 21. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo, Casa do Perfuradora. Tem tudo pro seu poço artesiana. Agradecendo ao pessoal da Rádio Futebol de Canela. Grande Thiago Lopes de Faria. Thiagão, obrigado, viu? Parceiraço nosso aqui dos canais Futebol Interior. Um abraço. Se o meu microfone não estava funcionando, peço perdão. Agora parece que tava bom? Tava funcionando? Então tá, porque pra mim aqui tava saindo também. Um abraço lá pro grande Thiago Lopes de Faria da Rádio Futebol na Canela. Pra mim aqui também no ponto tava tudo certo, né? Agradecendo ao Marcelo que transmitiu, ao Frank Francisco nos comentários, ao querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Direção comercial do nosso querido Roberto Marcondes, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedora.
Quarta-feira tem Hora da Macaca, aí no YouTube, Hora da Macaca, só vamos falar da Ponte Preta, dessa derrota da Macaca e tentar prospectar alguma coisa aí pro próximo jogo da Ponte contra a equipe do CRB no próximo domingo, 4h30 da tarde. É isso, gente. Foi um prazer estar com você aqui empunhando esse microfone dos canais Futebol Interior. Um grande abraço, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para você e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro.